Olá, boa tarde, você amigas e amigos que acompanham aqui o canal Replay com Tony Souza. Estamos direto do Estádio Lírio Caloi Naldão, onde teremos neste momento a abertura da Copa Cariri Sub-17. Ano passado, a competição que acabou fazendo uma homenagem ao Aloísio Gregório, ex-presidente do time do Icasa, falecido em junho de 2025. Este ano está sendo chamado apenas de Copa Cariri pela Federação Cearense de Futebol, mas também terá as cinco equipes da região aqui disputando essa competição. E hoje teremos rodada dupla aqui no Inaldão. Aí no detalhe você está vendo na imagem a arbitragem e os capitães das duas equipes que vão abrir o jogo. Cariri e Guarani. O mando de campo hoje é do Negro Anil. Depois deste jogo teremos Icasa e Barbalha, mando de campo do time do Icasa, também aqui no Inaldão. Vamos aproveitar de imediato, vamos para a escalação das duas equipes. Primeiro do time mandante do jogo de hoje, que é o Cariri. O Cariri que vem escalado com 12, Samuel é o goleiro, 2 para Francisco Alisson, 3 Alexandre Freitas, 4 Joabson, 6 Simon Ribeiro. No meu campo, 5 para Davi, 8 Marcos Daniel, 10 Matheus Cardoso, 11, 7 Luizinho, 9 Pedro Bala, 11 Pedro Saquete. Esse é o time comandado pelo técnico Gil Cabral, é quem comanda a equipe do Cariri. Já o Leão do Mercado, o time do Guarani, escalado com o goleiro 1 Ivan, 17 David, 3 Luiz Miguel, 4 Henrique Leite, 6 Arthur, 5 Paulo José, 8 Júnior, 10 Jonas, 7 Túlio, 9 Pedro Henrique, 11 Pedro Mateus, time comandado pelo técnico Marcos Vinícius, aquele mesmo Marcos Vinícius que fez história jogando futebol no futebol caririense e também no futebol Brasil afora. A arbitragem hoje, aí no detalhe, tem o comando de Maximiliano Rodrigues, auxiliado por Josivaldo Pereira, auxiliar de número 1, e o auxiliar de número 2, Larissa Suede. O quarto árbitro é o Cícero Melo. No detalhe aí das lentes de Guto Vital, você vendo a arbitragem para o jogo desta tarde. Vamos estar aqui ao lado de Leandro Santos, que vai, lógico, observar e fazer os comentários deste primeiro jogo da Copa Cariri Sub-17. Garotada em campo, expectativa para essa competição, não apenas para o jogo, Leandro. Boa tarde, Tony, boa tarde a todo mundo ligado no canal Replay com Tony Souza. Estamos nós de novo, né? Mais um ano acompanhando a Copa Cariri Sub-17, mais uma oportunidade para a garotada mostrar o seu talento, as equipes profissionais da nossa região tendo essa movimentação na categoria de base e quem sabe aí tirar desses jovens, extrair deles, né, a oportunidade pelo seu futebol de também figurarem nos elencos profissionais. A oportunidade para essa garotada, é a oportunidade para as diretorias dos 5 times e essa valorização da base aqui na nossa região, movimentando bastante. Tivemos Copa Manjadinho, Copa Cariri agora, algumas competições amadoras a nível de cada município, né? Crato, Juazeiro e Barbalha. Isso é bom, isso movimenta essa garotada, permanece vivo o sonho desses meninos aí, quem sabe seguirem uma carreira no futebol profissional, Tony, começando com mais uma oportunidade através dessa competição. E apita Maximiliano Rodrigues, bola rolando no estádio Lírio Caloi Naldão para Cariri e Guarani. Você já está vendo a bola aí nos primeiros momentos dessa partida. O jogo que promete o atual campeão da competição é a equipe do Crato, que folga nessa rodada. Já tentava ali o time do Cariri, a bola fica com o goleiro Ivan. Trocando passes a equipe do Leão do Mercado. Chega por ali o David. Dá a puxada, a bola fica disputada. Chegou por ali o Túlio. Tomou ali o jogador do Cariri. Quando o Pedro Bala tentava dar o passe, o árbitro vai e marca falta em favor da equipe do Cariri. Já chegou conversando ali com o Marcos Vinícius. Aí no detalhe, Marcos Vinícius, que jogou muita bola, né? Muita bola com o time do Icasa, com o time do Bahia, Fortaleza. Jogou também no Guarani, no time do Barbalha. Era um baita de um lateral direito, Marcos Vinícius, iniciando a carreira como treinador e agora na base do Leão do Mercado. Primeiro minuto de jogo, já tem uma falta perigosa a equipe do Cariri. Lá foi para a cobrança. Olha a falha do goleirão, opa! A bola fica viva, tira a defesa. Matheus Cardoso cobrou a falta e quase surpreendeu o goleirão.
Agora tentava o contra-ataque a equipe do Guarani. As arbitragens marcam ali impedimento. E os jogadores do time do Guarani sendo observados aqui pelo técnico Otacílio Neto. Técnico do Leão do Mercado para a Taça Fares Lopes. Está presente aqui no estádio Lírio Calou e Naldão. Otacílio Neto junto com o presidente Zé Ivan. Observando a garotada. Tira a defesa. Chegou por ali o Henrique Leite. Bota a bola para frente e fica na disputa. Tentou o domínio por ali o Pedro Cardoso. Já perde a bola. O goleirão Ivan chegou por ali. Tranquilizou a parada. Bola para o Leão do Mercado. Já chama Luiz Miguel para o jogo. David. De novo Luiz Miguel. Faz ali aquela marcação alta. A equipe do Cariri. Luiz Miguel tentou fazer o lançamento para o Jonas. Arremesso manual já cobrado. Fica na disputa. Pedro Cardoso tentou. Já retoma o time do Guarani. Jonas dá um tapa na bola. Chamou o Júnior para o jogo. Dá o break. Trabalha com o Túlio. Abriu, deixou com o Arthur. Faz o cruzamento. Chega a defesa. Tomou a bola ali o Marcos Daniel. Tentou o giro. Pediu a falta. O árbitro deu. Falta em cima do atleta do Cariri. Portanto, é uma falta para a equipe do Cariri. Maximiliano vai ali conversar com o atleta Joabson, do Negro Anil. Observa ali a bola, tá tudo tranquilo. Vai para a cobrança da falta Joabson. Gente, com 3 minutos desse primeiro tempo, Copa Cariri Sub-17. Lançamento, a bola vai para dentro da área, chega a defesa. Já tomou a bola ali o Marcos Daniel, abre. Procurando por ali o... Tentava ali, né, o Pedro Bala. E acabou recebendo a falta, o atleta do Cariri. Você vê aí no detalhe, quando ele tenta fazer o drible, acabou sendo atingido por baixo. E é falta para o Cariri. Vai para a cobrança, Matheus Cardoso. Uma conferência de jogadores do Negro Anil na entrada da grande área. Fica o empurra. Maximiliano Rodrigues conversa por ali, autoriza o árbitro. A bola é chutada em direção ao goleiro, o Ivan. A bola fica viva, tira a defesa. Olha a cobrança, chega tirando de qualquer maneira a defesa do time do Guarani. Tentava fazer a jogada o Jonas. O árbitro disse que o último toque foi do atleta do Guarani. Tem pressa o Cariri. Tentou o Simon. Tira a defesa, a bola fica por ali. Não pegou a bola o Matheus Cardoso. Melhor para o jogador do time do Guarani. Simon. Bola na disputa. Davi tenta dar o toque, bota a bola para frente. Quem chega por ali é o Marcos Daniel. Já abre na esquerda com o Arthur. Faz o cruzamento, mas o árbitro marca a falta. Falta lá no lado esquerdo. Em cima do Arthur. Falta para o time do Leão do Mercado. Orienta por ali, fica conversando o Gil Cabral, goleiro, aliás, técnico do time do Cariri. É lance perigoso em favor do Leão do Mercado. Arthur é quem vai para a bola. Ficam 2 homens da barreira. Por ali o Pedro Saquete, também o Matheus Cardoso. A bola é cobrada, vai dentro da área. O toque de cabeça do zagueirão. Olha o Jonas de canhota em cima do Francisco Alisson. O toque de cabeça foi do Joabson. E por pouco chegou por ali o Jonas fazer o gol. Pedro Saquete, o contra-ataque agora do time do Cariri. Tentou o lançamento, não pegou legal. Melhor ali para o Luiz Miguel. O árbitro já para o jogo porque tem um atleta do Cariri caído do outro lado, é o Francisco Alisson, que acabou sendo atingido, né, na hora do chute do Jonas. Canhotinha, a bola tinha endereço certo
e fica sentindo ali o lateral da equipe do Cariri. Leandro Santos, 6 minutos deste primeiro tempo no oferecimento de Prefeitura de Juazeiro do Norte, apoiando o esporte amador e profissional na terra do Padre Cícero. Icanet, seu provedor de internet do Cariri tem nome Icanet. E aí esses 6 minutos do primeiro tempo, quem é quem no jogo, Leandro? 6 minutos, daquele nervosismo de estreia, as equipes ainda se estudando, o Cariri tentando chegar ao ataque mais na bola longa, o Guarani vai se defendendo e quando tem essa posse de bola consegue botar ela no chão, trocar passe e sair numa boa. O Cariri já chegou 2 vezes com bolas alçadas na área, o goleiro do Guarani não conseguindo fazer a defesa completa, né? Sempre dando ali a sobra. E o Guarani também, quando chegou, teve essa boa oportunidade da finalização do Jonas, acabou sendo bloqueado, quase marcava o primeiro. Então a bola alçada na área até então vem sendo a alternativa para esse jogo que começa um tanto quanto ainda nervoso. Luiz Miguel já trabalha a bola ali com o Henrique Leite. Fica tentando fazer aquela marcação alta o time do Cariri. Bola lá com o Arthur, chega a marcação, puxa pro meio. Melhor pro jogador do Guarani. Tentava o Jonas, chegou por ali o Joapson. E aí não tem ninguém do Cariri lá na frente, né? Ficou fácil ali pro goleiro Ivan. Trabalha ali com o David. Já faz o lançamento. Fez a proteção Joapson. Chegou ali na malandragem o Pedro Henrique. Mas é bola pro Cariri. Bem, agora no lance ali, Luiz Miguel meio que deixou meio que o braço ali, atingiu o rosto do Cariri, o Pedro Bala, e recebe o primeiro cartão amarelo do jogo, o zagueirão Luiz Miguel. Né, você vê aí o lance no replay, aí né, com a jogada do Pedro Henrique acabou fazendo a falta. O Jobson foi parar lá no outro banco de reservas ali do estádio. Pois é, acabou na sequência, que... Ó, você vê aí o lance. E aí meio que acerta, atinge ali o rosto. Sei que o tapa daqui a gente ouviu. A gente ouviu o estralo aqui em cima das cabines. Merecido o cartão, acabou deixando o braço aí no rosto do jogador do Cariri. Acabou que daqui a gente escutou o barulho do tapa ali. Pode ter sido sem querer, mas acabou. Na imprudência, né? O jovem Luiz Miguel não pareceu ter intenção, mas aí fez a falta. Matheus Cardoso, bota a bola na área. Toque da cabeça da defesa. Fica por ali com o Paulo José. Foi derrubado o Paulo José. Esperava o lançamento ali o Jonas. O lançamento não aconteceu. Falta para a equipe do Leão do Mercado. Diniz Supermercado de canto a canto, em todo canto tem o Diniz perto de você. Crato, Juazeiro, Barbalha e Missão Velha, atendendo sempre até as 9h30 da noite. Prazeres da Carne, seu lugar certo para se divertir, melhor churrasco, bebidas quentes, geladas, do jeito que você quiser, sem contar o som ao vivo, que é uma maravilha, sempre aos finais de semana. Prazeres da Carne, um abraço aí pro Orlando, Netão, turma boa, torcendo pelo Guarani, acompanhando aqui a Copa Cariri Sub-17. Chega na bola por ali o Pedro Saquete, tenta a jogada individual, bota pra correr por ali o Luizinho, chegou por baixo na bola o Henrique Leite. Júnior recua ali com a defesa. Luiz Miguel. David pede na direita. Agora sim, recebeu. Já chegou ali o Matheus Cardoso na marcação. Toca com o Luiz Miguel. Time que trabalha a bola, o Guarani, ó. De pé em pé, vai virando o jogo, sem pressa. Vai valorizando essa posse de bola. Essa parte do Guarani tá interessante. Essa troca de passes, fazendo todo mundo participar da partida. E olha que o time do Cariri faz aquela marcação alta, Leandro, até para dificultar a saída do Guarani. O Guarani trocando passes, hein, Leandro? E não quer se desfazer. Ele vai buscando ali os espaços vazios, as melhores opções para tocar a bola. O pessoal do meio vem buscar o jogo. Agora, no erro, vem o Cariri respondendo. Lá vem Matheus Cardoso pela esquerda. Balança para um lado, para o outro, tentou a jogada individual. Não pegou legal. Aí agora ele agarrou, né, o Jonas. E aí é falta pro time do Guarani. Quando ele chegou aí, perdeu o tempo da bola e deu pro chão. Sem dúvida nenhuma, Maximiliano Rodrigues marca a falta. Replay com Tony Souza. Se inscreve aqui no YouTube, segue no Instagram, no TikTok.
Estamos sempre trazendo grandes momentos do nosso esporte, futebol, handebol, basquetebol, voleibol, masculino, feminino. A gente está acompanhando tudo porque grandes momentos merecem replay. E é lateral para o time do Leão do Mercado lá pela canhota. Lá vai o Arthur na bola. Trabalhou por ali com o Júnior. Recebe a marcação, faz o giro. Recua por ali com o Paulo José. E ele toca com o Henrique Leite. Luiz Miguel. Fecha a casinha o time do Cariri. Troca passes o Leão do Mercado. Henrique Leite. Luiz Miguel. Vai trabalhando a bola o Leão do Mercado. Sempre sob a orientação do Marcos Vinícius. Olha o lançamento na direita com o Jonas. Dá um tapinha na bola. Lá vai Pedro Henrique. Chega a defesa. Por ali o Alexandre Freitas. E arremesso manual pro Leão do Mercado. David na bola. Tira a defesa. Chegou o Paulo José, mas a bola ficou nos pés do atleta do Cariri. Lá vai o Francisco Alisson. Na marcação, ainda com ele. Aí acabou não tendo domínio, saindo com bola e tudo. Vai trabalhando o time do Guarani. Do Túlio pro Júnior. Lá vem o Leão. Chegou ali, caiu, olha o chute. Caiu por ali o Pedro Henrique. Mas não senti essa falta. Olha aí o lance, ó. Bola já vem aqui trabalhada. Houve o toque na defesa. E aí eu acho que o atacante acabou dando uma valorizada ali. Se jogar, uma mergulhada, hein, Leandro? Logo ali na entrada da grande área, dá aquela valorizada para tentar ter a marcação da penalidade. Acho que movimento natural ali da jogada. Tudo normal. Lá vai o Cariri começando a construção, né? Quem sabe consegue aí construir um ataque bom, até porque tá usando muito da bola longa. Acabou optando mais uma vez por essa alternativa. Alexandre Freitas tentava por ali com o Luizinho. Trabalhando ali, Matheus Cardoso, olhos nos olhos, puxa pro meio, ainda com ele, dá um tapinha na bola, lá vem o time do Cariri. Se antecipou por ali, chegava o Luizinho, ele não deu sobra, o goleiro da equipe rubro-negra. Prefeitura de Juazeiro do Norte apoiando o esporte amador e profissional da terra do Padre Cícero. Icanet, seu provedor de internet no Cariri, então o nome é Icanet, internet do Replay. No Romeirão é Icanet. E internet do Replay aqui no Inaldão também é Icanet. Lá vem o Leão do Mercado. Lá pela canhota, na velocidade. Faz o cruzamento. Olha o David, chegou chutando, a bola foi pra fora. Boa jogada lá pela canhota, vinha a equipe do Leão do Mercado. E aí tentava bem por ali. Parecia o Túlio. E aí na hora do cruzamento o David não pegou legal, a bola subiu demais. E foi direto para a linha de fundo. E o time do Guarani tá bem no passe, naquele passe, na jogada. É um time muito consciente taticamente até agora, Leandro. Verdade, é um time que procura os espaços vazios, né, pelo time do Cariri. Quando tem a oportunidade de ir conduzindo a bola, faz isso. Quando não tem essa oportunidade, trabalha, toca a bola, volta lá atrás com o sistema defensivo. E agora teve uma grande chance ali de finalização. Lá vem de novo. Olha o cruzamento, quase chegava o Jonas por ali. Vai tentar evitar a saída, não consegue, arremesso manual pro time do Cariri. Abraçar Júnior Balada, José também por aqui, bora Guarani. Galera aqui chegando junto. O Wendel também, Cecília Maria, tá dizendo que vai ser 1-0 pro Cariri, a Cecília, hein? Breno Tavares também, bora meu leão. Maria Luzilene, torcendo pelo meu filho Davi, aqui de Itapevi, em São Paulo. As famílias também presentes aqui no chat do Replay com Tony Souza. Olha o David, botava a bola pra área, chegou por ali. O Joabson botou a bola pra linha lateral. E arremesso manual pro time do Guarani. Lá vai David. Chegou dominando no peito ali o Pedro Henrique. A bola fica com o Paulo José. Faz o cruzamento.
Olha o goleirão, opa! Viu que se atrapalhou ali o Samuel. E aí fica o puxa-puxa ali dos atletas, do Guarani e do Cariri. Ficou caído. Vamos ver ali o que foi que o Maximiliano acabou marcando. E eu vou dizer, viu, Leandro? A gente olha aqui, mas pro goleiro que tá ali na função do Samuel é ruim, porque é contra o sol tá ali do outro lado, meu amigo. Se a bola vier em determinada altura, você que é goleiro sabe bem, hein, Leandro? É naquela mesma altura que a visão tá tendo do sol, realmente encandeia, como a gente fala, né? Ali ficou na dúvida se encaixava ou não, a bola acabou quicando, ele conseguiu fazer a defesa. E aí na sequência teve esse encontrão ali dos atletas, o Maximiliano parou o jogo, chegou a botar a mão no bolso ali, alguém da comissão ficou falando em cartão, mas ficou só na conversa mesmo, já temos aí o reinício da partida. Bola disputada, chegou por ali o Davi, de cabeça, fica viva. Paulo José dá um tapa na bola, tira a defesa. Lá vai tentando trabalhar ali com o Davi, abriu na esquerda com o Simon. Já deixou a bola ali com o Pedro Bala, tapinha ali com o Simon. Faz o cruzamento, olha o Cariri, olha o Luizinho. O Luizinho fez o posicionamento como se fosse tentar de bicicleta, rapaz. Bola ainda com o Cariri. Fica ali na disputa, o Arthur deu, tá valendo tudo isso aí. É bola do Leão do Mercado. Arthur. Tentou fazer ligação com o Júnior. Melhor pro Marcos Daniel. Olha o time do Cariri, chegava por ali Pedro Bala. E o Alexandre Freitas providencialmente botou a bola para escanteio. Quase chegava o Cariri, Leandro. Olha aí no lance do replay. Daniel, olha só, nas costas da defesa, viu passando por ali o jogador que era o Pedro Bala. Faltou o pé canhoto aí para finalização perigosa. Tentou chutar de pé direito, foi brecado, ganha um escanteio. Tem a chance agora de mandar mais uma vez a bola na área, o time do Negro Anil. Matheus Cardoso na cobrança, sempre ele nas bolas paradas, camisa 10 do Negro Anil. Um abraço, professor Thalisson. É uma figura, grande Thalisson. Lá vai o Matheus, bola fechadinha, chega de cabeça ali a defesa. Deu um tapinha na bola o Daniel. Aí tentava o Matheus Cardoso, mas estava em posição irregular. Segundo a senhora Larissa Suede, atrapalhando o que seria o bom ataque do Negro Anil. Galera também por aqui, vamos aqui. Guarani já começou escalando errado. Deixa o artilheiro Henry no banco. Tá na bronca aqui o AJ. João Neto acompanhando aqui de Maranguape e na torcida pelo professor Marcos Vinícius. Bacana e sempre com transmissão de qualidade. Valeu, João Neto. Um abraço, meu querido. Você acha o João Neto aqui? É o João Neto que jogou por aqui, jogou em casa, tava no Maranguape este ano, hein? Eu acho que de repente pode ser. Grande João Neto, um abraço. Lá vem o Guarani. Chega o Túlio. Fica na marcação, trabalha a bola. Tentava por ali. Sobrou com o David. Faz o cruzamento. Tirou por ali o zagueirão. Que era Alexandre. E agora na finalização, o Maximiliano marca falta e cartão amarelo ali pro jogador do Negro Anil. Cartão amarelo, aí o lance no replay, chega o David, tira a defesa, e aí na hora que foi tentar a finalização, aí chegou com um pé um pouco alto ali o Francisco Alisson, e recebe o cartão amarelo. É justo esse cartão aí, na sua opinião, Leandro? O árbitro estava próximo ao lance, né? A bola disputada forte, ele chega ali. Baixo, né? Verdade, de cima para baixo, essa impressão que fica ali da chegada do lateral do time do Cariri, o Alisson. E aí recebe o cartão amarelo, o primeiro do time do Negro Anil. E o Guarani agora fica com uma boa oportunidade de finalização. Quase que ali a 2 passos da linha da grande área. Vai levar perigo para a meta do goleiro Samuel. Vamos ver que vai para cobrança da falta. É falta perigosa. Lá vem o time do Guarani. Pode ser o primeiro gol. A bola foi direto para fora. Não pegou bem na bola, ela foi direto para a linha de fundo. A tentativa ali do zagueirão, o Henrique Leite. Olha aí, chegou ali meio mundo de gente do Negro Anil, mas acabou chutando acima do que ele gostaria. Copa Cariri Sub-17, você acompanhando tudo aqui no replay, porque grandes momentos merecem replay. Estamos com 21 minutos desse primeiro tempo. Lá vem o Leão do Mercado. Deu uma pedalada por ali o Júnior, dá um tapinha na canhota, quem chega por ali é o Pedro Henrique. Faz o passe, bota a bola para dentro da área, tira a defesa. A sobra ainda do Guarani.
Fica trabalhando o Túlio. É pressionado. Segura, protege, mas recebeu a falta ali do Marcos Daniel. Você vê que o Túlio, ó, ele pega a bola, chega, é puxado, vem empurrado, faz o giro até que sofre a falta. O atleta da equipe rubro-negra. Vamos ver que vai para a cobrança. Chega por ali o Henrique Leite, também o Arthur. Prazeres da Carne, o melhor churrasco, o melhor som ao vivo de Juazeiro do Norte, ali na Avenida Padre Cícero, ao lado da Cajuína São Geraldo. Vai se divertir, vai no Prazeres da Carne. Olha o Arthur, chutou direto no gol! Bem colocado, fez a defesa o goleiro Samuel. Não deu sobra para ninguém. O goleiro do Negro Anil já procurou fazer o lançamento direto pro ataque. Olha ali o Luizinho. No meio de dois, quando tentava dar o passe, foi pressionado. E a bola fica com a defesa da equipe do Guarani. Daqui a pouco tem Casa e Crato, às 18 horas. E a gente acompanhando também aqui pela primeira rodada da Copa Cariri Sub-17. Acesse lá www.replay.tv.br. Se inscreve no YouTube, segue no Instagram. Oi, Casa e Barbalha. Obrigado, Josué. E Casa e Barbalha. O Crato folga nesta rodada. Apesar do jogo ser no Aldão, o mando de campo é do Icasa. Lançamento procurando o Jonas. Toque de cabeça por ali foi do Joabson. Chega o Júnior. O Júnior acabou segurando ali. O árbitro disse que o último toque foi do jogador do Guarani. E deu arremesso manual pro Cariri. A galera tá nervosa, Leandro. Tá nervosa. Quero já ouvir aqui o Leandro. Deixa eu ouvir aqui quem tá também aqui no chat. Gabriele tá por aqui. Bora, Leão. Juanzinho. Júnior Balada tá por aqui. O Endo também tá por aqui. Cadê aqui mais aqui? André Fidelis. Na torcida pra cima, Marcos Daniel. Jussara Carvalho. Boa tarde. Atrás do gol do Guarani, lá em cima tem imagem de um santo. Que santo é aquele? Minha querida Jussara, é o Santo Antônio. É o monumento de Santo Antônio. Foi inaugurado, fez 4 anos agora, não foi, Leandro? 4 anos, abril de 2022. Tivemos a inauguração do monumento de Santo Antônio, que é padroeiro do município de Barbalho. Ok, Jussara? Tá aqui olhando. Vandim já tá aqui de olho esperando o jogo de casa. A Vivi também por aqui, a torcida pelos amigos do Cariri. Cecília Maria, Guarani escalado errado. Já está reclamando da escalação também a Cecília. Meu querido Leandro, estamos aí naquela parada da hidratação. E aí, o que você está achando desse primeiro tempo? Por enquanto, o placar teimoso de 0-0, Leandro. Pois é, aquele primeiro tempo com um início de muita bola longa, chutão, principalmente do time do Cariri. Agora a bola começa a baixar um pouquinho mais. O Guarani já tem essa postura, troca passes com tranquilidade, sem querer se afobar tanto, valoriza essa posse de bola, faz a inversão de jogadas, sempre movimentando o seu meio de campo para vir buscar o jogo, para participar nos espaços vazios deixados pelo time do Cariri, e assim vem chegando, tendo boas chances de buscar o ataque pelo lado canhoto. Tá tendo um espaço ali para cima do Alisson, do time do Cariri, chegou já com uma boa chance de finalização numa bola alçada na área, numa inversão de bola, né? Como a gente vem comentando, a bola sobrou aqui no lado direito com o camisa de número 17, o David, que tentou o chute, acabou sendo bloqueado. Teve algumas oportunidades também de cobranças de falta, que foram faltas perigosas, bem próximas da grande área, e o Cariri tentou responder com um lançamento muito bom, feito ali pelo camisa de número 8, Daniel, para o Pedro Bala. Nas costas da defesa, ele viu passando bem ali o seu companheiro, mas na hora da finalização ele tentou usar o pé direito, onde o ideal seria tentar uma finalização com o pé canhoto. Acabou não conseguindo. E aí o Cariri, quando tem essa posse de bola, falta ainda ter essa mesma postura do Guarani, colocar a bola no chão, trabalhar mais. O meio de campo do Cariri está um meio de campo ainda com pouca participação dos atletas para virem buscar o jogo. Mais atuante, na minha visão, está sendo o Daniel, e agora acho que com essa conversa cabe ao jogo corrigir isso, tentar fazer com que os atletas participem mais, busquem esse jogo, trabalhem mais essa posse de bola, o Cariri, né, para chegar ao ataque, porque o Guarani está conseguindo. Tem jogadores de habilidade, que tem a força para proteger a bola, para vir conduzindo ela para o ataque, para buscar esse bom passe
em chegar para uma finalização de uma forma mais objetiva. E aí acho que o Guarani até então vem um pouquinho melhor por conta disso, porque adota essa postura de trabalhar mais a bola, de jogar com a bola no chão e chegar ao ataque do Negro Anel. Já tem bola rolando aqui. Depois da hidratação, olha por ali o Arthur. Tentou fazer o chute, não pegou legal. Melhor pro Joabson. E aí segue 0-0, Copa Cariri Sub-17. Grandes momentos merecem replay. Já tem jogador sentindo ali da equipe do Guarani. Bota a mão ali na altura da cintura. Jogador já sente alguma coisa, fica paralisada momentaneamente aqui a partida. É o Arthur, né? Que acabou se... Mas nessa idade, as coisas não têm a proporção que a gente imagina. Lá vem trabalhando o time. Pedro Matheus tentava. É liso Pedro Matheus, jogada individual. Quando tentava ali o drible. Aí recebeu a falta ali. Falta lado esquerdo do ataque. A equipe do Guarani. Fica na observada ali. Jogadores, torcida apreensiva. Pessoal presente aqui naquela torcida. Pode ser o primeiro gol do Leão do Mercado. Guarani na cobrança da falta. Pede atenção, orienta por ali o goleiro Samuel da equipe do Cariri. Lá viu o Leão do Mercado, lá vem chumbo grosso, a bola viaja lá no segundo pau. Aí acabou não pegando bem o domínio. O Pedro Henrique, a bola parada pode ser algo importante ali para buscar o gol. E o Guarani não está aproveitando bem, Leandro. Está tendo as oportunidades, está tendo a chance de alçar essa bola na área do Cariri. As bolas bem próximas realmente da grande área. Agora estava toda uma muvuca ali na frente do goleiro Samuel. A bola foi no segundo poste aqui para ninguém. Acabou não conseguindo fazer o prosseguimento da jogada. O Cariri tem que tomar cuidado. Está fazendo muita falta próximo à grande área. E aí o lance curioso ficou por conta da arbitragem, né? Ele marcou a falta, colocou a mão no bolso ali. Deu a impressão que ia puxar um cartão, mas acabou não assinalando. Até porque o Alisson, que fez a falta, já tem amarelo. É bola ali pro time do Leão do Mercado. Diniz Supermercado de canto a canto. Em todo canto tem o Diniz perto de você. Crato, Juazeiro, Barbalho e Missão Velha. Atendimento até as 9h30 da noite. Sempre apoiando o esporte profissional, amador, a cultura, grandes eventos. Tem também a parceria do Diniz Supermercado. Henrique Leite bate a bola na esquerda. Arthur faz o lançamento. Procura por ali com o Pedro. Pedro Henrique não teve domínio. Melhor para o time do Guarani, time do Cariri. Francisco Alisson, na hora da saída não pegou legal na bola. Já retoma o Leão do Mercado. Túlio faz o giro, tapa na bola. Bola com qualidade pro Pedro Henrique. Na hora de tentar a finalização, aí melhor para a defesa. Luizinho botou para correr lá pela direita o Matheus Cardoso. Ele faz o cruzamento. Olha o time do Cariri, a bola fica viva na entrada da grande área. Tira a defesa de qualquer maneira. Joabson. Chega por ali o Saiba aí. Recebeu a carga do Pedro Henrique, é falta. E agora não tem perdão. Vai ter cartãozinho, Leandro. Cartãozão do Pedro Henrique. Mais um amarelo no jogo aí pro time do Guarani, o Pedro Henrique, na visão da arbitragem, empurrou de maneira desproporcional aí, o pessoal reclama, mas aí o árbitro tá... Na verdade ele deu ali nas costas, né, cara, acabou... Tá próximo ao lance também, né, ele vê aí nitidamente o empurrão nas costas do jogador do Cariri, e aí assinala a falta com o cartão amarelo. Falta já cobrada. Davi recua, procurando o Joabson. Zagueirão faz o lançamento. Tentava por ali com o Pedro Bala, a bola ficou livre. Pro goleiro Ivan da equipe rubro-negra. É a Copa Cariri Sub-17, começando hoje. 5 equipes da região do Cariri. Crato folga nessa primeira rodada e a gente tá tendo aqui Cariri e Guarani. Olha o do Mercado tentando. Olha o Jonas, ele e o Simon. Simon dá um chutão pra frente. Fica ali o Jonas tentando dominar. Dá um tapinha. Chegou por ali o Pedro Henrique.
Aí tentava o domínio, não pegou legal o Pedro Matheus. Olha ali o chute! Chegou bem ali o Júnior. O Túlio dá a finalização, mas aí 2 tempos. Olha aí, a bola sobra pro Túlio, que arrisca. A bola dá aquela quicada, mas em 2 tempos fez a defesa o goleiro Samuel. Guarani de novo com a bola. O Luiz Miguel pro Henrique Leite. David tá na direita. Pediu, recebeu. A bola tocou ali no Simon. É arremesso manual pro Leão do Mercado. Guarani, passo a passo, pouco a pouco, trocando passes e chegando, buscando o ataque. O time rubro-negro. Olha o Túlio. Bola toca ali no Francisco Alisson. Aí deu um chutão na bola. Direto para a linha lateral. Arremesso manual favorecendo a equipe rubro-negra. Arthur. Chegou por ali o Júnior. De novo o Arthur. Procurava ali o Pedro. Pediu falta. O árbitro disse que não teve nada. Deixa com o Joabson. A situação que eu falo do Cariri. A defesa pega na bola. Não tem um homem no meio de campo para trabalhar. A ligação direta lá na frente. Buscando o Luizinho. E aí facilita a vida do Guarani. Toda bola sendo lançada. A defesa do Guarani bem postada, né, até o momento. Acaba facilitando. Marcos Daniel abre na direita. Chega por ali o Francisco Alisson. Engatou a quinta, deu um tapa muito forte pro Luizinho, muito forte. A bola foi direto para a linha de fundo. Copa Cariri Sub-17, grandes momentos merecem replay. Prefeitura de Juazeiro do Norte apoiando o esporte amador e profissional da terra do Padre Cícero. Logo, logo está começando o Jejunos, os maiores jogos estudantis, escolares do interior do estado, com certeza. Ano passado tivemos mais de 5.000 estudantes participando do Jejunos. Este ano, a expectativa é que esse número aumente. Foram 101 escolas, rapaz. Muita coisa. Lá vem o Leão do Mercado, Paulo José. Vai trabalhando com o Júnior. Pede que alguém se aproxime. Abre na direita. Chega por ali o David. Tentou botar a bola ali para dentro pro Jonas. Ele e o Matheus Cardoso, melhor pro camisa 10 do Negro Anil. Na disputa chega o Jonas. Continua com o Jonas. Lá vem o time do Guarani. Aí o Matheus vai ser isso? Não, já tem cartão. Aí é cartão amarelo agora, né? Pensei que ele tinha cartão, mas não tem o Matheus Cardoso. Ele montou agora. Matheus Cardoso ali, espera aí. Vou dar uma da capa do Batman. Olha aí, chega ali. Olha só o lance. Chegou, ganhou. Aí o Jonas vem e toma. Chega ali na disputa. Ainda o Jonas. Deu tapa aí o Mateuzinho chegou e disse: você é a capa do Batman. Assistindo muito o vídeo do circuito de Barretos. Matheus Cardoso fez a falta e levou o cartão amarelo. Bom jogador, o camisa 10 do Negro Anil. Mas na hora de marcar, às vezes falta aquele cacuete de marcador, né, Leandro? Jogador muito técnico, habilidoso. Muito bom na parte ofensiva, mas na defesa às vezes deixa a desejar. A movimentação dele ali acabou sendo errada, né? Ele ficou gingando ali, tentando proteger a bola. O jogador do Guarani, esperto, esperou a definição, conseguiu roubar a bola. Ganhou na parte física também. E agora ganha uma boa oportunidade na falta. Mais uma vez, bola alçada na área ali do goleiro Samuel. Lá vem o time do Guarani. Chega ali por ali o Arthur. Cruzamento, tira a defesa. A sobra é de quem? Sobra do Guarani. Arthur ainda na bola. Chutou direto no gol. Chega Samuel. Se antecipou ali o Pedro Henrique. Toma a bola e já faz lançamento procurando o ataque. Olha aí que tá o zagueirão ali. O Henrique Leite. Guarani na bola. Luiz Miguel. David. Tentou com o Jonas. Simon toma a bola. A bola fica ali com Pedro Bala. Ele e Luiz Miguel. Melhor para o zagueirão do Guarani. David. Vai trocando figurinhas a equipe do Guarani. Olha o Júnior.
Chegou na bola por ali o Davi. Já abre na esquerda agora com o Matheus Cardoso. Aí perdeu o time da bola ali. O Matheus Cardoso acabou fazendo a falta. É bola para a equipe do Guarani. Ô Leandro, o que é que o Cariri tem que fazer para poder ter mais consistência, né? A gente vê que o Guarani está mantendo a posse da bola até o momento. A maior posse de bola hoje, até agora, é do Leão do Mercado, Leandro. Tem que sair mais o time do campo de defesa, tá? As duas linhas muito próximas ali, cercando a grande área do Samuel, dá muito espaço para o Guarani jogar. A segunda bola é toda do Guarani. Acho que falta um melhor posicionamento da equipe para conseguir recuperar essa posse de bola, sair tocando e construir um bom contra-ataque. Quando tem a bola é muita ligação direta, passes errados. A questão física também acho que está pesando um pouquinho para o lado do Cariri. O Guarani está mais tranquilo no jogo. A gente ouve aqui o Marcos Vinícius pedindo muito 2 toques na bola para acelerar ainda mais. Agora, para o Guarani, acho que falta um pouquinho também finalizar, arriscar. Tá chegando, tá tendo oportunidade, mas se chutar, não vai sair gol. É falta pro time do Guarani. Manda um abraço, professor Giordani, rapaz. Tá lá em Fortaleza acompanhando, fazendo tratamento. Ele que passa por uma dificuldade de saúde. Que Deus abençoe imensamente aí o nosso querido professor Giordani. Se recuperando, fazendo tratamento na capital cearense. Um abraço, Giordani. É falta pro time do Guarani. Deixa a bola por ali, tá o Pedro Matheus. Fica a movimentação na entrada da grande área. Maximiliano Rodrigues chega ali e conversa. O pessoal diz, jogo da galera mais jovem é mais fácil que nada. Olha ali o Pedro, bota a bola dentro da área. Chega, faz a defesa. O Samuel. Na entrada da pequena área, não chegou nenhum pé rubro-negro. Goleirão do Negro Anil vai e faz a defesa. Já faz ligação direta. Olha o Luizinho com estilo. Dá um tapa no peito. Bota a bola lá na direita com o Marcos Daniel. Botou a bola na área. Chega, Ivan! De soco, o goleirão não quis conversa. Bola foi pra linha de fundo, é escanteio. Olha aí, ó. Marcos Daniel olhou. Deu aquele cruzamento dentro da área e o Ivan não quis se comprometer. Deu de soco na bola, botou pra linha de fundo. É escanteio pro Negro Anil. Pra cobrança sempre ele. Matheus Cardoso, camisa 10 do time do Cariri. Oferecimento Icanete. Seu provedor de internet no Cariri tem nome, é Icanete. Olha ali a bola viajando. Pedro Cardoso chegou lá do outro lado. O Francisco Alisson, mas a bola já tinha saído na linha de fundo. É tiro de meta, olha aí, no lance, no replay. Chegou meio atrapalhado, não pegou legal na bola o lateral da equipe do Negro Anil. O Ítalo tá por aqui pra cima, meus garotos. Rayana Lucas acompanhando. Chega já, a Rayane vai estar aqui comentando o jogo. Entre Casa e Barbalha, daqui a pouquinho aqui no replay. Amanda também tá por aqui. Vai Cariri, tá dizendo ela. Tá vendo o zagueirão? Luiz Miguel. Trabalha com Paulo José. Henrique Leite, abre da esquerda com Arthur. Dá um tapinha meio que adiantou demais. Chega ali o Francisco Alisson. Melhor pro jogador Davi, que toma e já bota pro Daniel. Olha o Luizinho. Escorregou o jogador do time do Guarani. É apenas arremesso manual. E fica o atleta do Guarani ali caído. Um do Guarani e um do Cariri caído neste momento. 40 minutos do primeiro tempo. Placar é justo, Leandro? Até o momento esse 0-0? É justo, é justo. Eu ia até destacar que o goleiro do Guarani, o Ivan, ele teve participação ali nos primeiros minutos, né? Aquelas 2 cobranças de falta do Cariri alçadas na área, que ele tentou defender, acabou soltando, mas a defesa conseguiu afastar. E agora há pouco ele deu esse soco para o escanteio. Fora isso, o Cariri não teve oportunidade clara de gol. Já o Guarani também chega, como a gente vem destacando, trabalhando a bola, de pé em pé, tem espaço, pega a bola da sobra, a segunda bola sempre do Guarani. E as bolas alçadas na área também não estão caprichando, não estão conseguindo acertar esse último passe e a finalização. Né, o Guarani teve essas oportunidades de pressionar, de acuar o Cariri no seu campo, mas falta usar o fundamento da finalização, bater a bola no gol para chegar a balançar as redes. Tem mais ritmo de jogo, tem mais volume, consegue passar mais tempo no setor de ataque, mas falta esse detalhe da finalização para que a gente tenha aqui uma alteração desse placar de jogo. Por enquanto vai sendo justo esse 0-0.
Um abraço aqui para Amanda Saquete, deve ser parente aqui do Pedro Saquete, né? Ela tá dizendo que tá lá em São Paulo, lá em São José dos Campos, em São Paulo, na torcida. Um abraço aí para Amanda Saquete, Gustavo Barbosa, bora Guarani, André Fidelis, bora Marcos Daniel, Juan também tá por aqui, bora Cariri, vamos meu sobrinho Ítalo, vamos Cariri, a Daiane Miranda também tá por aqui. Galera deixando o recado no chat, tá querendo também apoiar aqui o nosso trabalho, faz o Pix aí pro Replay. 88997248778, é o celular, tá? Fique à vontade. 88997248778, faz um Pix. Faz o Pix aí também, ajuda aqui. Colabora aí com o trabalho de toda a equipe do Replay, na cobertura do esporte amador profissional na região do Cariri, independente da modalidade. Futsal, futebol, handebol, basquete, masculino, feminino, juvenil, master, a gente tá dentro. Porque grandes momentos merecem Replay. Tá bem trabalhando ali, tentava o Arthur, do Arthur pro Júnior, lá vai o Júnior, passou pelo primeiro, pediu a saída, aí deu o arremesso manual. Bom, foi que eu vi uma lista. Meu bandeirinho não tinha marcado, não. Lógico, ele é do time. Faz parte, né? O torcedor fica de olho. Lá vai Francisco Alisson. Tira a defesa. Marcos Daniel dá um chutão pra cima. Matheus Barbosa. Aí não dominou legal. Melhor pro Túlio. Do time do Guarani. Abre na direita. David. Deu um tapa na bola procurando o Jonas. Chega por ali o Joabson. Arremesso manual pro Leão do Mercado. Você vendo aí do detalhe do replay. Joabson não quis conversa. Lá vem o Guarani. Joabson dá a proteção. Aí não deu para o atacante Pedro Henrique. 0-0 teimoso aqui da Copa Cariri Sub-17. É a primeira rodada abrindo aqui os trabalhos nessa competição que ano passado movimentou demais. E a gente esteve acompanhando tudo para você aqui no Replay, no oferecimento do Prazeres da Carne. O melhor churrasco, a melhor música ao vivo é no Prazeres da Carne, ali na Avenida Padre Cícero, ao lado da Cajuína São Geraldo. Bem pertinho do Giradouro, fácil demais de encontrar. Lá vai Davi, passou no meio dos dois, aí houve o toque, é falta. Davi, volante, foi lá na habilidade, ó. Quando tentava por ali, olha, ele pega a bola, acredita, mas foi calçado por baixo, é falta. É uma falta de longa distância, favorecendo a equipe do Negronil. Matheus Cardoso. Será que vai arriscar direto o Matheus, rapaz? Ele e o Davi. Davi chega, confabula, já saiu. Dá a impressão que vai cruzar, pega pouco espaço o Matheus Cardoso. A barreira rubro-negra fica ali no passinho, no sapatinho. Matheus Cardoso chuta, a bola foi direto para fora. Copa Cariri Sub-17, grandes momentos merecem Replay. Segue no YouTube, se inscreve aqui no YouTube, deixa o teu like, aciona o sininho sempre para que quando a gente tiver alguma coisa ali, alguma postagem, o próprio YouTube trata de lhe avisar. E se segue lá no Instagram e no TikTok, Replay com Tony Souza. Leandro, 45 minutos, já no primeiro tempo, um empatezinho assim que parece morgado. Olha, opa, que é isso, Luiz Miguel? Zagueirão na habilidade, fez linda jogada. É aquela jogada que quando funciona fica lindo, se perde. Olha o time do Cariri, tentava. Chega o Davi, toma a bola, dá um tapa, procurava lá do outro lado Pedro Saquete, melhor para a defesa. O Pedro Henrique não teve domínio, melhor para a defesa do time do Cariri. Francisco Alisson, Pedro Saquete, aí muito forte, arremesso manual. É aquele jogo assim que você espera alguma coisa mais, mas está faltando um pouquinho de capricho, Leandro. Muitos erros de passe nesse primeiro tempo.
O Cariri está tentando sair mais nessa reta final da primeira etapa, está tentando ocupar mais o ataque, mas falta uma aproximação, uma triangulação que tenha passes corretos, né? E acaba, no momento que é pressionado, optando pela bola mais longa, e aí erra o passe, dá a oportunidade do Guarani se recuperar na jogada, e aí a gente vai mantendo esse 0-0 morno desse primeiro tempo. Arremesso manual, bola fica ali com o Marcos Vinícius. Chega ali o Paulo José, recua pro Luiz Miguel. Agora ele no que conversa, botou a bola pra frente, Túlio. Chegou ali o Davi. Tira a bola, é lateral. Bola pro Leão do Mercado. David, procura o Jonas. Domina, dá um tapinha. David de novo, evita a saída, Jonas. Perde o time da bola, melhor pro Simon. Lá vem o time do Cariri. Pedro Bala tentava por ali, o Túlio dá o toque. E arremesso manual. Estamos nos acréscimos do árbitro Maximiliano Rodrigues. Ele pede para voltar. O Simon andou um pouquinho, uns 5 metros só. A bola lateral do Negronil. Pode ser o último lance deste primeiro tempo. David toca a bola para ali lateral. Mais um arremesso manual. De lateral em lateral, o Cariri vai se segurando no ataque. Jorge Saquete também por aqui, lá em São José dos Campos. São Paulo acompanhando o replay. Toque de cabeça da defesa. Aí deu a proteção ali o Henrique Leite, melhor pro Ivan. Agora Ivan tenta ligar o contra-ataque. O Pedro não teve domínio, melhor pro Davi. Joabson não pegou bem na bola. Pedro Henrique tocou. Perde e ganha danado. Do Daniel pro Davi. Do Davi tentava ligar ali pro Luizinho. Espirrou o taco, melhor pra defesa. O Leão do Mercado responde. Joabson. Túlio. Protege, olha pra quem tocar, puxa no meio. Ainda com o Túlio, é habilidoso. Aí perdeu o time da bola. Matheus Cardoso. Quando tentava por ali o Joabson, apita Maximiliano Rodrigues. Fim de papo neste primeiro tempo. 0 para a equipe do Guarani, 0 também para o Cariri. Movimentação das duas equipes neste 0-0. Leandro Santos. Vamos já conversar com o Otacílio Neto, que está por aqui. Chegue para cá, Otacílio. Arrodeia. Antes que o Otacílio chegue por aqui, meu querido Leandro, gostou desse primeiro tempo ou você esperava mais? Esperava um pouco mais, Tony. A gente vê essa garotada, né, que aquela questão da afobação, que quer fazer gol, quer ir pro ataque. A gente viu a edição do ano passado, uma competição com vários gols bonitos, né? Onde tivemos até o próprio Pedro Ian se destacando no time do Crato como artilheiro, fazendo em média mais de um gol por jogo. E a gente viu essa primeira etapa com uma movimentação um tanto mais nervosa, com a decisão errada ali da última bola. E o Guarani tendo um pouco mais de vantagem nesse primeiro tempo, porque foi uma equipe que valorizou a posse de bola, trocou mais passes, saía em grupo, né, para o ataque, saía em conjunto, em bloco, trabalhando essa bola, se posicionando bem dentro de jogo, tendo a oportunidade de recuperar a bola sempre que o Guarani dava essa sobra. O Cariri, na verdade, dava a sobra ali para o time do Guarani e assim ocupou mais o campo de ataque. Porém, falhou no momento da finalização, da definição da jogada, acabou não concluindo bem e não conseguiu mudar esse placar no primeiro tempo. O time do Cariri começou chegando mais ao ataque, o Guarani foi um Guarani mais faltoso ali nos primeiros minutos, fazendo muitas faltas, principalmente aqui no lado canhoto do ataque, onde o Cariri tinha essa oportunidade de lançar a bola na área para ver ali o prosseguimento da jogada poderia acontecer. Nas duas primeiras bolas lá alçadas na área, o goleiro, o Ivan, ele conseguiu fazer a interceptação, mas sempre dava uma sobra, né? E aí o time do Guarani conseguia afastar o perigo com a sua defesa, conseguia tirar essa bola ali da defesa, evitando o primeiro gol do time do Cariri. Mas num conto geral é um time que ficou muito postado na defesa, que faltou trabalhar o seu setor de meio de campo,
para tentar uma finalização mais perigosa. Teve uma chance com o Pedro Bala, numa bola que foi lançada pelo Daniel ali, viu o Pedro passando bem nas costas da defesa, mas ele optou pela finalização de pé direito, acabou não conseguindo concluir no gol, né? Acredito que se ele usasse o pé canhoto no momento daquela finalização, poderia ser mais perigoso. Já o Guarani teve chances mais claras com o Davi, o David, na verdade, aos 14 minutos, onde uma bola que o Guarani trabalhou pelo lado canhoto fez a inversão, o jogador chegou aqui nas costas da defesa, o David, e finalizou mandando sobre a meta do goleiro Samuel, e teve uma chance também na cobrança de falta do Arthur aos 22 minutos, as chegadas mais perigosas do time do Guarani nessa primeira etapa. No mais, essa questão de ter a posse de bola, ter esses erros de passe, e a gente mantém esse 0-0 justo até aqui pelo que apresentou as duas equipes nesse primeiro tempo. Como o Tony destacou, intervalo de jogo, a gente está vendo aqui essa movimentação da garotada, o presidente Zé Ivan está por aqui, o técnico do time do Guarani de Juazeiro na Taça Fares Lopes está aqui também no estádio Naldão acompanhando o jogo e vai conversar com o Tony Souza nesse nosso intervalo de jogo. O Tony está ali se organizando com o Tacílio para falar conosco nessa transmissão. Tudo pronto? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir o treinador? A gente vai fazer o seguinte, antes de conversar aqui com o Otacílio Neto, vamos trazer aqui um recado para a galera, porque a gente vai ter a festa Farroupilha, agora em setembro. A gauchada aqui da região do Cariri vai realizar a festa Farroupilha, Valda Perboni, Luiz Gaúcho, tem uma turma boa. E aí vou dar um recadinho para você. Se liga aí nesse recado para a galera, todo mundo participar da festa Farroupilha. Olha aí. Vem aí, a 7ª Festa Farroupilha do Cariri, dia 19 de setembro de 2026. Mas que barbaridade, tchê! Prepare-se para um dia inteiro de muita cultura, tradição, boa comida e momentos inesquecíveis, reunindo amigos e familiares. Você vai curtir Machadinho e Grupo Balanço do Sul. Vai, Balanço do Sul! Avelino do Acordeon e Adriano Guerra. Aí tem que falar também que vai ter o costelão, vai ter o arroz carreteiro, aquelas comidas gostosas lá do Rio Grande do Sul, tchê. Local Arena Toca Cariri, ao lado da Ceasa em Barbalha, na Avenida Leão Sampaio, 2225, Bulandeira, Barbalha. Informações 99999-3020, falar com Gaúcho, 99918-3131, Valda Perboni e 99700-1900, falar com Franco. Todos os caminhos levam em setembro para a festa Farroupilha. Então aproveite que esse costelão... Olha, eu sei que tem gente que é vegano, tem gente que é vegetariano, mas eu gosto desse churrasco, rapaz. Pensa no churrasco bom. É o churrasco aqui da galera, da gauchada que tem aqui da região do Cariri. Então você está convidado aí a fazer parte da festa Farroupilha. Mais uma edição, né? Vários anos que acontece. Este ano vai acontecer ali, ao lado do Ceasa, tá bom? Lá na Toca Cariri. Muito bacana o ambiente. Bom, então estamos ao lado aqui, Leandro Santos e eu, ao lado do Otacílio Neto. Cracaço de bola, esse cara jogou demais e hoje está sendo técnico de futebol. É o torcedor. Guto chegou, olhou assim, lembrou dos bons tempos do Corinthians, quando ele estava lá. Otacílio Neto, Ronaldo Fenômeno. Era um timezinho mais ou menos, hein, Otacílio? Dava pra brincar. Dava pra brincar, dava? Pois é, rapaz. E jogou por várias equipes do futebol brasileiro. E quando veio pro Ceará, primeiro time cearense que ele jogou foi no Leão do Mercado, no Guarani. E foram tempos bons também no time do Guarani como jogador, né, Otacílio? Prazer estar lhe recebendo aqui no Replay, meu. Obrigado, Tony. Obrigado a todos aí do Replay. Feliz de poder retornar ao Leão do Mercado, né? O primeiro clube que me acolheu, meu retorno às origens, né? Ao Ceará. E foi onde tudo começou, onde não quis mais voltar para São Paulo. Daqui fui pro Azulão, do Azulão rodei, vim pro Barbalha, também fomos campeões aqui, tem um título aqui no Barbalha 2018, voltando o Barbalha à Elite, e o Guatu voltando à Elite 2017, onde nunca tinha chegado, o Barbalha nunca tinha chegado. Vice com o Guarani, vice com o Horizonte da Fares Lopes e campeão da Fares Lopes também com o Floresta. Então, assim, na minha rodagem aqui no estado do Ceará, graças a Deus tem coisas boas. E como treinador, campanha foi essa do Iguatu. Tinha muita gente dizendo que não ia para canto nenhum. E o Iguatu, rapaz, acha até que o regulamento, eu sou contra esse negócio de decisão dos pênaltis. Poderia ter ido pela melhor campanha, o Iguatu tinha passado, estava aí com uma mão já na Série C, velho. Verdade, né? Após a nossa eliminação nos pênaltis, foi onde
eles colocaram esse novo modelo de campeonato, né, de competição, que melhor campanha, decidir em casa e 2 resultados iguais avançariam, né, para o acesso. Mas é assim mesmo, né, tudo conforme Deus quer, tudo como Ele planeja. A gente parabenizar o grupo, desde que sempre parabenizo a minha comissão pelo belo trabalho. Ninguém faz nada sozinho, né, foi com muito trabalho, muito empenho, muito pé no chão, né, o elenco abraçou demais a ideia e eu creio que foi onde isso tudo aconteceu. Leandro Santos, aproveitar esse intervalo tem que ser bem produtivo aqui na Copa Cariri. Otacílio, falando um pouco da sua carreira dentro de campo, fora de campo você também já esteve ali trabalhando como auxiliar, com o Rocha, lá no Guarani, no Iguatu. O que deu para aprender, para começar essa carreira, o que foi que você tira de melhor ali, que você conseguiu extrair para começar essa carreira e começar também nas cores do azul do Santos? Verdade, a minha primeiro trabalho como auxiliar, né, meu primeiro trabalho como auxiliar foi com o Breno no Sub-20, né, em 2024. Do Marcos Vinícius. Olha o lançamento da... né, e aí eu fiquei à frente do Sub-20, né, e só fizemos uma derrota, foi contra o Fortaleza na fase de mata. E aí na sequência, quando o Austin retorna, eu tinha vindo de auxiliar, né, do Cearense, que foi aquele quase um descenso ano passado. Eu permaneci como auxiliar junto com o Breno ali na Série D com o Austin, um cara que aprendi demais, né, um cara que eu tenho muito respeito, foi atleta dele, depois fui aluno também na beirada do campo. Temos um título de Taça Parecis juntos, né, já como comissão, que foi esse ano pelo Azulão. E feliz demais, todos pelo sucesso do Otto, todos pelo sucesso do Breno, né, pessoas que eu tenho muito carinho, muito apego, o próprio Pedro que está também aí, é um cara que tem muita consideração, né, e hoje vestindo a camisa do Guarani, espero que a gente possa montar um time bacana para que a gente possa fazer um bom trabalho. O pessoal já vai entrar ali. Quem já está certo no Guarani para Taça Fares Lopes? A gente já tem nomes aí, bons nomes, né, para que a gente, se Deus quiser, possamos fazer uma boa competição. Calcinha, vamos lá. Tem um fã da calcinha Quem preta, pode já né? pegar aqui? Diga aí, o Thales vai para lá, o lateral esquerdo estava no Iguatu? Estamos conversando, é uma das peças que eu preciso, que eu já conversei com ele. E que ele possa vir nos ajudar. Conversou com o Otacílio Marcos também? Também. Quem não quer? Mas não pode nem dizer aqui, Guarani confirmar. teve essa ameaça de não participar, mas chega tão forte para brigar pelo título. Se Deus quiser, né? A gente, como eu falei com o Zé, né? Fez um vídeo sobre demais. Como a gente vai entrar, para que a gente possa montar uma equipe competitiva. Goleiro. Estamos lutando aí pelo Zé Rafael, Jefferson, né? Tem outros nomes também. Ô, rapaz. Aí, ó, nomes vão surgir. Fique por aí que daqui a pouco a gente conversa mais, viu, gente? O Otacílio Neto tá aqui, o homem já soltou uns nomes bacanas aqui pra gente, do Guarani, que vai começar o segundo... Rapaz, pense no intervalo produtivo, foi esse daqui, viu, Leandro? Esse intervalo aqui... Ingrid, não ache ruim não, viu, Ingrid? Não ache ruim não, que a conversa é boa. A Ingrid fica só fiscalizando aqui fiscalizando aqui Zé Ivan, rapaz. Tá aí o nosso querido Otacílio Neto, técnico do time do Guarani, trazendo algumas situações pra gente aqui do replay. E tá tudo pronto pro segundo tempo. Vamos ter que já observar, a gente ficou tudo ali. Não pegamos ali quem mudou, quem entrou, quem saiu. Vamos já pegar aos poucos quem entrou, quem saiu das equipes, tanto do Guarani como também do time do Cariri. Mas deu para dar uma animada na torcida do Leão do Mercado. Olha, são bons goleiros, viu? Zé Rafael, Jefferson. Vamos ver aí quem vem pro time do Guarani nessa Taça Fares Lopes. Tá tudo pronto pro segundo tempo aqui no estádio Lírio Caloi Naldão. Copa Cariri Sub-17. Empatezinho teimoso de 0-0. Já estou observando por ali, já tem o Franklin Jason. O Cabal tá e o Arthur Lima também. Tem bola rolando no segundo tempo. Entrou o Jason, Franklin Jason 13. Entrou quem mais? O Cabal, 16. Pois é, o Cabal 16, que é o filho do Cabal, né? O Iago Cabal. Vamos já conversar, o Otacílio Neto. Quando eu converso com você, eu fico animado. Tentava por ali o Guarani, mas chega Francisco Alisson. Já entraram aí Franklin Jason, o Iago Cabal. Camisa número 18 também, Arthur Lima. E o Arthur Lima, 3 jogadores. Mudança no atacado aí, o técnico Gil Cabral. O Gil que é tio, né, do Iago Cabal.
Cabal que jogava muito, diga-se de passagem, né? Hoje é preparador de goleiros. Estava no time, trabalhou muito tempo com o Washington Luiz. Confesso que tem que até ver se o Cabal volta a trabalhar com o Washington em casa ou se ele foi para o Atlético de Cajazeiras com o Raimundo Wagner. Confesso que não sei, vou procurar saber dessa história. Já tentava por ali o Guarani. O Guarani é a mesma equipe que terminou a primeira etapa, né? Sem mudanças no Leão do Mercado. Lateral lá pela esquerda. Chega o Arthur, bota a bola na área. Houve o toque de cabeça ali pelo Pedro Henrique. Francisco Alisson fez a proteção, deixou a bola sair pela linha de fundo. Tiro de meta favorecendo o Negro Anil. Copa Cariri Sub-17, grandes momentos, merece replay. Competição tá só começando. Se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, segue no Instagram e no TikTok, Replay com Tony Souza. Muitos vídeos, muitas informações para você. Chega por ali o goleirão Samuel. Daqui a pouco tem Icasa e Barbalha. Rodada dupla aqui no Inaldão. Cabal chega, trabalha a bola. Chega ali o Francisco Alisson. Olha a falta. A falta ali. O árbitro atento. Bola em cima do Júnior. Camisa 8 da equipe do Guarani. A garotada não é de fazer muita falta, mas quando faz também, Leandro. É pra estralar. Não. É. Tem pressa o Guarani. Aí a falta não foi legal. Não pegou legal o Pedro Matheus. Faz o giro por ali o atleta do Negranil. Francisco Alisson bota pra correr. Chega ali o Jason. Engatou a quinta. Chegou ali, botou o corpo. O Henrique Leite, ainda o time do Cariri. Olha o Jason, dá o drible, chega chutando em cima da defesa. Daniel, toque de cabeça. Tentava o Pedro Bala, bem colocado, fez a defesa ali o Ivan. E que jogada foi essa, rapaz? O Jason fez festa na direita. E quase o Cariri abre o placar. O Jason entrou animado no jogo, Leandro. Entrou fazendo fila ali, boa jogada, bons dribles. Mas aí na hora do passe ele tentou uma outra finta ali, acabou perdendo a posse da bola. Mas já mostra outra postura, já mostra um time se lançando ao ataque. O time do Cariri no começo desse segundo tempo. Só para confirmar, Tony, saíram de campo o Luizinho, o Matheus Cardoso e o Pedro Saquete, as 3 alterações do Cariri. Pronto, Matheus Cardoso, Luizinho e Pedro Saquete saindo, portanto, na equipe do Cariri. E é falta para o Negranil, lado esquerdo do ataque. Maximiliano Rodrigues fica por ali. Orienta a barreira. Se preocupa por ali o Leão do Mercado. Orienta também o goleirão Ivan. É falta de longa distância. A bola viaja. Toque de cabeça, defesa. A sobreda do Guarani. Mas o árbitro acabou dando falta de ataque do atleta do Negranil. Prazeres da Carne, o melhor churrasco, o melhor som ao vivo de Juazeiro do Norte é no Prazeres da Carne. Faça sua confraternização, evento, tem um espaço lá muito bacana para eventos também no Prazeres da Carne. Fica ali na Avenida Padre Cícero, ao lado da Cajuína São Geraldo. Bem facinho de você encontrar em Juazeiro do Norte. Vai trabalhando a bola pela direita. Guarani com o David, faz o lançamento. Procurou ali o Pedro. A bola acabou passando direto nas mãos do goleiro Samuel. Deu um tapa na bola por ali o Arthur Lima. Pedro Bala. Arthur Lima vem tentando na velocidade. Vai na briga. Vai pro chão. O toque foi para dentro do gol, mas o árbitro já tinha marcado falta do atleta do Negranil. Veja aí o lance. O Arthur Lima vai na velocidade, o jogador protege. Dá realmente uma forçadinha ali, né, Leandro? Chega fazendo a carga nas costas do defensor do Guarani. Mas destacar a melhora do Cariri. Melhorou muito com a entrada dos 3 jogadores.
o Cabal mais na contenção, dá mais liberdade para o Daniel, e aí o Jason caindo pela direita e o Arthur Lima dá mais mobilidade ao ataque que estava inofensivo no primeiro tempo. Agora é pressão para cima do Guarani, que vai tentar sair mais no contra-ataque. Vamos ver como se comporta o Guarani agora sendo pressionado, coisa que não acontecia tanto no primeiro tempo. É verdade, quando tentava sair ali o Iago Cabal, o árbitro acabou marcando ali uma falta. Fica caído ali o Jonas. Um abraço Ailté Alencar, boa tarde a todos, um bom trabalho, parabéns pela transmissão, valeu Ailté. Elmo Mariano, grande abraço, nosso querido Elmo Mariano lá da Federação Cearense de Futebol, tá na CBF também, rapaz, tá viajando aí, representando a CBF, um abraço. Como é bom a gente ver competições de base também acontecendo aqui na região do Cariri. É falta pro Leão do Mercado, vai lá pro outro lado. O Arthur, o Iago Cabal, vamos ver se vai mais alguém, não, só o Iago Cabal, um jogador apenas na barreira. Falta cobrada, bola viaja do segundo pau, passa por todo mundo, vai direto para a linha de fundo. Copa Cariri Sub-17, grandes momentos merecem replay. Icanet, seu provedor de internet no Cariri tem nome, Icanet. A internet do replay no Inaldão é Icanet, a internet do replay do Romeirão também é Icanet. Diniz Supermercado, de canto a canto, em todo canto, tem o Diniz perto de você. Incentivando o esporte, a cultura, grandes eventos na região do Cariri. Prefeitura de Juazeiro do Norte, no apoio ao esporte amador e profissional na terra do Padre Cícero, em breve estará na realização do Jejunos. Expectativa para um grande evento. Arremesso manual ali para a equipe do Cariri. Cariri melhorou muito no segundo tempo, mantendo a posse da bola, chegando. Lá vai Jason, procurando ali o Pedro Bala. Domina, tem dois jogadores rubro-negro, tentou o drible. Chega de qualquer bandeira ali. O Paulo José bota a bola para a linha lateral. É mais um arremesso manual para a equipe do Cariri. Lá vai Jason. Pedro Bala faz o cruzamento, a bola toca no Luiz Miguel. E vai para defesa. É escanteio. A bola acabou se dirigindo direto para a linha de fundo, escanteio para a equipe do Cariri. Jason na bola. Daqui a pouco tem Casa e Barbalha, hein? Segundo jogo. E a gente fica direto aqui. Lá vai o Jason, a bola por baixo. Pedro Bala, a bola sobe, tentava ali a bicicleta, não pegou legal o posicionamento, caiu, a bola ficou nas mãos do Ivan. Ivan tem pressa. Arthur Lima. Abre na direita, melhor pro Arthur. Faz o lançamento. Procurando ali o Pedro. Pedro Henrique domina, no meio de dois. Retrocede a jogada. Ainda com ele. E aí o Arthur Lima foi tocado, foi ao chão, segurou a bola. É bola pro time do Cariri. O árbitro Maximiliano Rodrigues chega ali, conversa com o Cícero Melo. Confabula ali a arbitragem. Davi trabalha a bola. Chegou ali o Alexandre, vai na marcação. Davi recua com o goleiro Samuel. Agora é o Guarani que faz aquela marcação alta. Samuel faz o lançamento. Procurava o Pedro Bala, melhor para o time do Guarani. Lá vai no contra-ataque ali o Jonas, foi derrubado. Cartãozinho amarelo ali. Cartão amarelo ali para o jogador da equipe do Cariri. Pareceu o zagueirão ali, o Joabson, né, Leandro? De longe aqui deu a impressão de ser o Joabson, camisa número 4, cartão amarelo para o time do Cariri. Teve que matar a jogada. A situação é bem semelhante ao primeiro tempo, só se invertem os papéis de cada time, né? Agora o Cariri se lança ao ataque, o Guarani tenta responder no contra-ataque. E aí tem a chance da bola na área
com a falta, né? As bolas alçadas na área. A gente viu no lance anterior agora há pouco o atacante do Guarani sozinho, meio a 4 marcadores. Então, o que aconteceu no primeiro tempo já não consegue se repetir no segundo tempo. O Cariri melhorou bem o seu posicionamento. Cabe agora o Guarani buscar as alternativas para chegar ao gol que teve próximo no primeiro tempo. Agora tem que lançar-se mais ao ataque o Leão. Olha a bola direto no gol. Samuel em 2 tempos fez a defesa. Era o Arthur, né? Chutou direto de canhotinha, mas estava bem colocado o goleirão do Negro Anil. Agora a saída não foi boa, a bola não pegou velocidade. Retoma o Guarani. Passe errado, o Arthur não deu nada. Tentava o Pedro Bala melhor. O atleta era do Guarani, porque já tomou de novo o Cariri. Jason. Pedro Bala. Vai para a linha de fundo. Tentou o drible. Aí chegou ali o ladrão, toma a bola. É o Pedro Matias, está ajudando a defesa. O lançamento foi pro Pedro Henrique. Sobra a bola com o zagueiro. E agora fez a falta o Pedro Henrique. Fica caído o jogador do Negranil. Você vê ali, ó, o lance. Domina a bola. E o Pedro Henrique vai lá e foi a forma parecida que o Pedro Henrique levou cartão amarelo. A diferença é que essa foi pela frente, a outra foi por trás, Leandro. Tá penando um pouquinho, tá só aqui em meio à defesa do Cariri. Ele matou a jogada, a garotada também, a cada lance é uma gritaria danada pedindo cartão. Já temos alguns pendurados no jogo, mas falta apenas já para marcar normalmente. A bola segue e lá vem o Guarani buscando mais uma vez o contra-ataque. Lá vai agora o time do Guarani. Pedro Henrique vai na briga, chega por lá. O Alexandre Freitas bota a bola para a linha lateral. Um abraço pro Daniel lá em Pena Forte acompanhando. Um abraço, Daniel, valeu, Murilo José. Galera boa aqui acompanhando a gente através do YouTube. Aproveite e se inscreve aqui, tá? Se inscreve e dá aquele like, dá aquela curtida, que é importante. Lá vem o time do Guarani, bola cruzada. Chegou por ali o Davi, tira a bola. A sobra ainda é do Leão do Mercado. Errou melhor pro Pedro Bala. Aí na hora de dar um tapa, sofreu a falta. Vai pintar amarelinho ali. Vai ser expulso. Já tem amarelo Luiz Miguel. Perdeu o time da bola o Luiz Miguel. Fez a falta, recebeu o segundo cartão amarelo. E foi expulso. Bom zagueiro, diga-se passagem. Vinha muito bem na partida o Luiz Miguel. E acabou fazendo a falta. Olha aí, na hora da saída, ó. O Guarani chega, o jogador Pedro Bala. E aí chegou um pouco forte, realmente. Perdeu o tempo da bola. Atingiu o atleta da equipe adversária, Leandro. Chegou totalmente atrasado ali na disputa, né? O jogador do Cariri já havia tocado a bola. O Miguel acertou apenas o atleta do Negro Anil. Já tinha um amarelo. O lance aí infantil, né? A bola lá na linha de meio de campo. E aí acaba tomando o cartão vermelho. Prejudica o Guarani, que vai jogar agora quase que mais 30 minutos aí com o jogador a menos. Bom jogador, Luiz Miguel, via se destacando, atuando bem, jogador tranquilo, habilidoso, mas acabou levando 2 cartões amarelos, sendo expulso. Fica com um jogador a menos o time do Guarani. 14 minutos do segundo tempo. Vamos ver se o Negranil aproveita essa superioridade numérica. Olha o Jonas. Léo do Mercados, domina, fica na marcação ali o Simon. Jonas recua um pouco a bola, olha o Túlio. Chutou em cima do Arthur Lima. Ainda o Túlio. Toma a bola. Jogador do time do Cariri. Lá vai o Arthur Lima pela canhota. Toca a bola. Pedro Bala. Chega providencialmente por ali o Paulo José. E tira o que poderia ser o primeiro lance de gol real da equipe do Cariri. Olha o Léo do Mercado. Pedro Henrique. Tentou dar o drible. Aí chegou o Joabson. Fica com a bola. Pressionado. Tá sozinho, vai pro chão, pediu falta, o árbitro deu. 15 minutos do segundo tempo, 0-0 aqui na Copa Cariri Sub-17. Grandes momentos merecem replay. Você acompanha tudo aqui através da Icanet, seu provedor de internet do Cariri tem nome, é Icanet. A internet do replay do Romeirão é Icanet, a internet do replay no Inaldão também é Icanet.
Diniz Supermercado, de canto a canto em todo canto, tem o Diniz perto de você. Crato, Juazeiro Barbalho e Missão Velha. E o Espaço de Dança Aline Silva, novas e modernas instalações, fez 8 anos agora em agosto, hein, Leandro? Exatamente, 8 anos, recém-completados, novo endereço, Rua São Francisco, 319, lá no bairro Pinto Madeira, na cidade do Crato. E ontem lançado oficialmente o terceiro espetáculo da temporada, né, 2026, Um Legado de Fé. 25 de janeiro sempre será especial, onde o Espaço de Dança vai contar a história da Santa Cruz da Baixa Rasa, uma devoção da família da Aline Silva. E uma devoção de muitos caririenses, né? Muitos caririenses. A Santa Cruz da Baixa Rasa que movimenta milhares de pessoas nessa romaria ano a ano aqui a região do Cariri. Vale a pena conferir, gente. Acompanha, segue no Instagram, Espaço de Dança Aline Silva. E aproveita, você tá ali pelo Crato, mantém a sua forma dançando no Espaço de Dança Aline Silva. Lá vai o Cariri. Pedro Bala, dá um tapa. Procurando ali o Francisco Alisson. Vai na disputa. Lá vem o time do Negro Anil. Francisco Alisson ainda. O último toque foi do atleta do Guarani, é lateral. Mas tem um jogador do Cariri sentindo por ali do outro lado. 17 minutos. Pessoal acompanhando. Gustavo Barbosa, bora Leão do Mercado. Tá na expectativa aqui o Gustavo Barbosa, torcida de casa do Barbalha. Daqui a pouco tem Casa e Barbalha pela Copa Cariri Sub-17. Aproveita, faz o Pix, galera. 88997248778. Faz o Pix, apoia o nosso trabalho aqui de divulgação do esporte caririense. 88997248778. Aproveita, manda mensagem lá no PV do Instagram, Replay com Tony Souza. Vamos bater o papo. Seja parceiro também aqui do nosso trabalho. Leandro Santos, o 0-0 teimoso, Leandro. Teimoso, muito por conta da afobação da garotada, algumas precipitações na tomada de decisão. Por exemplo, agora no lance do Cariri vindo para o ataque, o jogador camisa de número 13, o Jason, ele tentava puxar a bola para a zona morta do campo, para a lateral de jogo. Ganhou ali ainda a posse da bola, mas ele poderia trabalhar com alguém já pela intermediária, buscar uma aproximação, uma troca de passes. Acaba não conseguindo fazer isso por essa questão da tomada de decisão errada. Tem um jogador do Cariri sentindo ali bastante, é o camisa 5, Davi, parece ali cãibras, tá no chão sentindo bastante, o capitão da equipe do Negro Anil, no momento que o Guarani também faz 2 alterações. O Guarani tem que mudar a postura, com 11 já estava sendo pressionado. Agora vamos ver como se comporta com um homem a menos, o Cariri tendo mais espaço no campo de ataque para jogar, com mais velocidade, coisa que não fazia no primeiro tempo. Era um jogo muito ali fora de ritmo. Agora o time acelera mais esse jogo. Agora, como eu venho falando, é ter a tomada de decisão correta, buscar uma aproximação para fazer um passe certo e arriscar no gol. Tem que chutar, é um fundamento que tá faltando nesse jogo de abertura de hoje da Copa Cariri Sub-17. Parece que não vai dar pro jogador, né? Pro Davi. Vai saindo de maca ali o Davi. Momento que o time do Cariri, aliás, do Guarani muda. Saiu o Pedro Henrique, camisa 9, para a entrada do Alberto com a 21. Alberto em campo com a 21 no lugar do Pedro Henrique, camisa 9. E saiu também o Júnior, camisa 8, para a entrada do Augusto, camisa 15. Augusto com a 15 em campo. Saindo o Júnior, camisa 8, mudanças também no time do Guarani. E o Cariri é outro time, né? Acabou mudando muito a postura. E vai mudar, não vai sair, não vai dar pro Davi. Vai mudar, daqui a pouco o time do Cariri, daqui a pouco tem o Mozão. Mozão daqui a pouco em campo no time do Cariri. E já entrou, né? Saiu o Davi. Com a 5 entrou o camisa... Cadê? 17, né? 17 aí. 17 pro Mozão do Cariri. Mozão! Vamos ver como é que vai sair o Mozão aí no time. Tá vendo o Leão do Mercado pela direita. Chegou por baixo ali. Já tira a bola o Arthur Lima. Ajudando a defesa. Lembrando que o Guarani tá com a menos desde os 14 minutos do segundo tempo. Lá vem o David pela direita. Adiantou demais a bola. Fica com o Joabson. Dá um chutão pra frente. Aí acabou errando o direcionamento. A bola foi direto pra linha lateral. Prazeres da Carne. O melhor churrasco. O melhor som ao vivo pra você em Juazeiro do Norte é no Prazeres da Carne.
um ambiente agradável para confraternização, para você levar a família, os amigos. E o som ao vivo é de primeiro e o churrasco então nem se fala. Fica ali na Avenida Padre Cícero, ao lado da Cajuína São Geraldo. Lá vem o Cariri. Alexandre Freitas vai segurando a bola. Dá um tapa na direita, chamou o Francisco Alisson para o jogo. Já vem a marcação do atleta rubro-negro, ainda Francisco Alisson. Aí tentava com o Jason, mas o Josivaldo Pereira dedurou e o Maximiliano Rodrigues apitou. Impedimento do ataque do Negroni. Olha aí a jogada. Bola boa. Se tivesse em posição legal, apesar que acho que não pegava, né? A bola foi muito forte, esticada. Não dava tempo. Francisco Alisson. Dominou no peito ali. O Daniel. Abre na direita com o Jason. Boa jogada. Ele ainda na habilidade. Chegou o Túlio por ali e acabou a festa. Arthur. Paulo José deu um tapa na bola. Não quis pressão ali no setor de defesa dele. E arremesso manual para o time do Cariri. Jason. Trabalha com o Marcos Daniel. Acabou chutando em cima do Paulo José. Aliás, era o Henrique Leite, né? Tirou a bola. Olha o Túlio, completa, bota a bola pra frente. Não tem ninguém do time do Guarani. Vai tentando o time do Cariri, tá aí saindo o ataque. Tem um jogador a mais. Foi pro chão o Daniel, falta em cima do Daniel. E uma bola que ia sair lá do outro lado, não ia nem dar, Leandro. Quase que rente a linha lateral, a posse seria do Guarani, e aí o jogador vai lá e faz uma falta infantil, olha só. Na verdade ia ser escanteio, né? Teve um toque ali do Arthur, mas aí acaba cometendo uma falta desnecessária. Ali pelo ângulo, a bola pode ser mais perigosa, né? Alçada na área ali do goleiro Ivan. Vai pressionando. E agora o Ivan que tá sofrendo com sol ali, ali, o Ivan viu? que tá com sol no rosto ali. Agora é o Ivan que vai sofrendo com sol. Eu arriscava direto do gol, vou mentir. Marcos Daniel ali tá no por meio ali. da muvuca pra ver o que acontece. Pra ver o que é que dá. Ajeitou a barreira com dificuldade. Marcos Daniel bota a bola no primeiro pau. Toque de cabeça! Vibra, agita, faz a festa! Gol do Cariri! O Iago Cabal é jogador que arrebenta. Na cobrança de falta, houve o desvio no primeiro pau. E o Iago Cabal chegou completando dentro da pequena área, fuzilando a meta rubro-negra, abrindo o placar no estádio Lírio Caloi Naldão. O Iago Cabal não perdoa. Agora o Cariri tem 1-0 pro Guarani. E o Iago Cabal não quis conversa. Com sol, sem sol, a bola apareceu e ele botou no fundo da rede, Leandro. Ele e o Pedro Bala também ali saiu comemorando bastante. Confesso que fiquei até em dúvida, né? Porque dois jogadores tocaram na bola. Vamos ver ali o replay. Cobrança do Daniel. Teve o desvio do Pedro Bala e aí sim realmente chega ali complementando o Cabal, marcando o primeiro gol. Aquela situação que a gente falava, joga no meio da muvuca. O Ivan ficou sem reação, a cobrança do Daniel ali na primeira trave, o Pedro Bala deu o toquinho ali para dentro da área e o Cabal marcou o gol que dá essa vitória momentânea à equipe do Cariri. Melhorou bastante no segundo tempo, tira proveito aí de um jogador a mais dentro de campo e num campeonato tiro curto, a vitória é muito importante para a definição da classificação lá na reta final. Fazer gols, vencer os jogos é muito importante. E aí vai chegando a essa vitória parcial o time do Cariri. Melhorou bastante, cresceu muito no jogo e aproveitou essa oportunidade. Teve ali a falta no lado direito, uma falta até infantil, como a gente comentou ali no momento que foi assinalada essa falta, né? A cobrança no meio da muvuca, aproveitou o Cariri, está na frente, faz valer essa superioridade que o time tem tecnicamente na segunda etapa do jogo. É verdade. E aí o Pedro Balas pensou, deixa a bola entrar. Que a bola entraria, né? A impressão que dá é que no toque de cabeça do Pedro Bala, a bola entraria.
O Iago Cabal olhou assim, que conversa, menino. Vou botar é pra dentro. E botou pra dentro, Pedro Bala comemorou, o Iago também. O importante é que o Iago fez o gol e o Cariri comemora 1-0. E aí teve a parada. 24 minutos do segundo tempo, o gol do time do Cariri. E agora o Maximiliano Rodrigues acaba dando aquela parada para hidratação. Momento importante para o time do Cariri, que mesmo estando com uma vantagem numérica, não estava conseguindo fazer a diferença, fazer o resultado ali, Leandro, e acabou fazendo 1-0. Agora, é bom falar que o Cariri, aliás, o Guarani com um jogador a menos, tem a vida dificultada pela vantagem numérica, mas é um time que mostra muita qualidade tática, técnica, jogadores com muita qualidade, esse time também do Leão do Mercado, viu, Leandro? Um time bem postado, um time que toca a bola, esse camisa número 7 joga muito bem, o Túlio, é um jogador que trabalha bem, observa os espaços vazios, os melhores companheiros bem posicionados ali para tentar a construção de uma jogada. Acabou tendo essa situação do cartão que prejudicou muito a equipe no segundo tempo. O Cariri fez essa dobra aqui na direita com o Alisson e o Jason, vai pressionando aqui esse lado de campo e foi daqui que surgiu essa jogada do gol, saiu esse primeiro gol do jogo, primeiro gol da competição. Agora vai ter que correr bastante o Guarani para tentar recuperar. O Pedro Matheus está muito isolado lá na frente, né? Tá tendo que fazer essa função aí, se sacrificando sozinho no ataque. Agora é ver como se comporta o Guarani com homem a menos e o placar contra de um gol aí já assinalado pelo time do Negro Anel. Manda um abraço, Lorival, em Missão Velha, acompanhando aqui a gente. Um abraço, Lorival. Também, galera, excelente transmissão. Somos da Escolinha do Guarani em Fortaleza. Zagueiro Luiz Miguel é prata da casa. Um abraço pra galera da Escolinha do Guarani lá na capital cearense. Valeu! Tá bom? Tá aqui também o Iago Martins também. Estamos na torcida do GB Trem Bala. Tá dizendo aqui o Iago Martins. Heitor Belo na torcida por Pedro Henrique e Alberto. Valeu, galera. Também fazendo aí suas torcidas, familiares, amigos, né? Aproveitando. Agora o Cariri, se fosse Cariri, aproveitava esse lado direito, enquanto o sol tá ali contra o Ivan, né? Aproveitar aí, porque daqui a pouquinho vai dar a sombrinha ali da coberta aqui das cativas, vai parar lá e dar a tranquilizada. Olha o Leão do Mercado. Agora é o Cariri que fecha a casinha, tá esperando o Leão do Mercado, lógico, tentando buscar um contra-ataque, né? Lá chega ali a bola com o Augusto. Pede desculpas, viu que se atrapalhou ali o Augusto. Tirou o goleirão, vem um Francisco Alisson. Olha o Túlio, não dominou bem o Túlio. É lateral para a equipe do Cariri. Francisco Alisson. O árbitro pediu para ele cobrar novamente o lateral, porque tinha cobrado fora da posição, né? Agora sim, Francisco Alisson trabalha ali com Alexandre Freitas. Zagueirão bota lá na frente, procurando o Pedro Bala. Foi pro chão, pediu falta, o árbitro não deu. Lá vai Jonas. Dá um tapinha, procurava por ali o David. A bola tocou no jogador do time do Cariri. Fica com o Negro Anil. O Iago Cabal, esse aí que marcou o gol, que tá dando a vitória do Índio Cariri. Francisco Alisson. Joabson, abre na esquerda, tá por ali o Simon. Vai trabalhando a bola ali o Mozão. Abre na esquerda, lá vem o Simon. Arthur Lima. Fica ali, olhos nos olhos, vai pra cima ali do Paulo José. Ainda com ele, tenta puxar pro meio campo. Bola fica com o Simon. Vai trocando figurinhas a equipe do Cariri. Simon na bola, por baixo chega o David. E o árbitro deu bola do Guarani, mas tem um jogador do Leão do Mercado caído lá do outro lado. Já tá mancando há um bom tempo ali o camisa número 5 do Guarani, o Paulo José, né? Capitão da equipe. Já vai manquitolando aí em alguns momentos durante o jogo. No lance aqui da falta, ele estava acompanhando a jogada também. Enfim, tá pesando a parte física e vai mexer o Guarani. Quem sabe aí ele vai deixar o gramado, vai vir alteração, sangue novo no time do Leão. Daqui a pouco, mudando a equipe do Guarani. Fabrício, camisa 16, daqui a pouco em campo. E vai também entrar o Gabriel e o Alisson. Vai entrar 3. Vai no atacado aqui o Marcos Vinícius.
Vamos ver ali quem vai sair. O jogador ficou sendo atendido lá do outro lado. Já entrou por ali o Fabrício, camisa 16. Fabrício entra no lugar do Paulo José. Sai também o Pedro Henrique para a entrada do Alisson. Aliás, Pedro Matheus, né? No lugar do Alisson, camisa 11. Vamos só conferir quem sai agora. Para a entrada do Gabriel, saiu lá do outro lado. O Túlio, né? Túlio. Saiu para a entrada do 14, Gabriel. Outro bom jogador também, o Túlio, viu? Se destacando também. Marcando muito bem, saindo bem para o jogo. A gente vê bons talentos nas duas equipes, tanto Cariri como também no time do Guarani. Atentou ali o Jonas. Jonas deu uma mergulhada. Quis cavar uma falta, o árbitro não entrou na dele. Atentava por ali o Alberto, fica... Rapaz, tá difícil aí pra arbitragem, viu? Porque um pulo de um lado grita, outro pulo do outro lado grita. Se fosse a galera da Catimba... fosse por quem grita mais, aí não tava só 1-0, A não. galera também, vou dizer, viu? Tá aperfeiçoando no futebol e também na malandragem. A galera tentando cavar a falta, grita para um lado, grita para o outro. E o Maximiliano Rodrigues não tá caindo nessa. Agora não, agora foi falta, não foi só grito. E já deu cartão amarelo por ali. Você vê ali que... Primeira participação do Fabrício, já recebendo aí o cartão Mas amarelo. e fez falta realmente, né? O camisa 16, Fabrício. Acabou fazendo a falta. Fica caído, aproveita ali o jogador do time do Cariri, fica caído ali. 1-0 pro Negro Anil, gol do Iago Cabal. Aos 24 minutos do segundo tempo. Cariri com o jogador a mais desde os 14 minutos da segunda etapa. É falta pro time do Cariri. Se preocupa por ali o Ivan. Orienta o setor defensivo. 2 jogadores na barreira. Vamos ver quem vai para a cobrança da falta. Negranil está querendo fazer o segundo gol para dar tranquilidade para o time. A bola viaja. Tira a defesa. Toma a bola. Lá vai Daniel. Chuta a bola. Bate na defesa de novo. A sobra segue sendo do time do Cariri. O Iago Cabal. Abre na direita com Jason. Faz o cruzamento. Olha ali o Francisco Alisson não teve o domínio. Tentou se recuperar. Toma a bola o jogador da equipe do Guarani. E o árbitro para porque ficou caído o atleta rubro-negro lá na entrada da grande área, na bolada, né, que acabou levando. Ficou caído por ali. E a garotada tá correndo muito. O jogo começou 3h30 da tarde, sol quente, desgaste. Uma bolada dessa aí não é nada bom, viu, Leandro? Sol quente, a gente costuma dizer, uma lua danada. Mas a lua já tá ali, ó, belíssima. Acima da meta do goleiro Ivan. Se o Guto puder fazer o registro ali da imagem, tá ali já prontinha para brilhar na noite dessa quarta-feira a lua. Mas a temperatura realmente está elevada aqui na nossa região. Pois é, a lua tá chegando por ali. Eu acho que a lua ficou com calor também. Vou sair mais cedo. O Eros Alves está perguntando, cadê a torcida? Não tô vendo. É porque o pessoal tá todo lado da sombra, Eros. Só dá pra ver o César caminhando. Aí, você tá vendo o César lá porque ele trabalha do time, mas tá dando não, viu? Arremesso manual para a equipe do Cariri. Aliás, do Guarani. Vem trabalhando a bola o Fabrício. Perdeu, ganhou de novo. Chega ali o Arthur. Puxa a bola pro meu campo. Voltou entre as canetas do Pedro Bala. Já vai o time do Leão do Mercado. A bola lá com o David. Chutou em cima do Pedro Bala. A bola foi para lateral. Daqui a pouco muda mais um. O time do Guarani. Fabrício. Vai trabalhando a bola. Lá vem o Leão do Mercado. Lá pela direita. A bola fica muito disputada. Acabou ali o Alberto na bola. A bola saiu para a linha de fundo. É apenas tiro de meta. Aliás, não é escanteio, né? E vai sair na equipe do Leão do Mercado. Vai entrar o André, camisa 13. Vamos já conferir quem sai.
Mais uma modificação na equipe do Guarani. André já em campo com a camisa 13. Arremesso manual já cobrado. Tira a defesa. O jogo tá meio que... caiu naquela qualidade. O jogo tá meio... muito disputado agora. E a gente sente falta ali daquelas jogadas que a gente viu mais tanto no primeiro tempo como no início do segundo tempo, Leandro. Uma bola mais trabalhada. O Guarani abandonou aquela postura de tocar a bola como fazia no primeiro tempo, até porque tem um jogador a menos, não tá tendo essa condição. E o Cariri vai buscando o ataque. O Daniel tentava o Jason. Aí tirou ali o setor defensivo da equipe rubro-negra. O Alisson tentou a jogada individual. Na hora do passe, tu pegou legal. O Iago Cabal, Arthur Lima, perdeu. Lá vai o time do Guarani. Tentava por ali o Alisson. Quando ele toca para o Gabriel. Gabriel recebeu a falta. E cartão amarelo por ali. Para o jogador do time do Cariri. Olha, jogada ali do Alisson. Quando o Cariri tenta sair numa velocidade, aí chegou o Alisson, toma a bola e aí chegou de forma faltosa realmente o Alexandre Freitas e recebe cartão amarelo, o zagueirão do Cariri. Em cima do lance estava o árbitro Maximiliano Rodrigues. A Ionali, acho que é Ionali, né? Seria interessante se tivesse a presença do replay no jejum. Estaremos no jejum também, Ionali, viu? Talvez não teremos condições de estar transmitindo todos os jogos, mas pelo menos a final, fazer cobertura, acompanhar os jogos, nós estaremos lá, pode ter certeza, viu? O ano passado fizemos uma grande cobertura dos jejuns e esperamos pelo menos repetir o que fizemos ano passado. Olha o time do Guarani, a bola foi direto no gol! A bola foi, acompanhou por ali o Samuel. Meu amigo, o Arthur agora arriscou e a bola acabou não indo pro local, mas ela dá uma descida de uma vez ali, quase engana o goleirão Samuel. Simon faz o lançamento, mas tentava o Pedro Bala e acabou atingindo ali sem querer, né? Você vê que foi sem querer ali o Alberto. Ele toca a bola e parece o joelho atingir ali o Pedro Bala. É aquela chamada acidente de trabalho, né, Leandro? Encontrão aí após o toque da bola. Acabou levando a pior o jogador do Cariri, mas já levantou para ali. Meu amigo, nessa idade também. Eu apanhava e levantava, tava de boa. Já hoje, as coisas não são da forma que eram de outrora. É falta pro time do Cariri, não tem pressa nenhuma, vence o placar, tá dando o Negro Anil na estreia da Copa Cariri Sub-17 no oferecimento de Prefeitura de Juazeiro do Norte. Em breve tem jejunos, apoiando o esporte amador e profissional da terra do Padre Cícero. Lá vem o Alisson do Guarani, vai entrar na grande área, 3 jogadores do Negro Anil ainda com ele na linha de fundo, tenta dar o passe, mas aí acabou saindo com bola e tudo, é apenas tiro de meta, favorecendo a equipe do Cariri. Copa Cariri Sub-17, grandes momentos merecem replay. Olha aí, o Alisson perdeu o time da bola, né? Daqui a pouco tem Casa e Barbalha, narração de Leandro Santos, comentários de Rayana Lucas. A estreia do Verdão, atual vice-campeão da competição, e do Barbalha. Lá vem o Iago Cabal. Puxa a bola do meio campo, vai levando, dá um tapinha, chamou o Arthur Lima pro jogo. Vai na velocidade pela canhota, olhos nos olhos, chega na grande área e acabou perdendo tempo. Caiu, não foi nada, fica a bola nas mãos do Ivan. Tem pressa o Guarani. Lá vai no contra-ataque. Aí foi muito forte, né? O André acabou dando uma bola muito mal passada ali pro companheiro, ficou fácil para a equipe do Cariri. Arthur Lima. Se inscreve no YouTube aqui, gente. Vai lá, se inscreve e dá o like. Segue no Instagram, no TikTok, Replay com o Tony Souza. Chega por ali o Gabriel, domina, faz o giro. Opa! Foi tocado por baixo, é falta.
André vai para a cobrança. Chega por ali, faz um empurrão. Falta já cobrada. Alisson, dominando o peito. Tentou dar o tapinha, chegou ali o Iago Cabal, toma a bola. O André foi na disputa, tomou. Fica um pé de ganho danado nesse momento. Olha o Daniel. Faz lançamento, bola boa, boa bola pro Jason. Vai levando pela direita. Puxou pra grande área. Olha, faz o passe. Chega a defesa do time do Guarani. O Jason acabou faltando capricho. Olha por ali o Augusto. Tapinha da esquerda. Melhor pro Arthur. Faz o lançamento. Chegou por ali o Alexandre Freitas. A bola já está no meio campo. Daniel, ele e o Pedro Bala. Aliás, quem estava por ali era o Jason, né? Aí tira a defesa, dá um chutão para frente. E arremesso manual pro Leão do Mercado. Mesmo com um jogador a menos, o Guarani joga meio que de igual para igual com o Cariri, Leandro. Tá indo agora na vontade, agora nesse finalzinho de jogo. São 42 minutos, não tem mais muita coisa a perder. O Guarani tá se lançando o ataque da maneira que pode. Teve algumas chances, mais uma vez, de alçar a bola na área em cobranças de falta, mas sente bastante a parte física, né? Essa questão da afobação ainda na decisão, que a gente já vem falando durante todo o decorrer do jogo. E aí, essa partida mostra como o futebol é imprevisível. O primeiro tempo do Guarani foi dono das ações, tinha mais posse de bola, mais volume de jogo. No começo do segundo tempo tem esse jogador expulso, o Cariri aproveita a oportunidade, faz o gol e aí joga de uma forma mais tranquila, né? Tem mais valorização da posse da bola depois do gol, o time do Cariri. Tem mais espaço para trabalhar, também consegue se defender muito bem. E aí vai saindo com essa vitória. Mas o Guarani é guerreiro, não desiste. Mesmo na força de vontade, já que não vai na técnica, vem em busca do empate. E olha o David, faz o cruzamento, tenta o toque de cabeça. Tentava ali o Gabriel, mas não pegou legal na hora do cabeceio. Vai mudar. Olha aí o replay, o David viu. De muito longe fez o cruzamento, aí o Gabriel estava sozinho, né? Mas não pegou legal na bola. E vai mudar o time agora do Cariri. Saiu aí o Marcos Daniel, que jogou muito, né? Camisa 8 do time do Cariri, para a entrada do 15, o Cícero Cauã. Daniel aí um dos destaques do Cariri na partida. Primeiro tempo, mesmo com o time abaixo, ele conseguiu se destacar, fazendo bons passes. No segundo tempo, teve mais liberdade na criação. Sai aí nesse finalzinho de jogo. Fez uma boa partida. Para mim, um dos melhores do jogo. Verdade, viu? Bons jogadores a gente tá vendo aqui. E o Cariri que gosta de revelar, né? Este ano na Série B, por exemplo, Jordinha, que é natural aqui de Barbalha, jogou aí algumas partidas na Série B e tá na Croácia. Já estreou marcando gols lá na Croácia esta semana. O Jordinha, que é daqui de Barbalha. Olha ali o Arthur. Olha o time do Guarani. Bola chegou boa, mas não pegou o Gabriel. Foi esticada demais, ficou fácil pro goleiro Samuel. O Jordinha, que teve boa parte da base também aqui no time do Barbalha, jogou a Copa da Liege e hoje está aí já fazendo gol lá na Croácia. Ia fazer um lindo gol agora o Geisiel, mas o árbitro marca o impedimento, dedurado ali pelo seu Josivaldo Pereira. Ó, o lançamento, Geisiel, Jacara, toquezinho, aí esse toquezinho aqui tem qualidade, Leandro. Perdeu, assim, não perdeu, né? O gol não foi validado, mas o tapa na bola foi bonito. Tem qualidade aí o Geisiel, que entrou agora, o Jason, que entrou no segundo tempo. Franklin Jason. Bom jogador. É mais um lateral pro time do Guarani. Galera do Guarani tá naquela agonia. Pessoal do Guarani tá preocupado, o tempo tá passando, o Guarani perde 45 minutos do segundo tempo. Lá vem o Leão do Mercado. Lá vai Gabriel. Aí. Não segurou, é apenas tiro de meta. Copa Cariri Sub-17, grandes momentos. Merece replay. No oferecimento de Diniz Supermercado, de canto a canto, em todo canto, tem o Diniz perto de você. Crato, Juazeiro, Barbalha e Bissau Velha.
Icanete, seu provedor de internet no Cariri tem nome, é Icanete. Seja você também cliente da Icanete. Prefeitura de Juazeiro do Norte, apoiando o esporte amador e profissional da terra do Padre Cícero. Olha ali o Mozão. Domina o Mozão, dá um tapa na bola, procurava o Jason. Já toma a defesa do time do Guarani. Arthur. Olha o Alisson, ele, olhos nos olhos, ele e o Francisco Alisson. Ainda o Alisson. Tentou passar no meio de dois, Mozão chegou por ali, botou a bola para lateral. E arremesso manual pro Guarani, vê bom momento, Leão do Mercado, vai para cima. Deu um tapa na bola ali. Arthur. Aí perdeu o time na bola, o André. Olha a jogada, o Jason. Bota a bola na frente. Não tem ninguém do time do Cariri. Melhor pro Alberto. Trabalha na direita com o David. O Guarani quer o gol de empate. Vai pra cima, é valente. Tá com a menos o Leão do Mercado. David bota a bola pra frente. Chega no toque de cabeça o Francisco Alisson. Completo o Iago Cabal. Pedro Bala. Dá um tapa na direita. Lá vem o Jason. Ele e o Alberto. Botou pra frente. Aí perdeu o tempo da bola. Melhor pro Alberto, zagueirão do Guarani. O jogo tá lá e cá. Tá vivo. E realmente estava impedido o Gabriel, hein, Leandro? Vinham voltando ali os 3 jogadores de frente da equipe do Guarani. Pelo posicionamento errado, acabou tendo a chance desperdiçada. Mas destacar aí a jogada do Jason, era o lance para sacramentar a vitória. E é aquela situação que eu falo, a decisão errada. Ele tinha todo um corredor à sua frente, preferiu o tapa para o meio, o que possibilitou o jogador do Guarani fazer o corte. Olha só o contra-ataque. Eram 2 contra 1, ele recebe o passe, ó. Dá o tapa pro meio, pro lado do jogador do Guarani, que teve aí total facilidade de se recuperar na jogada. Desperdiçou uma grande chance o time do Negro Negro. É verdade, lá vem o time do Cariri. Vinha porque chega a defesa do Guarani e tira a bola. Lá vai ali na bola o Francisco Alisson. Sem pressa nenhuma a equipe do Cariri. Bola foi tocada na defesa. Arthur faz o giro, dá o drible. Vai na briga, ele, o Arthur Lima, melhor para Arthur Lima. Toca a bola na direita, Jason com ela. Lá vem o time do Cariri, chega no carrinho na bola. O atleta do Guarani foi pro chão, é falta. 48 minutos do segundo tempo. Cariri tá estreando com vitória, tá vencendo o Negro Anil. Daqui a pouco tem Casa e Barbalha. Leandro Santos na narração, Rayana Lucas nos comentários. No outro jogo, nesta competição que tá animada. Animada até demais. Olha o Cariri, Arthur Lima. Chegou o Arthur na bola. O árbitro disse que o último toque foi do jogador do Guarani. A torcida do Guarani fica daquele jeito. Mas realmente pareceu ter o toque. O último toque do Guarani. Aí o Francisco Alisson não tem pressa, tá vencendo. 49 minutos. Deu mais um minuto de acréscimo ali o Maximiliano Rodrigues. Lá vai Pedro Bala. Vai pro chão, pediu falta. O árbitro não deu, apenas arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Quase saiu errado. Completa a bola. Olha o Mozão, toma a bola. Arthur Lima. Lá vem o time do Cariri com ela. Chega ali o Augusto. Aliás, o Cícero Cauã, é o CK, né? Tava lá, Cícero Cauã, CK. CK ou Cícero Cauã? Cícero Cauã ou CK? É bola pro time do Cariri. É escanteio pro Negro Anil. Tá querendo o segundo gol. O gol da tranquilidade. É aquela para dizer assim, fechou o caixão. Dá tudo certo. A bola cobrada. Viaja, chega a defesa. Fabrício que toca. A bola sobra com o Mozão. Mozão vai dar um chutão, ela fica viva. Simon. CK por ali, né? O Cícero Cauã. Chutou direto no gol. Bem colocado, tranquilo, faz a defesa o Ivan. Acho que vai terminar o jogo, hein? 50 minutos.
Alexandre Freitas. Bola toca, quase saiu com o Alisson. De novo com o Alexandre. Apita Maximiliano Rodrigues. Fim de papo aqui no estádio Lírio Caloi Naldão para Cariri Guarani. 1 pro Negro Anil. O Iago Cabal é jogador que arrebenta. Marcou o gol da vitória. 0 pro Leão do Mercado. Leandro Santos. E aí, foi um resultado justo na sua opinião, Leandro? Foi justo porque o Cariri aproveitou a oportunidade que teve, né? Mais clara de gol. A bola alçada na área ali foi o primordial, né? A cobrança da falta que o Cabal colocou pro fundo da rede fazendo o gol da vitória. Um jogo de duas realidades. No primeiro tempo o Guarani melhor, com mais volume, com mais toque de bola, com mais chegada ao ataque. Um Cariri que só se defendia, não conseguia sair pro jogo. E na segunda etapa o time do Guarani teve ali o prejuízo da expulsão logo aos 14 minutos. Com um jogador a mais e com a melhora da postura no segundo tempo, foi mais à frente, chegou mais, trabalhou muito aqui pelo lado direito com a dobra que tinha do Alisson com o Jason. Dali surgiu a falta e essa bola alçada na área do Daniel, um dos grandes nomes da partida. Fez ali a cobrança da falta na primeira trave, houve o desvio do Pedro Bala e o Cabal marcou o gol da vitória. Campeonato de tiro curto, a vitória é sempre importante, fazer saldo é importante e o Cariri cumpriu esse seu papel no jogo de hoje. Tira o peso da estreia, larga na frente e faz essa vitória importante diante do Guarani de Juazeiro. O Hinaldão está gerando bons ares para o time do Negro Anil. Aqui o time do Cariri conquistou o título da Copa Manjadinho e agora estreia bem na Copa Cariri Sub-17, vencendo o time do Leão do Mercado. E você acompanhando tudo aqui no canal Replay com o Tony Souza. Daqui a pouquinho a gente volta com Icasa e Barbalha nessa segunda partida, essa rodada dupla aqui no estádio Hinaldão. Daqui a pouquinho você acompanha tudo no canal Replay com o Tony Souza. O Tony vai ali agora à beira de campo fazer o trabalho de reportagem, vai ouvir ali os atletas do jogo. Já tem chegando a atleta por ali, daqui a pouquinho o Tony traz aí os personagens da partida, a garotada que teve o seu desempenho apresentado nesse primeiro jogo, a abertura da competição, o Cariri conquistando essa vitória, o Guarani também estreando na Copa Cariri Sub-17. Já podemos ouvir o Tony? Tentar ouvir o Tony que está ali ao lado do atleta do Cariri, o Pedro Bala. Vai lá, Tony. Tentar a gente conversar aqui com... A gente conversa aqui com o Pedro Bala, dá certo agora? Vamos tentar conversar aqui com o Pedro Bala aqui do time do Cariri. Pedro Bala, vitória importante para o time que estreia agora. Conta o lance lá, você comemorou o gol, não viu que o Cabal tinha batido na bola? Ali eu pensei que tinha sido o gol meu, né? Eu pensei que a bola já estava dentro. Aí ele falou que foi o gol dele e aí. E a importância desse resultado, o jogo na estreia da competição? É muito bom, né? Começar com o pé direito, garantir logo os 3 pontos e vamos para mais. Confiante que esse time realmente pode brigar pelo título, Pedro? Pode sim, nós vamos batalhando muito, trabalhando muito toda semana. E é isso. Chamou, bota o Pedro Bala que resolve. Marcamos junto. Pode entrar, tem alguém que chega junto. Isso aí. Vai lá, garoto, ele tá lá, o pessoal esperando ele ali pro círculo. Pedro Bala, atacante do time do Cariri, comemorou, né? Mas deu para comemorar também, porque se a bola não entrou com a cabeçada dele, entrou com o complemento ali do Iago Cabal, que daqui a pouquinho a gente vem, Leandro, para falar com o Iago Cabal aqui, tá bom? Repercutir com o pessoal aqui da equipe do Cariri. Vamos ver se a gente conversa com alguém aqui também do Guarani, tá bom, Leandro? Beleza, tá aí o Tony ouvindo o Pedro Bala, atacante da equipe do Cariri, que teve participação no gol da vitória, né? Apareceu ali na primeira trave, deu um desvio na bola, tirando o Ivan da jogada. E no complemento, o jogador Cabal fez o gol da vitória do time do Cariri. Olha só aí, a cobrança da falta do Daniel, o Pedro Bala apareceu e o Cabal deu um toquinho pro fundo das redes, marcando o gol da vitória. Pedro Bala comemorou bastante, deu até a impressão no início que teria sido ele o autor do gol, mas na verdade é o Cabal que chega ali na jogada. Parece nas costas da defesa do time do Guarani, chega bem no primeiro pau sem marcação e complementa fazendo esse gol que dá a vitória na estreia do Negro Anil diante do time do Leão do Mercado. Aí a festa da garotada, o pessoal vai comemorar, chega ali todo o grupo. Nesse momento ali no campo o Cariri faz a sua oração, o seu momento de agradecimento.
E aí o Tony já está ao lado também de mais um atleta. Dessa vez o goleiro do Guarani de Juazeiro, o Ivan. Com você, Tony. Leandro, vamos aproveitar aqui, que aqui a gente tem que trabalhar nas duas, né? Lá e Loa, né? Narra, vem para reportagem, é assim mesmo. No replay tem que se virar em todas. Bom, deixa eu começar aqui com o Ivan, goleiro da equipe do Guarani, que acabou. É uma estreia que vocês não esperavam, a derrota, Ivan. Mas fala um pouquinho o que aconteceu. Você acha que foi determinante para que o time não conseguisse ter o resultado melhor, depois de ter tido um primeiro tempo até de boa vantagem, que chegou a trabalhar muita bola, mas não conseguiu o gol. Assim, né? O jogo foi ótimo pra gente tava com a mão no ouro, como o treinador disse. Porém foi erro, né? Futebol é isso, futebol é detalhe. E às vezes uma bola pode decidir o jogo, uma falta besta. Qualquer lancezinho, e foi isso, né? Mandamos o jogo todinho, mas infelizmente não saímos com o resultado e ia trabalhar, passar o ter jogo novamente, sair com a vitória e se decidir ser campeão. Que o começo não importa, o importa é o terreno, né? Cara, eu tive a impressão ali que você estava sendo atrapalhado pelo sol. E ali você botava a mão no rosto. O sol atrapalhou em algum momento ali? Atrapalhou, mas no lance do gol foi erro total da nossa defesa. E é uma bola assim, que não é nem espera, né? Felizmente. Só atrapalha, mas às vezes dá para sustentar um pouquinho. Buscar recuperar então no próximo jogo já. Isso aí. Próximo jogo, e tá firme e forte, decidir a gente sair com a vitória. Ok, valeu, garoto. Ivan, goleiro da equipe do Guarani, também batendo papo aqui com a gente. Atrapalhou o sol, mas para ele o lance do gol poderia ter sido evitado, meu querido Leandro Santos. Osmar de Carvalho também por aqui. Grande Osmar, representando a Federação Cearense aqui da região do Cariri, representando a Federação. A gente está aguardando aqui, daqui a pouco o pessoal do Barbalha, do Icasa também aqui. Eu estava até tentando falar aqui com o Marcos Vinícius, Leandro. A gente está tentando aqui em contato com o Marcos Vinícius e também com o Cabal, né? O Iago Cabal, jogador que fez o gol da vitória da equipe do Cariri. Tá bom, meu querido Leandro? Beleza, tá aí o Tony ouvindo também o goleiro Ivan, da equipe do Leão do Mercado, né? Teve aí um primeiro tempo até que tranquilo, poucas participações na partida. No segundo tempo foi mais acionado, porém na jogada do gol ali não teve muito o que fazer, né? Teve esse desvio do Pedro Bala, essa movimentação do Pedro Bala na frente do goleiro do Guarani e também a situação do sol, como já comentou, acabou atrapalhando o goleirão do Leão do Mercado. Cariri sai com essa vitória. O Guarani, que ano passado foi o único time, né, dos 5 que não conseguiu sua classificação, estreia na competição em 2026 já com essa derrota, como a gente vem falando, é tiro curto, tem que aproveitar as oportunidades, fazer o gol, fazer saldo, porque tudo isso é realmente fator de definição da classificação das equipes. Então já está ali mais um atleta do time do Cariri para conversar com a gente. Daqui a pouquinho o Tony chega para falar conosco, trazendo a fala de mais um representante aí do Negranil que estava na participação da partida. É o autor do gol, Cabal, que está chegando por ali ao lado do Tony. Vai daí, Tony. Bom, deixa eu começar aqui com o Iago Cabal, que marcou o gol. Primeiro que é possível, explica o lance. Que o Pedro Bala saiu comemorando o gol, não tinha visto que você tocou na bola. Fala aquele lance do gol ali, Iago. Nós tínhamos feito uma comunicação sobre a marcação do espaço vazio e eu ataquei o primeiro pau, ele atacou a grande área. Quando foi para a batida da bola, nós trocou, ele desviou na bola, pegou só no biquinho da caneleira e nós pôde ser feliz ali, graças a Deus. Não perdeu a comemoração, não foi gol dele, mas foi comemoração do time. Agora explica esse Cabal. É referência ao Cabal? Você é filho do Cabal, volante, que hoje é preparador de goleiro? Meu pai é muito conhecido, né, como ex-jogador profissional, muito grande aí para a região. E eu comunicava como ele como Cabal e eu sou filho dele, lá no filho do Cabal também. Agora, cara, eu vou dizer a pressão, porque se você jogar metade que seu pai jogava, você vinga no futebol profissional. Seu pai jogava muito. Tem essa responsabilidade também, você conversa com ele chega a lhe dar conselhos também, porque o Cabal eu sei que é dar resenha, um cara muito tranquilo pra gente, mas ele como pai. Sempre me comunica, né? A gente sabe que uma vida de atleta não é fácil, ele sempre tenta passar o máximo da experiência dele pra mim e é um bom pai, me dá vários exemplos. E eu só tenho a agradecer com isso e ser feliz. O tio é técnico. Facilita o fato do tio ser o técnico aqui dentro? Facilita muito, é um ótimo trabalhador. A gente trabalha todo dia, para quem não sabe, nós estamos 2 e meia no campão. E esse trabalho que a gente fez hoje não é diferente. É porque nós batalhamos todo dia e nós merecemos. Parabéns pelo gol. O Iago Cabal, o homem tem sobrenome forte, que é do volante Cabal, que jogava muito. Gosto de aproveitar, já trazer o Luiz Miguel para cá.
zagueirão que jogou muita bola nessa partida, estava muito bem, acabou sendo expulso, 2 cartões amarelos, né? Explica um pouquinho aquele lance. Estava tão bem no jogo, Luiz? Pra mim foi um lance de responsabilidade minha, mas querendo ou não, um pouco da arbitragem, porque eu não peguei no cara, não conferi nele, a gente jogou e disse, assim, muito fazer, mano, Dava pra ter tido melhor resultado nesse jogo? dava, e a gente jogou melhor, né, mas mereceu outro time, mas toda jogada, jogar melhor. Essa base do Guarani, bem forte, a torcida pode acreditar que você vai jogar pela parte de cima. Bem, aquela partida Flamengo em cima do gol, igual para igual, agora é só treinar mais e tentar vir aí no resultado, né? Primeiro, vai lá, esfria a cabeça. Saiu chateado aqui o Luiz Miguel, né? Acabou sendo expulso, mas foi um jogador que estava muito bem na partida pelo Leandro Mercado. O pessoal está saindo por aqui, Leandro, o pessoal do Guarani, galera do Cariri também saindo por aqui, e o pessoal do Barbalha já chegando, já está por ali em casa daqui a pouco, e a gente daqui a pouco. Lembrando a galera, pessoal, fica aqui que a transmissão vai continuar, tá bom? A gente vai seguir com a transmissão e Casa e Barbalha daqui a pouquinho segue aqui no replay, no oferecimento de Icanet, seu provedor de internet do Cariri tem nome, e também de Prazeres da Carne. Churrasco, som ao vivo, é no Prazeres da Carne, se liga que a gente vai ter muita coisa ainda para rolar aqui no replay. Leandro? Tá aí, o Tony Souza ouvindo os personagens do jogo, ouviu ali o pessoal do Cariri, do Guarani, o zagueirão o Miguel, o autor do gol, o Cabal. Você vai acompanhando aí ainda os melhores momentos da partida, um primeiro tempo, como a gente destacou, de grande volume de jogo do time do Leão do Mercado, o time do Cariri tentando ali algumas situações também de buscar o gol no primeiro tempo, mas a segunda etapa a realidade foi outra. O Cariri se lançou mais ao ataque, conseguiu baixar essa bola, ter mais troca de passes. O Guarani perdeu um jogador aos 14 minutos do segundo tempo e o Cariri, com um homem a mais, conseguiu essas questões de se lançar mais o ataque, né? Se ocupar mais o campo de defesa adversário, chegar ali ao gol da vitória, vitória importante. As equipes já deixando aqui o gramado do Estádio Naldão, dando lugar aí, Casa e Barbalha, que daqui a pouquinho entra em campo e fazem as suas estreias na competição. O time do Icasa, como destacou o Tony agora há pouco, é o atual vice-campeão. O Barbalha acabou chegando às semifinais, sendo eliminado para o time do Crato, que foi campeão da competição no ano passado. E aí a gente fica nessa de termos um jogo também de boa movimentação entre as duas equipes. O time do Icasa, que teve o ano passado um destaque, o Júlio César, né? Que teve até a participação no time profissional. O time do Crato a gente destacou já, falando aqui do Pedrian, que foi artilheiro da competição. O Barbalha também com alguns nomes de boa relevância dentro da disputa da Copa Aloysio Gregório, que foi intitulado ano passado. E aí a gente tem nessa competição essa oportunidade realmente de dar vitrine a esses atletas, dar movimentação a essa garotada, dar oportunidade deles continuarem trabalhando durante toda uma temporada, não apenas para uma competição a nível municipal. Essa tem a chancela da federação, dessa movimentação maior, dessa esse respaldo maior para a garotada nessa disputa. E aí, com os 5 times da nossa região do Cariri tendo as competições em disputa para a próxima temporada, dá a chance também das comissões olharem de uma forma diferente essa garotada, essa meninada, ver quem tem realmente condição de figurar no elenco profissional, de já começar a ter uma bagagem, adquirir experiência com os jogadores mais rodados que chegam para o elenco. E aí a gente vai estar acompanhando tudo isso aqui no canal Replay com Tony Souza. Ela já está chegando aqui ao meu lado, ela que vai estar comigo nos trabalhos dos comentários desse jogo, e Casa e Barbalha. O jogo é no Estádio Naldão, mas o mando da partida é do time do Verdão do Cariri. Rayana Lucas está chegando das categorias de base dos nossos clubes para essa disputa de Copa Cariri Sub-17. Boa tarde, bem-vinda aqui ao canal Replay com Tony Souza. Rayana. Muito boa tarde, Leandro. Muito boa tarde a quem nos acompanha aqui. Agora sim. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a quem nos acompanha aqui pelo canal do Replay. É uma vitrine, né, para os garotos que estão aí no Sub-17, já chegando aí na idade adulta. Tem campeonato chegando, campeonato profissional chegando, a Fares Lopes. A gente tem Série A que começa no início de 2027.
E a gente já tinha aqui alguém dando uma olhada, né, nesses garotos, que aí é no caso do Otacílio, que está no comando do Guarani de Juazeiro para Fares Lopes, e que veio e que inclusive continua ali num papo cabeça ali com a comissão técnica do Sub-17. E isso se torna uma vitrine até para os próprios clubes, mas para outros também que veem os meninos aqui jogando. O Cariri, na Copa Manjadinho Sub-15, foi campeão, né? Vem na verdade para essa Sub-17 com a intenção mesmo de levar o título, né? Ano passado nós tivemos o Crato como campeão, o Crato está folgando nessa rodada. E hoje a gente tem aqui Icasa e Barbalha. O mando de campo é do Icasa, mas a casa é do Barbalha, porque, enfim, joga aqui no Inaldão, em Barbalha, já é um campo, acredito que conhecido pelos meninos ali, né? Estão ambientados. Então, o fator casa não vai pesar tanto para o Icasa, porque iria jogar no Praxedão, mas mudança de tabela ali pela federação, um ajuste ali, decidiu fazer esses jogos aqui no Inaldão, que sempre está salvando, uma vez ou outra, os times aqui da região com jogos aqui, não só da federação, mas enfim, campeonato municipal, jogos amadores, jogos do feminino também, e é uma perspectiva de um campeonato que é curto, né? Consegue movimentar aí as categorias de base, ter calendário nas categorias de base. A gente teve a Go Cup ali, promovida pelo Robson, em seguida a gente teve o Manjadinho, e agora a gente tem a Copa Cariri Sub-17, são campeonatos que nos deixam felizes, porque há um tempo atrás comentava com o Tony sobre a falta que sentia, né, de campeonatos das categorias de base por aqui, e a federação acabou atendendo aí aos pedidos não só da gente que gosta de futebol, mas também dos clubes, e está promovendo aí essas competições, né? Porque tem o Manjadinho e agora a Copa Cariri. Mas a gente segue acompanhando de olho também nesses nomes. Cabal já foi aí um dos que marcou o gol do Cariri, que está aí tendo destaque, né? E a gente vai seguir acompanhando de olho nele, de olho em outros nomes também, não só no Cariri, mas no Icasa, no Barbalha, no Crato, que é o atual campeão da competição, que folga nessa rodada, mas na próxima já está aí competindo. Enfim, a gente segue aí de olho nessa competição, de olho também nos nomes, assim como a gente sabe também que quem está ali trabalhando no profissional está de olho também nessa meninada, porque acaba se tornando uma excelente vitrine, né, para os times daqui do Cariri, como também para outros times espalhados aí, não só pelo Ceará, mas pelo Nordeste, Leandro. Verdade, como a gente estava falando aí de alguns nomes, né, que se destacaram nessa competição no ano passado, o Júlio César chegou a figurar no elenco do Icasa Profissional, chegou a sair do estado, né, disputar competições na Paraíba, o próprio Pedrian, né, teve também no elenco profissional do time do Crato, tá hoje no Vila Real com o Lamar lá na Série C. Então tá no Vila Real jogando a Série C e estava também ali no Sub-20 do Vila Real. Tem então, idade, né, para isso? Ganhando bagagem. Tá aproveitando ali a oportunidade para estar tanto no profissional quanto no adulto. Então o Pedro Ian, né, que foi aí o artilheiro da competição, o destaque da competição, o Crato sobre aproveitar muito bem ele no profissional, às vezes que ele entrou, contribuiu muito com o time do Crato na Série B. O Lamar levou ele já para Sobral, para justamente, acredito que não só dar a oportunidade, mas porque também há uma qualidade no Pedro Ian. Acho que precisa mesmo só amadurecer e dar rodagem a ele aí nessas competições. E é interessante de se ver, né? Inclusive o Lamar já confidenciou ali no replay que pretende dar oportunidade para aqueles que estavam no banco, né? Para essa última rodada da primeira fase da Série C. Então a expectativa é que o Pedro entre aí, e aí a gente veja um pouquinho ali da bola rolando do Pedro, e o Crato também já fica de olho nele para trazer ele de volta, porque próximo ano o Crato disputa aí a Série B do Campeonato Cearense, não vai disputar a Fares Lopes, mas aí logo no primeiro semestre de 2027 a gente tem a Série B do Cearense, né, que temos aí 3 times daqui da região que vão disputar: Crato, Cariri e Guarani de Juazeiro, Leandro. E serve também para a garotada da região, as outras cidades caririenses. A gente tem aí as equipes no Crato, Juazeiro e Barbalha,
mas tem uma garotada de Missão Velha que quer oportunidade, o Barbalha às vezes vai buscar alguns jogadores ali no Cariri Oeste, a gente tem nomes aí que vêm da cidade de Brejo Santo, Santana, enfim, a oportunidade dessa meninada também manter vivo esse sonho de ser jogador. Às vezes você tá ali no futebol escolar sonhando, eu queria ser um jogador de futebol, aí pensa ali que os times estão longe, a oportunidade está longe de casa, o sonho está muito distante, mas aí com essas competições de categoria de base aqui na região, com as equipes profissionais da nossa região participando, isso até motiva mais essa garotada aqui próximo, né? Que temos muitos valores na nossa região do Cariri, que é chamada de celeiro de craques, que precisam apenas ser lapidados. E a idade para ser lapidada é essa, é a base, é chegar no futebol profissional com uma base bem formada, hein, Raela? Pois é, e aí a gente tem um fator que a região ela proporciona, que é a proximidade com vários estados, né? Pernambuco, Piauí, Paraíba, então acho que isso, esses estados circunvizinhos aqui também, os clubes daqui acabam dando oportunidade também para esses garotos. A gente sabe que em Pernambuco vai começar uma competição agora, né, mas que aí muitos meninos veem a oportunidade de estarem aqui competindo, né, numa categoria de base e até nas categorias de base, nas competições de categorias de base, né, porque ultimamente a gente teve aí 2 competições, com essa terceira, né, só nesse segundo semestre. E a ideia é terem outras, né? A gente tem a segunda edição anual da Girl Cup, que é promovida pelo Robson, né? Então a gente vai acompanhando isso e vendo a movimentação no calendário dessas competições de categorias de base que são importantes, né? Para a gente não ver os meninos saírem daqui, porque houve uma época não tão remota, Leandro, que a gente via muitos meninos saindo daqui, indo para Pernambuco, indo para a capital, né, indo aqui para os estados vizinhos, até fora da região, né, buscando uma oportunidade de se tornar jogador profissional. E desistindo cedo também, Rayane, porque chegava ali nos 16, 17 anos, via que não tinha oportunidade em nenhum time, abandonava, ia jogar só amador, ia procurar uma outra profissão, acabava desistindo do sonho. Pois é, acaba desistindo, porque acaba desestimulando, né? Ficar distante da família é um fator. Recentemente estava acompanhando um vizinho que foi para Fortaleza para jogar nas categorias de base do Ceará. Acabou voltando porque não aguentou a rotina, saudade, né? A saudade de casa, ficou longe de pai. De manhã era a primeira vez que saía da região para ficar tão longe, né? Acabou retornando, não ficou por lá. E aí a gente fica triste. Até conversei com ele, poxa, cara, será que não dava para fazer um... Eu sei que é difícil, né? Mas fazer um esforçozinho, porque o Ceará realmente é uma das vitrines, uma das maiores vitrines que a gente tem no nosso estado. Para a região Nordeste, né? Eles investem de verdade nas categorias de base. Não que os daqui não invistam, disputam competições, né, nacionais, né? Exatamente. Tem esse fator de que aqui nós temos competições que promovem as categorias de base, né, nos últimos anos. Mas o Ceará e Fortaleza são diferentes porque disputam aí competições a nível nacional. Tem um calendário até maior de competições. Tem uma estrutura maior, né? Não vou dizer melhor, mas uma estrutura maior para receber esse atleta, como o Ceará, que tem ali locais como alojamento, né, para receber esses atletas que vêm de fora, oferece educação, enfim. São muitos fatores que agregam aí essa oportunidade, né? Mas a gente fica feliz, falava pro Tony que estava muito feliz de ver essas competições e dessa oportunidade também de transmitir, porque esses vídeos que os meninos, dos lances, né, dos meninos acabam se tornando uma oportunidade também para compor ali o seu DVD, para vender ali o seu peixe e quem sabe aí buscar uma oportunidade no clube profissional. É isso, tá aqui o pessoal também mandando a sua mensagem. A gente tem aqui um recadinho falando do jogador do Guarani que estava em campo agora há pouco. Tá aqui a mensagem, só conferir aqui direitinho. A Maria Vicente, o Pedro Matheus é de Mauriti. E o chinesinho também destacando. Era para ter esse campeonato também na categoria sub-20. Muitos dos jovens que já têm essa idade sub-20 já figuram no elenco profissional. Mas seria mais uma alternativa, mais uma oportunidade dessa garotada ser trabalhada, né? Às vezes chegam num profissional sem tanta base, sem tanta noção do real do futebol, e aí uma categoria a mais para ser disputada aqui na nossa região seria sem dúvidas muito produtivo, muito proveitoso. Pois é, Leandro, só para complementar, eu acabei lembrando aqui de uma fala do professor Raimundinho, né? Que ele falou que
ultimamente, né, tem chegado muitos meninos no profissional com essa dificuldade, né, de domínio de coisas básicas, de fundamentos do futebol, né? Domínio de bola, passe, drible, né? E isso a gente sabe que depois de uma certa idade, é muito difícil você aprender ali, ter uma coordenação motora adequada de movimentação para determinadas atividades, né? E isso me veio à cabeça agora, isso a gente só consegue trabalhar dentro de uma idade ali que se permita isso, e essas competições servem, né, justamente para isso, para melhorar esse quesito. A gente está vendo aí os meninos do Icasa aquecendo ali já, porque daqui a pouco a bola rola para Icasa e Barbalha, e essa vai ser aí mais uma competição boa de se acompanhar. E além da garotada, são competições que mantêm aí o pessoal na ativa, também da comissão técnica. Tá aí o Heitor, ó, o Riquelme aí na imagem, o pessoal que estava junto do Icasa no elenco profissional, do lado do Barbalha da mesma forma, o Gabriel Fidelis fazendo trabalho de preparação física, ou seja, deixa o pessoal da comissão também em atividade, né? Movimenta tudo, né, Leandro? A gente pensa que, não, essa categoria de base não vai ter muito trabalho não, mas a gente vê que tem sim, né? A própria comissão técnica que está atuando ali muitas vezes no profissional, né, trabalha ali também nas categorias de base e serve até, né, para ajudar ali quando a comissão do profissional chega, para ter ali alguma ideia de quem pode, né, subir para o profissional, quem está melhor, quem tem uma qualidade ali de passe melhor. Enfim, a gente está vendo o Robson também ali, junto com o Ibrahim, o Robson que movimenta muito ali da diretoria, né, um dos integrantes da diretoria, e tem o Ibrahim que é do marketing aí, do time do Icasa, e esse time do Icasa aí, ele vem com vontade, né? Pelo menos era o que a gente vinha acompanhando ali nas discussões de grupo do WhatsApp, na internet, né? De ganhar aí essa competição. A gente sabe que é uma competição de tiro curto e difícil, né? E que o Crato vem aí nessa perspectiva de ganhar, né, a segunda edição, ser bicampeão, que ganhou aí na primeira, muito bem por sinal. E aí a gente vê hoje 5 equipes da nossa região movimentando as suas categorias de base, dando oportunidade para essa garotada. E aí a gente vai ver como vai se dar aí essa Copa Cariri do Sub-17. Fica também aí a dica para a federação, já para promover uma Sub-20 também. E aquela história estende a mão para apertar e a gente pega logo no braço. Então, se a gente viu uma Sub-17, a gente quer ver também uma Sub-20 aqui na nossa região. Quem sabe também ser fortalecido nas outras regiões, região norte, região ali do Inhamuns, centro-sul, movimentar realmente o futebol de todo o nosso estado, e aí no final fazia ali uma fase com os campeões de cada região, seria bem atrativo, movimentaria muito mais, acredito, o futebol do nosso estado, fortaleceria muito mais o futebol do nosso estado, e a gente ia ver surgir vários nomes aí tem saudade, né, Leandro, de ver nomes que saem da base e integram profissional. Além de que, né, essa forma aí, como você sugeriu, ela pode promover um network ali, algum clube lá da capital que vê um menino desse aqui jogando, né, nessa integração que há, né, pode até fazer um convite, não sei. São muitas oportunidades que se tem nessas competições. E o mais importante aqui de falar sobre isso, né, que essas competições, elas movem sonhos, né? São jovens que estão aí ingressando na vida de atleta, né? Dentro dos clubes, querendo se tornar profissional. Hoje é muito difícil se tornar um atleta profissional no país. É uma porcentagem muito baixa que saem das categorias de base e consegue se tornar profissional. E quanto mais a gente tem a promoção dessas competições, maior aí alimenta o sonho dessa garotada de viver de futebol. É isso, é a Copa Cariri Sub-17 começando nessa tarde de quarta-feira. Você acompanhando tudo aqui no canal Replay com Tony Souza. A gente esteve transmitindo agora há pouco a vitória do Cariri diante do Guarani, 1-0, placar final favorável ao time do Negro Anil. Daqui a pouquinho tem Icasa e Barbalha, rodada dupla aqui no Estádio Naldão. Você acompanhando tudo aqui no canal Replay com Tony Souza. Não é inscrito ainda? Se inscreva, deixa aí o seu like, compartilhe para geral que o Replay está acompanhando a Copa Cariri Sub-17. Você ligadinho aqui conosco, o Replay sempre nos bons momentos,
porque os bons momentos merecem replay, contando com a parceria do Prazeres da Carne. As melhores opções, o melhor cardápio da região é na churrascaria Prazeres da Carne, ali ao lado da Cajuína São Geraldo, em Juazeiro do Norte. A Prefeitura de Juazeiro do Norte, também parceira do canal Replay com Tony Souza. Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto, tem sempre um Diniz pertinho de você. E Canete, mais que internet, é internet do canal Replay com Tony Souza, aqui no estádio Inaldão, é Icanete. Abraçar também o Espaço de Dança Aline Silva, novo endereço lá na cidade do Crato, Rua São Francisco, 319, 8 anos recém-completados. Ontem o lançamento do espetáculo 2026, vem aí a Santa Cruz da Baixa Rasa, a história contada através da dança pela turma do Espaço de Dança Aline Silva. Em dezembro, mais um espetáculo do Espaço de Dança Aline Silva. O pessoal vai aqui deixando o seu recadinho, mandando as suas mensagens, comentando o que a gente tá falando aqui ao lado da Rayana, falando dessa importância das competições de categoria de base da nossa região do Cariri. A gente tem daqui a pouquinho uma Taça Fares Lopes com 2 representantes caririenses, e Casa e Guarani estarão na disputa. É uma competição rápida, é uma competição que as equipes fazem por onde enxugar o elenco, ter ali um elenco barato, e uma saída é essa, usar a garotada da base, pescar aqui os valores que mais se destacam nessa disputa, para quem sabe também estar figurando no elenco profissional das equipes, e Casa e Guarani, e ajudando na campanha, na disputa dessa conquista de Taça Fares Lopes, que é muito importante, até porque vale vaga na Copa do Brasil, vale aí a disputa numa competição nacional, é o que a torcida do Verdão está querendo, ver de novo a Casa brilhar em competições a nível de Brasil, e já está aí cobrando bastante. É cobrança no profissional, é de olho da base, já querendo também que esse time chegue longe, hein, Rayana? É uma equipe que cobra bastante, é uma camisa pesada, a camisa do Verdão do Cariri, Rayana Lucas. É pesada, tem assim uma torcida que chega junto mesmo, que cobra, né? A gente sabe o tamanho que tem a torcida do Icasa, principalmente as organizadas que chegam aí junto, cobrando até melhorias, cobrando resultado. A gente sabe que torcedor corneta de verdade, que a gente tá do outro lado, sabe como funciona. Mas aí o Icasa, né, nessas categorias de base, muitas vezes não recebe tanta cobrança, mas tem ali o apoio da torcida, inclusive sentindo o apoio do torcedor hoje, né, aqui no Inaldão. Sei que a gente teve ali 2 mudanças, né, de local antes. Aliás, primeiro foi de horário e depois uma mudança de local, porque antes esse jogo do Icasa e Barbalha seria no Praxedão, às 3 da tarde, acabou mudando ali de local e de horário também, mas aí foi uma opção da federação buscando ali, inclusive, aproveitar a arbitragem, né, que vai comandar esse jogo de hoje, mas enfim, a gente vê aqui 1 ou 2 torcedores do Icasa que vão acompanhar essa partida de hoje. Interessante de se ver, né, os meninos jogando, e é interessante também, acho que dá um gás a mais ter o torcedor apoiando, e aí a gente vai ver como vão ficar, né, os próximos jogos, para que aí o torcedor possa acompanhar. Eu sei que há alguns horários que quase não difíceis de acompanhar, de vir até o estádio, né, mas acho que vale ali o esforço para ver os meninos jogar. E merecem o apoio, merecem o incentivo, essa garotada que está aí em busca de um lugar no futebol profissional, de manter aceso esse sonho de seguir uma carreira nessa modalidade esportiva. A gente falava da conquista do Crato ano passado, um time que foi competitivo muito por conta do seu entrosamento, disputando competições a nível de município, disputando ali o Sub-17 da LEAC, né? Está disputando já nessa temporada também, está com o time na disputa do Sub-17 da LEAC. O time do Barbalha também está jogando Sub-17 aqui, organizado pela Liga Barbalhense. A gente tem as disputas lá da Liege, ou seja, essas competições também servem para dar entrosamento a essa garotada, para chegar mais forte nessa competição de nível estadual, que é a Copa Cariri, hein, Rayana? Pois é, essas competições aí, como o da LEAC e da Liege, fazem com que os meninos ali tenham também, né, encaixem esse entrosamento. Tem outro ponto que foi destacado, inclusive na época da competição, Leandro, que uma parte do elenco do Crato, né, jogavam ali futsal, então já estavam ali meio que entrosados e estavam
ali já afinados e que por isso a gente teve aí esse sucesso todo do clube na competição, que acabou sendo campeão, tendo um artilheiro também, enfim, vários bons destaques para a gente ver aí nessa competição. E vamos ver como vai funcionar esse Crato aí para essa segunda edição da Copa Cariri. Pedro Ian já está por longe, vamos ver se vamos ter outros nomes aí que se destaquem, não só no Crato, mas também nas outras equipes. Daqui a pouquinho a bola rola para Icasa e Barbalha aqui no estádio de Naldão. Quarta-feira é quarta de futebol, que a gente costuma chamar. A nível nacional a gente está tendo aí Copa do Brasil com clássicos entre eles. Temos um Grenal na disputa da Copa do Brasil. E falando em Grenal, tradição gaúcha, vem aí, Josué, a festa Farroupilha, que você acompanha aqui os detalhes no canal Replay com Tony Souza. Vem aí, a 7ª Festa Farroupilha do Cariri, dia 19 de setembro de 2026. Mas que barbaridade, tchê! Prepare-se para um dia inteiro de muita cultura, tradição, boa comida e momentos inesquecíveis, reunindo amigos e familiares. Você vai curtir Machadinho e Grupo Balanço do Sul. Vai, Balanço do Sul! Avelino do Acordeon e Adriano Guerra. Aí tem que falar também que vai ter o costelão, vai ter o arroz carreteiro, aquelas comidas gostosas lá do Rio Grande do Sul, tchê. Local Arena Toca Cariri, ao lado da Ceasa em Barbalha, na Avenida Leão Sampaio, 2225, Bulandeira, Barbalha. Informações 99999-3020, falar com o Gaúcho, 99918-3131, Valda Perboni e 99700-1900, falar com o Franco. Vem aí, a 7ª Festa Farroupilha do Cariri, dia 19 de setembro de 2026. Mas que barbaridade, tchê! Prepare-se para um dia inteiro de muita cultura, tradição, boa comida e momentos inesquecíveis, reunindo amigos e familiares. Você vai curtir Machadinho e Grupo Balanço do Sul. Vai, Balanço do Sul! Avelino do Acordeon e Adriano Guerra. Aí tem que falar também que vai ter o costelão, vai ter o arroz carreteiro, aquelas comidas gostosas lá do Rio Grande do Sul, tchê. Local Arena Toca Cariri, ao lado da Ceasa em Barbalha, na Avenida Leão Sampaio, 2225, Bulandeira, Barbalha. Informações 99999-3020, falar com o Gaúcho, 99918-3131, Valda Perboni e 99700-1900, falar com o Franco. Vem aí, a 7ª Festa Farroupilha do Cariri, dia 19 de setembro de 2026. Mas que barbaridade, tchê! Prepare-se para um dia inteiro de muita cultura, tradição, boa comida e momentos inesquecíveis, reunindo amigos e familiares. Você vai curtir Machadinho e Grupo Balanço do Sul. Vai, Balanço do Sul! Avelino do Acordeon e Adriano Guerra. Aí tem que falar também que vai ter o costelão, vai ter o arroz carreteiro, aquelas comidas gostosas lá do Rio Grande do Sul, tchê. Local Arena Toca Cariri, ao lado da Ceasa em Barbalha, na Avenida Leão Sampaio, 2225, Bulandeira, Barbalha. Informações 99999-3020, falar com o Gaúcho, 99918-3131, Valda Perboni e 99700-1900, falar com o Franco. Tá aí, a festa Farroupilha, que esse ano com certeza tem um motivo a mais para resenha, que vai ser justamente esse clássico Grenal, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. A gente volta com imagens do estádio Naldão na cidade de Barbalha, a entrada das duas equipes para a disputa do jogo, Icasa e Barbalha já definidos. A gente traz também aqui as escalações. O time do Verdão do Cariri que vem a campo com 12 Cauê, 2 para Luiz Matheus, 3 Ariel, 4 Gil, meia dúzia para Heitor, 5 para Diego, capitão da equipe, 16 Ravi, 10 Davizinho, 7 César, 9 para Pedro Henrique. O PH é o time do Verdão do Cariri. O Barbalha é definido também com 1 Ian, 2 para Christian, Renan, Cícero veste a camisa número 3, o Christian 4, Clevin vem com a número meia dúzia, Mike veste a camisa número 5, Samuel camisa 7, o José Israel vem com a de número 8, Davidson 10, Gabriel Ferreira número 9, Cauã
Moreira veste a de número 11. Essa é a onzena do técnico Antônio Bernardo, a equipe do Barbalha Futebol Clube. A equipe de arbitragem que comandará essa partida está aí composta pelo árbitro principal Cícero Melo, auxiliar número 1 é o Josivaldo Pereira, o Augusto César, o auxiliar número 2, e o árbitro auxiliar, o quarto árbitro, como a gente chama, Maximiliano Rodrigues. Esse é o quarteto de arbitragem, você acompanhando aí na tela do canal Replay com Tony Souza. Daqui a pouquinho a bola rola, estreias de Icasa e Barbalha na competição. O time do Icasa ainda faz aqui uma movimentação à beira de campo com o Heitor. O time do Barbalha já ali todo posicionado ao lado direito da tela, ali ao lado direito, para quem está chegando aqui ao Estádio Naldão, ao lado direito das cabines de imprensa. E em instantes você acompanha tudo aqui no canal Replay com Tony Souza. Eu sou Leandro Santos, estarei na narração desse jogo e ao meu lado Rayana Lucas nos trabalhos de comentário desse confronto. O Tony vai fazer agora aqui aquela movimentação para as redes sociais do Replay, Instagram, você acompanhando tudo, e a qualquer momento você pode também ficar por dentro de novidades dos nossos times. A gente teve aqui no primeiro jogo a participação do Otacílio Neto, técnico da equipe do Guarani de Juazeiro, conversou com a gente, falou aí da questão do elenco do Guarani de Juazeiro, alguns nomes que podem estar pintando por aqui, principalmente no gol. A pergunta que o Tony fez, goleiros do time do Leão do Mercado, o Otacílio falou do Zé Rafael, do Jefferson, podem estar pintando no Guarani na taça Fares Lopes. Cícero Melo já vai ali para centro de campo, as equipes fazendo aquela última movimentação. Agora a bola vai rolar, Rayana. Aquela expectativa toda, aquela preparação toda, acabou. Agora é valendo, vai começar. E aí tem também o peso da estreia, né? São garotos, a estreia também traz aquela sensação diferente, aquele peso para a garotada que quer chegar à fase final dessa competição, hein, Rayana? Pois é, Leandro, vai aquela história, vai estar de voga a partir de agora. A gente tem os meninos ali se preparando, é uma competição, como eu já falei, né? Falei aqui no início da transmissão, é uma vitrine, é uma oportunidade também. Acho que baixa aquele nervosismo, né? Saiu 1-0 aí nesse primeiro jogo entre o Cariri e o Guarani de Juazeiro, acho que justamente por isso, mas a ideia ali é a gente ver muitos gols, porque a participação deles em outras competições é de goleada e a gente quer ver aí essa meninada assim. E autoriza Cícero Melo, tem bola rolando aqui no Estádio Naldão. A saída de bola do time do Barbalha. Trabalha ali no campo de defesa, o Diego faz o passe, na verdade era o Mike, tentava ali o passe no setor defensivo. A gente vê ali o camisa número 22, daqui a pouquinho a gente vai buscar essa informação. Quem veste a camisa de número 22 no time da Raposa, já tem essa mudança em relação à escalação que nos foi repassada. E já tem falta o Barbalha. Primeira falta ali no lado direito, setor de ataque, já pega a bola o Davidson. Fica ali o jogador do Icasa também já para retardar a cobrança. Icasa posicionado ali na linha da grande área. Vem bola na área. Tá ali tranquilo debaixo da meta o goleiro Cauê. Chegou dando de soco, afastando o perigo. Tenta sair no contra-ataque o Verdão. Faz ali o domínio. Era o Pedro Henrique, tentava o domínio, foi empurrado, foi ao chão, sofreu a falta. O pessoal daqui do time do Barbalha fica reclamando. Já está assinalado ali a falta para o time do Verdão do Cariri. Primeiro minuto de jogo. Tá lá o Diego, camisa número 5, para fazer a cobrança. Olha ali para quem tocar. Autorizada a cobrança. Toca pertinho. Já recebeu. Detalhe é seu, Tony Souza. Só lembrando aqui que a escalação mudou ali, o pessoal do Barbalha mudou em cima da hora. Entrou Marcos 22 no lugar do José Israel, camisa 8. Então José Israel acaba ficando no banco de reservas e Marcos 22 entra no time do Barbalha no oferecimento de Icanete Perboni Brasil. Conosco também, Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, apoiando o esporte amador e profissional da terra do Padre Cícero. Olha o Icasa, chegando aqui pelo lado direito, tenta ali o cruzamento, a bola foi fraquinha, foi no chão, chega cortando a defesa do Barbalha. Foi puxado, o Samuel protegeu bem,
Acabou sendo puxado. Matou o contra-ataque o jogador Icasiano. E o Cícero Melo não é de papo. Ele gosta de distribuir cartões. Segunda falta do jogo. Matou o contra-ataque ali o Diego, já recebe o amarelo, Rayana. Amarelou ali rápido, né, Leandro? A gente tem aí pouco mais de 2 minutos e meio de partida. E aí a gente já tem um amarelo ali que quem tá aqui na arquibancada não concordou, né? E ele gosta muito, é conhecido, né? Já de praxe aí a movimentação e também a forma como se comporta esse árbitro. Vamos ficar de olho aí como é que ele vai comandar aí esse jogo de hoje. Olha o Barbalha chegando, bola alçada, sai ali o Cauê, faz a defesa, sem dar sobra para ninguém. Tranquiliza o sistema defensivo do Verdão. Chegamos agora a 3 minutos de jogo e casa já com o jogador pendurado. Já amarelado aí o camisa de número 5, Diego. Tá com a posse da bola, vai conduzindo, tem espaço, vai levando. Tenta a inversão aqui pela direita. Chega cortando o Christian. Mike. Abre o jogo lá pela direita com o Marconi. Ó o Verdão chegando, bateu! Gol do Icasa! Camisa de número 11 às costas, bateu firme, sem chances para o time do Barbalha, abrindo o placar com 3 minutos de jogo. A gente tá aqui, tá tendo esse problema nas escalações, mais uma numeração diferente aqui do que nos foi repassado. Camisa número 11 do Verdão do Cariri, marcando o primeiro do jogo. 3 minutos, chegou, teve oportunidade, finalizou, não deu chance ali pro Ian, não conseguiu fazer a defesa. Tá na frente o Verdão do Cariri, Rayana Lucas. 3 minutos, Leandro, né? Acho que o Icasa veio muito nessa proposta de decidir logo, já marcou, já tomou cartão, já marcou. E aí vamos ver como é que vai ficar esse iniciozinho ali de 15 minutos do primeiro tempo, como vai se comportar, se vai ser mais ofensivo ou se vai marcar o gol e vai ficar ali segurando o placar. Barbalha tentou sair lá pelo lado direito, teve uma roubada de bola o Verdão do Cariri, o camisa 11 limpou bem o defensor, bateu de pé direito, marcando o primeiro aqui no estádio Naldão, tá na frente. Já dá uma tranquilizada, depois de tomar logo um cartão amarelo, já marca o gol para dar uma aliviada ali o Verdão, vem cá. É aquela história, né, Leandro? Faz ali uma falta, toma cartão e aí fica tenso, aí para relaxar faz o gol ali para dar uma suspirada, uma aliviada. Barbalha tenta responder, tem a cobrança de falta ali no lado direito. Tá na bola o Davidson, manda a bola na área, chegou cortando a defesa do Verdão. Vai tentar evitar a saída aqui, não conseguiu. Já era o Diego que apareceu por aqui. Clevin. Vai ali para a cobrança do lateral. Tenta jogar no ataque. Buscando ali o camisa de número 21 da Raposa. Fica o bate-rebate. Tentou o Mike. Consegue o passe. Evita a saída. Tentava trabalhar com o pé direito ali o Cauã. O último toque foi do jogador do Verdão do Cariri. Tira esquinado. Primeiro do time do Barbalha. Aqui no lado canhoto, setor de ataque. Já vai o Clevin para a cobrança. Time do Verdão ali. Quase todo dentro da grande área para tentar se defender. Vai o Clevin, faz a cobrança curtinha. Recebeu mais uma vez. E aí não conseguiu dar prosseguimento aqui pela canhota. Chegou afastando o Icasa. Bola sai pela linha de lado, arremesso manual. Clevin. Tenta ali com o Cauã. Protege, faz o giro, é o Davidson. A arbitragem está dando ali o último toque do time do Verdão. É mais um escanteio para a Raposa. 6 minutos do primeiro tempo. Copa Cariri Sub-17, você acompanhando as estreias de Casa e Barbalha na competição. Vem bola na área mais uma vez. Clevin faz a cobrança. Chega cortando a defesa. Bola acaba saindo mais uma vez pela linha de fundo. É novo escanteio.
Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto tem sempre um Diniz pertinho de você. Unidades em Crato, Juazeiro, Barbalha e Missão Velha. Parceiro do canal Replay com Tony Souza. Olha o Clevin, faz nova cobrança, dessa vez buscando ali a segunda trave. Consegue afastar a defesa. Tentou o chute de longe. Era o Mike. Teve ali a interceptação da defesa do Icasa. Ele tenta sair no contra-ataque. Prende a bola aqui pela direita. Buscava ali o passe no Davi. É o Renan, camisa número 11. O autor do gol do time do Verdão do Cariri. Diego. Tabela pelo meio. Tenta a bola longa ali no ataque. Sobe o Renan de cabeça. Chega a defesa do Barbalha. Segura, prende. A sobra com o Davidson. Abre o jogo lá pela direita. O Christian Renan recebe. Dá o tapinha na frente com o Samuel. Faz o giro. Prende a bola. Espera ali a aproximação. Chegou o Cauã. Tenta ali uma jogada individual. Gira mais uma vez para cima do defensor. Tenta a bola em profundidade. Acabou virando um chute para fora ali. Apenas tiro de meta para o goleiro Cauê do time do Icasa. A Sônia Costa tá aqui mandando recado. Renanzinho, sua mãe tá aqui na torcida. Amaro Menezes, boa noite. O pessoal ligadinho no canal Replay com Tony Souza. Você que tá chegando, não é inscrito ainda, se inscreva no canal Replay com Tony Souza. Deixa aí o seu like, compartilhe a transmissão da estreia das equipes na Copa Cariri Sub-17. Tenta em casa mais uma vez. Faz o passe pelo meio. Davizinho. Vai pra jogada individual. Tentou passe nas costas da defesa. Mandou de graça nos braços do goleiro Ian, que tem pressa, já faz a reposição. Cauã domina. Limpa bem ali o defensor. Foi puxado, sofreu a falta. Jogo movimentado, Rayana. Começam propondo o jogo, buscando o ataque as duas equipes. O Barbalha parece não sentir o gol. Tá querendo já buscar o gol de empate nesse comecinho do primeiro tempo. Tá em casa, né, Leandro? Quer ali logo marcar, tá subindo, apertando ali o Icasa. É um jogo lá e cá. A gente viu aí que o lance foi bem parecido com o do cartão e o árbitro decidiu só deixar mesmo falta normal, que o Barbalha já vai bater. Já vem bola na área mais uma vez do Cauã. Bola ali na meia-lua. Sobra do time do Barbalha. Samuel. Se for o Samuel que jogou a Copa manjadinho pelo time da Raposa, é um jogador bom de bola, esse camisa 7 do time do Barbalha. Tenta sair ali o Icasa pelo lado canhoto. Daqui a pouquinho o Tony vai trazer aí as atualizações, porque a escalação está um pouco diferente. A gente vê ali o camisa 8 no time do Icasa também. Pelo que já ouvimos por aqui, parece ser o China. Tem falta o Icasa. 10 minutos do primeiro tempo. Icasa vai vencendo. Gol do Renan. Detalhe. 10 minutos da primeira etapa. Pois não, Tony Souza? Coisas do futebol de base. Vamos nós. Acontece. O Icasa mudou também. O Icasa não é Cauê. O goleiro é Fábio Juan. Fábio Juan é o goleiro do time do Icasa, certo? Fábio. No Barbalha saiu o José Israel para a entrada do 22 que a gente falou, o Marcos Paulo. E o Lion 21 entrou no lugar do Gabriel Ferreira, o camisa 9. Camisa 9, Gabriel Ferreira, então não está em campo. Quem está em campo é o Lion, camisa 21. O Marcos Paulo, aliás, o Gabriel Ferreira, é da Paraíba e não chegou a tempo, então houve essa mudança, foi a justificativa da Comissão Técnica do Barbalha. Por que as outras mudanças não explicaram, mas a escalação agora está correta. Pelo menos é o que eu espero, meu querido. Eu só vou pedir para você confirmar, Antônio, o camisa 11 do Icasa, se realmente é o Renan, e o camisa número 8. Porque são dois jogadores também que estão em campo, diferente aqui da relação que nos foi repassada. Daqui a pouquinho o Tony volta trazendo esses detalhes.
Tem ali o arremesso manual do time do Verdão no Cariri. Vai tentando ocupar o campo de ataque o Icasa. Diego. Acabou perdendo a posse da bola. Tem lateral o time da Raposa. Christian. Aí caminhando ali, ganhando espaço. Cícero Melo mandou voltar. Tava atento o árbitro. Audiência qualificada, hein, Leandro? O presidente do Icasa, Celso Pontes, ligado aqui no replay, mandando parabéns aí pela transmissão. Presidente do Verdão do Cariri, Celso Pontes. Gratidão aí pela audiência. Acompanhando aqui a garotada da base. Eu tive numa transmissão, Rayana, Icasa e Itapipoca, na Série B de 2020. Estava narrando, meu comentarista foi o Celso Pontes nesse jogo. Jogo do acesso. Hoje, presidente aí do Verdão do Cariri. Ele já me confidenciou que trabalhou ali na Rádio Iracema, né? É um amante aí do rádio. Explicava para ele que também tinha ali, eu tenho um caso de amor ali com o rádio já de um tempo e que agora eu tô aqui nas transmissões esportivas também no YouTube. E olha o Icasa, vem trabalhando aqui pela direita, tem espaço, o Barbalha dá espaço aqui ao Icasa no seu campo de defesa, consegue trabalhar a bola. Aí acabou chegando errado, chegou atrasado na jogada do Ariel, camisa de número 3, cometeu a falta. É falta para o time da Raposa. Já chega aqui o Clevin para cobrança. Cícero Melo está aqui mandando afastar. O jogador que está na barreira do time do Verdão. Apenas um homem na barragem humana. Vem bola na área do Fábio. Agora sim é o Fábio, nada do Cauê. O Cauê está como opção. Clevin na cobrança. Autorizado. Faz ali a cobrança bem aberta. Chega cortando a defesa. A bola ganha altura. Fica viva ali na intermediária. Tentava a finalização de longe o Mike. Fica o pinga pra lá, pinga pra cá. Indo o Mike, chegou tocando de cabeça. Vai lutar pela bola o Samuel, consegue. Mike, toca errado. Mas antes houve um toque ali no braço. Tá assinalando o Cícero Melo. Tá marcando falta. A equipe do Icasa tá com a vantagem no placar, mas não tá conseguindo se entender, Rainha. Tá tendo dificuldade para sair do campo de defesa. Essa saída, essa confusão ali dos meninos, né, na hora de dominar a bola e conseguir sair, tá dificultando ali que o Icasa consiga progredir, né? E o Barbalha tá aproveitando. Leandro, mandar aqui um abraço para o J. Cabral, da Folha de Brejo Santo, tá nos acompanhando, tá na audiência aí. Muito obrigada por estar nos acompanhando aqui. E você que está aí acompanhando, a gente está vendo um número até bom de pessoas aqui assistindo. Se inscreve aí para ajudar a gente, dá um likezinho aí para engajar melhor o nosso vídeo. Fortalecer o trabalho do canal Replay com Tony Souza, acompanhando a Copa Cariri Sub-17. Olha o Barbalha, tem a chance ali, a bola tocando na trave, a cobrança de falta. Toca a trave no canto baixo do lado esquerdo do goleiro do Verdão. Quase empatava o jogo. Chutaço de longa distância. A bola acabou tocando caprichosamente a trave. Quase empatava o jogo a Raposa. Tenta mais uma vez. Samuel. Tomou uma pancada e na sequência o Davidson também acabou sendo atingido. Ficaram no chão ali os dois jogadores do time da Raposa. Detalhe, Tony. Vamos para mais uma mudancinha, que tal? Vamos lá. O China, camisa 8, está no lugar do Ravi. China 8, titular, e o Ravi 16, que foi dado na relação anterior, está no banco de reservas, tá? E o 11 é o Renan mesmo, Renanzinho, como é chamado, na equipe icasiana. Espero que a intervenção seja a última sobre a escalação. Olha o Barbalha chegando, bola alçada na área. Fica viva, chegou cortando a defesa. Não consegue afastar o time do Verdão. Sobra de bola ainda é do Barbalha. Clevin recebe. Faz o corte ali pra dentro. Tenta o passe. Fez o giro aqui o Lion. Tentava o passe devolvendo a bola pro Clevin. Chegou cortando a defesa. Tenta sair agora o Verdão. Tem ali o contra-ataque. Foi tocado, foi ao chão, sofreu a falta. Agora tá todo mundo cobrando aí o critério, né? Porque lance bem menos forte, né? O
time aí do Icasa acabou tomando cartão. Vai, Leandro. Saiu ali o Ian para fazer a defesa. Tenta sair jogando rápido. Toca errado. Davizinho. Gira. Toca no meio no Diego. Solta no Renan. Devolve no Diego, passando na velocidade. Vai na linha de fundo, já olhou para a área. Tenta ali o lançamento. Passa por todo mundo, menos pelo Christian que chegava ali para cortar. Se atrapalha o Barbalha. Tocou ali no Davidson. Sobra aqui pela direita com o Luiz Matheus. Tenta o lançamento, Renan nos braços do Ian, que sai ali para fazer a defesa. E o pessoal aqui no chat, Leandro, tá corrigindo também. A Eva tá nos acompanhando aqui a transmissão. É mãe do goleiro do Icasa. Ela tá dizendo que é só Juan. Não tem o Fábio Juan, que erraram aí na hora de falar. E também estão falando aqui que Geusivan, capitão do Icasa, estava lá no Ceará, jogando lá no Ceará, nas categorias de base do Ceará, e agora está aqui no Verdão do Cariri. Chega para fortalecer então o time do Verdão do Cariri. E quem sou eu para teimar com a mãe? Se ela tá dizendo que é Juan... Se a mãe tá dizendo, né, Leandro? A gente vai logo corrigindo aqui de pronto para não errar mais. Gratidão pela audiência. Pessoal acompanhando aqui a estreia de Icasa e Barbalha na Copa Cariri Sub-17. Tá lá o Clevin. Não deixou a bola sair. Vem conduzindo aqui pelo lado canhoto. Tenta o passe buscando o Lion. Foi ao chão, pediu a falta. Mandou seguir a arbitragem. Davizinho. Toca ali no círculo central. Tá com ela o jogador que é o Gil. Com o pé direito, trabalhando. Faz ali a jogada com o Davizinho. Tentava a bola pelo lado direito. Já subia a bandeira do Josivaldo Pereira, assinalando o impedimento do ataque casiano. Agora ficou confuso. Se era só Juan, agora tá dizendo que é Fábio Juan mesmo. Acho que ela comentou na hora que a gente estava falando do Cauê. Do Cauê, né? Então agora tá explicado, viu, dona Eva? A gente já fez a correção aqui. Fábio Juan, mas a gente vai chamar de Juan. Era como a senhora estava chamando aqui nos comentários. E o Juanzinho tá mandando um recado também. Pra cima o Barbalha, vamos buscar. Barbalha sofreu cedo o gol aqui. O time do Icasa saiu na frente com o Renan, camisa de número 11. Vai vencendo 1-0. 19 minutos do primeiro tempo. Barbalha trabalha lá pela direita. Christian. Prende, tenta o passe. Acabou sofrendo a falta. Vem a Raposa. Trazendo o jogo aqui pro lado canhoto. Foi ao chão, foi empurrado. O camisa de número 4, também chamado de Christian. É falta pro time do Barbalha. Tem falta o Barbalha, o Icasa já vai todo se recompondo ali no campo de defesa. Vai lá na bola o Christian. Tenta a bola longa. Saiu por ali o Fábio Juan para fazer a defesa sem dar sobra para ninguém. Solta pertinho com o Gil. Olha ali para quem tocar. Traz o jogo para o lado direito. Meio que na fogueira. Conseguiu se sair da jogada o Ariel. Já vem a bola no círculo central o time do Verdão. China. Faz o passe. Foi empurrado. Foi ao chão. E aí a cada falta o pessoal vai reclamando. Pedindo cartão e vai subir. Dessa vez pintou o primeiro cartão amarelo para o time do Barbalha. Leandro, já foram, pelo que eu contei, 3 lances muito parecidos com o do primeiro cartão que o árbitro levantou. E agora a gente viu aí que foi uma falta bem mais forte e que acabou saindo aí o cartão amarelo. Primeiro do jogo para o time da Raposa. Tem falta ali o time do Verdão. Tem a chance de mandar a bola na área do goleiro Ian. Movimentação na linha da grande área. 2 homens na barreira do time do Barbalha. Tem ali a movimentação. Chega pertinho o Chino, já recebeu. Tenta o chute de longa distância. Era o Davizinho. Apenas tiro de meta para a equipe do Barbalha.
Antes da transmissão, Leandro, a gente falava sobre a oportunidade de garotos de outras cidades, né, estarem nessa competição e também, não nessa, mas nessas, né, das últimas competições. Tem aqui o Denison, tá falando que é o Denis Baiano, né, o Cauã, número 11, do Barbalha, joga no meu time, o Gadelha FC. E tem também aqui, alguém falou sobre que era do Iguatu, não estou conseguindo aqui encontrar, mas tem gente também do Iguatu que está jogando aqui a Copa Cariri. Aquela situação que a gente falava, não apenas os jogadores da região do Cariri tendo oportunidade, mas aqui as redondezas, né, a circunvizinhança podendo colocar os seus atletas nessa disputa, tendo essa vitrine, podendo aparecer no futebol cearense através dessa competição, a Copa Cariri Sub-17. 23 minutos, Rayana, e Casa vai vencendo 1-0, aproveitou a oportunidade clara que teve. Podemos dizer que é justo o placar, Rayana, Lucas? Justo não é, Leandro, porque poderia estar empatado, né? O Barbalha ali, depois que o Icasa fez o gol, né? Foi em busca ali do prejuízo, né? De empatar pelo menos essa partida. O Icasa não conseguiu ali por alguns minutos ter essa transição, né? De saída da defesa para o ataque. O Barbalha apertou muito, segue apertando, na verdade, né? E aí a gente viu, depois do gol, uma proposição de ser mais ali ofensivo do Barbalha do que do próprio Icasa, né? A gente está vendo aí, revendo o lance do gol do número 11, o Renan, né? Fez aí até cambalhota. Acho massa demais quando faz essas comemorações. Eu fico com um pouquinho de medo, mas acho muito massa, porque ali pode fazer o gol e se machucar. Mas enfim, essa parada agora para hidratação serve também ali até para ter os técnicos, né, orientarem ali as suas equipes, fazer alguma correção. A gente vê ali todo mundo atento, né, aproveita, bebe uma aguinha, mas também fica aquele momento ali para os técnicos passarem alguma informação para corrigir, né? Esperar de como vai se comportar esse Casa, né? Porque nesses minutos aí sofreu uma pressãozinha do Barbalha, embora a organização tática, pelo que a gente consegue observar no campo, é de uma reposição de ataque e defesa. O Icasa consegue se reposicionar bem rápido, né? Mas está tendo dificuldades aí nessa saída, nessa transição da defesa para o ataque. E o Barbalha, por sua vez, vem aproveitando ali essas oportunidades, buscando o empate aí para essa competição. Poderia estar 1-1, já estão dizendo aqui, placar não está justo porque nos últimos minutos o Barbalha atacou mais, buscando ali, e o Icasa teve essa dificuldade de fazer essa transição da defesa para o ataque. O Icasa foi efetivo na hora do gol, né? Roubou bem a bola ali pelo lado canhoto. O jogador, o Renanzinho, fez uma ótima jogada, limpou bem o zagueiro, bateu firme e fez esse gol. Então foi um ataque letal do Icasa nesse comecinho de jogo. O Barbalha tenta responder, tenta chegar ao empate ainda nessa primeira etapa. Vem o Verdão, lá pelo lado canhoto. Tenta trabalhar ali com o Heitor. Chegou por baixo cortando. Era o Marcos que apareceu por ali na marcação. Eu fiquei aqui me perguntando, Leandro, ele falou o Denis Baiano. Será que é aquele Denis Baiano que a gente viu jogar aqui pelo Cariri, né? Não pelo Cariri o clube, né? Mas pela região, jogando ali se não me engano, pelo Guarani de Juazeiro. O próprio Barbalha também, ele passou aqui. Também. Pois é, acho que deve ser ele. Se for ele estiver nos ouvindo aqui, ele vai confirmar aqui no chat. Todo mundo ligado no canal Replay com Tony Souza, acompanhando a Copa Cariri Sub-17, contando com a parceria de Prazeres da Carne, o melhor som ao vivo de Juazeiro do Norte, o melhor churrasco é no Prazeres da Carne. Olha, em casa chegando, tocou de cabeça, passou pertinho, vai para a linha de fundo. Subiu bem de cabeça por ali, apareceu o PH na jogada. Olha só o replay do lance. Era o PH subindo ali mais alto que todo mundo, tocou no lado esquerdo do goleiro Ian, a bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta já cobrado. Está jogando mal o Barbalha, já recupera o Icasa. Tenta ali o drible. É o Davizinho. Ele, o China, consegue a recuperação, o time da Raposa. Aí sofre a falta. Já parou ali o Marcos. Vai saindo ali do campo de defesa o time do Barbalha. O time do Icasa vai se
reposicionando ali na defesa. E aí deu de graça ali pro Gil a posse da redonda. Recebeu o Diego. Abre o jogo aqui pela direita com o Luiz Matheus. Toca mais atrás no Ariel. Se a gente conseguir observar agora bem, tem esse esquema, né? Dessa transição do Icasa, essa dificuldade que se tem de sair da defesa para o ataque. Ali o Barbalha toma mais uma vez ali no meio de campo, tenta de novo o Icasa, mas tem muita dificuldade de sair, de jogar lá na frente. Os erros de passe que acabam atrapalhando aí a saída de bola das duas equipes. Aqui pela direita, Luiz Matheus. Toca no meio. Diego. Recebe por aqui o camisa de número 10, o Davizinho. Começa tudo lá no círculo central, tá por ali o Gil. Tem espaço para jogar. Viu passando aqui nas costas da defesa, o Davi subiu de cabeça cortando a defesa do Barbalha. Sobrou, Renan bateu de pé direito, desequilibrado, mandou para fora. O Christian subia por ali tocando de cabeça. Na sobra estava desequilibrado. Era o Renan, olha só, bateu de pé direito ali, mandou direto para fora. Apenas tiro de meta já cobrado. O Icasa vai tentando, se não dá ali pela infiltração, né? Vai ali, naquela bola alçada ali, tentando fazer com que se tenha um ataque em direção ao gol mais definitivo, né? Mais ofensivo, né? Com mais objetivo. Mas ali a gente realmente vê uma dificuldade grande do Icasa de sair. O Barbalha segue aproveitando essas oportunidades, mas depois aí da pausa para hidratação, acho que a puxada de orelha surtiu algum efeito, porque o time está subindo mais um pouquinho, Leandro. Realmente, está subindo o time do Icasa, tentando pegar o Barbalha lá no seu campo de defesa ainda com a posse da bola. E deu certo, recuperou ali o PH. Conserta a defesa do Barbalha. A sobra mais uma vez do time do Verdão. Pelo meio recebeu o Diego. Tentou a bola longa, buscando o PH nas costas da defesa. Tocou ali de pé direito na bola, mas já subiu a bandeira, assinalando mais um impedimento no jogo. Icanet, seu provedor de internet no Cariri, tem nome aí, Icanet. Seja cliente em Icanet, oferecendo os melhores serviços de internet aqui na nossa região. Genuinamente barbalense, a empresa Icanet. Tem gente da Paraíba aqui acompanhando, né, a transmissão. É o Juanzinho. Ele tá pedindo um alô aí para os garotos da Paraíba que estão aí na partida. O Juanzinho e o Gabriel Neguinho. Aliás, é o Carlinho da Paraíba, né? Ele está jogando forte e no próximo jogo promete estar aqui para acompanhar a Raposa. E o Denis está confirmando, sou eu mesmo, Denis Baiano, direto de Iguatu, acompanhando a nossa transmissão. Olha o Barbalha. Tentando aproveitar ali o vacilo da defesa e Casiana. Tentava a jogada o Cauã. Recupera o Verdão. Trabalha lá pelo lado canhoto. Foi ao chão, pediu a falta, mandou seguir a arbitragem. Olha lá o Cícero. Dá o chutão pra ninguém. Devolveu de graça o Icasa. Christian. Tá passando aqui na esquerda, o Clevin já recebe. Domina. Bota a bola no chão. Tenta o passe ali com o jogador que é o Cauã. Ganha o lateral o time do Barbalha. Toca no meio, Davidson. Domina. Tenta devolver no Clevin. Ainda Davidson. A sobra é com Samuel. Começa tudo ali atrás com o Christian. Tentou o passe e foi interceptado pelo China. Davizinho. Soltou com o jogador que era o Diego. Vem buscar o jogo o PH. Segura. Protege. Diego. Tocou meio que na fogueira. Chega o Ariel dando chutão. Bola ganhou altura. Eita! Parecia um lance fácil. Ian subiu ali para fazer a defesa. A bola acabou descendo de uma vez. Próximo ao travessão do goleiro do Barbalha. Olha só. Desceu ali de uma vez. Tocou na rede, mas sobre a meta, Rayana. Eu ia dizer que era aquele gol que Pelé não fez. O menino ia conseguir a proeza, mas o goleirão ali deu uma assustada, viu, Leandro? Deu um sustinho para todo mundo. Abraçar o pessoal em Lavras da Mangabeira, ligadinho no canal Replay com Tony Souza. Replay tá chegando em toda a região do Cariri, Centro-Sul, pessoal acompanhando
a abertura da Copa Cariri Sub-17. 32 minutos do primeiro tempo. Tem lateral em casa. Vai lá, sem pressa, o Heitor. O pessoal aproveita para dar aquela respirada. Toca mais atrás no Gil. Solta de lado com o Diego. Pressiona ali o time do Barbalha. Consegue recuperar. Na bola, segundo a arbitragem. Tá com ela o Mike. Acabou sendo tocado ali, foi ao chão. Sofreu a falta. O pessoal fica reclamando. Cobrou o Barbalha. Recebe o Clevin. Dá o tapinha aqui na frente buscando o Lion. Faz o giro. Consegue passar bem ali de 2 marcadores. Dá o tapa na frente. Recebeu o Cauã. Mas aí sobe a bandeira assinalando o impedimento. Aquela passadinha a mais que ele deu ali adiantado. Olha só o replay do lance. Ele vai, tenta recuar, mas aí já era tarde. Subir a bandeira assinalando o impedimento do ataque do Barbalha. Rayana. Palpitou ali dessa passagem, ficou com medo, acho que de perder o tempo da bola. Conseguiu ali esse passinho dele ali, o bandeirinha já estava atento e já marcou aí o impedimento do time do Barbalha. Olha o Verdão chegando. Aqui pela direita recebeu o Luiz Matheus. Tem espaço. Tentou o passe, foi rasteirinho, chegou cortando a defesa da Raposa. Davidson recebe. Pediu o Lion. Tem um corredor aqui à sua frente pelo lado canhoto. Vai puxando, se atrapalhou, pisou na bola. Pressiona a defesa. Segunda bola ainda é do Barbalha. Samuel faz o giro, limpa bem. Eram 2 marcadores. Conseguiu a recuperação da posse da bola. César. Traz o jogo aí pela direita. Luiz Matheus. Limpou bem o Lion. Tentou o passe. Não conseguiu ali o domínio o Renan. Melhor pro Davidson. Acabou tocando a bola em profundidade. Era um passe pro Lion, mas chegou cortando a defesa. Pamela Gomes acompanhando a nossa transmissão. Ligadinho aqui no replay. E aí subiu um cartão amarelo. Mais um. Foi pro Davidson. No lance anterior no ataque do Icasa, jogador do Barbalha acabou recebendo esse cartão amarelo. Christian trabalha aqui pelo lado canhoto. Olha aqui para quem fazer o passe e tenta a bola em profundidade. Chegou cortando de cabeça o Luiz Matheus. Bela jogada do Renan. Vai para a jogada individual na velocidade. Leva a bola na linha de fundo, faz o lançamento. Chegou cortando a defesa. Era o Cícero que estava ali para cortar. Davidson. Toca no Lion. Não teve o domínio. Recupera o Icasa. Tá lá o Gil sendo pressionado pelo Cauã. Cauã não desiste, mas aí acabou chegando fazendo a carga nas costas do defensor icasiano. É falta para o time do Verdão do Cariri. Espaço de dança Aline Silva. Rua São Francisco 319, no bairro Pinto Madeira, na cidade do Crato. Tem ali um jogador icasiano no chão. Chega o pessoal aí para fazer o atendimento. A garotada é correria. E às vezes a parte física pesa, hein, Raela? Pois é, Leandro. Acho que muito pelo tamanho, né? É uma dimensão um pouquinho diferente. Acho que os meninos estão acostumados aí lá do Praxedão. O Inaldão, que salva muitas vezes o futebol do Cariri. Hoje aqui com essa partida tem uma dimensão um pouquinho maior do que a gente tem lá no Praxedão. E talvez os meninos sintam isso, né? E tem também o fator climático, né? A gente está chegando num período perto dos BRO-BRO. Então o calor já vai aumentando por aqui, mas já se recuperou ali. Foi só uma falta de ar momentânea, né? O número 11, o Renan, o autor do gol, já se recuperou e já vai retornar. Já tá ali fora de campo o Renan. Jogo reiniciado.
Tem a posse da bola o time do Icasa. Recebe o Ariel. Tem espaço aqui no campo de defesa para conduzir a bola. Preferiu brecar, voltar o jogo pelo meio. Recebeu o Diego. Toca de lado com o Gil. Barbalha. Todo ele no seu campo defensivo. Dá o tapa lá na frente o Gil. Buscando ali pelo lado canhoto do Heitor. Tem a posse o Barbalha. Vai lá o Samuel. Davidson recebe pelo meio. Toca no Christian. Pressionado, dá o chutão lá na frente. Segura o China. Tentava ali um giro, saiu com bola e tudo, lateral para Raposa. Olha o Lion. Não conseguiu dominar. Parece o Gil, limpa bem ali a jogada. Toca de lado no Renanzinho, de volta ao campo. Toca errado. A sobra com China. Abre lá com o PH. Faz o giro, limpa bem ali o defensor. Bateu pro gol. A bola vai direto para a linha de fundo. Na verdade, pareceu mais um lançamento ali do que uma finalização. O companheiro não acreditou muito na jogada. A bola longa. Era o Davizinho, que estava ali, o número 10, estava tentando acompanhar ali essa jogada, mas foi muito forte e acabou perdendo aí o ataque e o Barbalha vai seguindo, Leandro. 38 minutos do primeiro tempo. Tem a posse da bola o time do Barbalha. Recebe ali pelo meu jogador, que é o Mike. Tenta a bola em profundidade. Chegou o Ariel. Quis saber de brincadeira, a bola de segurança mandou para a linha de fundo. Tira esquinado para o time da Raposa. Vai lá o Lion. Aquela bola que a garotada aproveita para dar uma respirada. Já é noite aqui em Barbalha, mas é um clima quente. Estamos chegando nos BRO Bro. E quando eu falo aqui da audiência do replay, Leandro, mandar um pouquinho de calor lá pro sul, que deve estar com um pouquinho de frio. A Ângela tá pedindo um alô pro Murilo. Eles são os tios dele aqui lá no sul, né? Estão na torcida por ele. Então, mande um pouquinho de frio daí, que a gente manda um pouquinho de calor daqui. E aí a gente faz esse network aí climático. Tá tudo certo, equilibra o clima. Olha o Barbalha trabalhando ali na intermediária. Não conseguiu o Cauã. Recupera o Verdão. Sai jogando aqui pela direita. Pressiona o Clevin. Fica ali o jogador que é o Matheus. Ele e o Renan. Tocou atrás. Ariel. Trabalha pelo meio. Diego. Toca no Davizinho. Teve liberdade, veio buscar o jogo aqui. Limpa a jogada pra cima do Davidson. Abre o jogo na canhota. Gil. Sempre acionado ali por aquele setor do campo. Solta pertinho. PH. Dá o tapa na frente. Tentava ali o domínio César. Acabou não conseguindo. Apenas arremesso manual para o time da Raposa. Arremesso manual para o time do Barbalha, que vai perdendo. 1-0 é o placar do jogo. Gol do Renan aos 3 minutos do primeiro tempo. Samuel. Limpa bem ali o seu marcador. Faz o passe aqui na canhota para o Clevin. Toca mais atrás. Davidson. Prendeu a bola. A sobra ainda com o time do Barbalha. Mike vai pra disputa. Chega o Ariel, dá o chutão, tira o perigo ali de trás. Christian de primeira dá o toque no meio. Mike acabou sofrendo a falta. Olha só, tentava sair jogando pelo lado direito. Chegou por baixo o Diego, cometendo a falta. Diego que já tem amarelo. Levantou bem ligeirinho, né? Aquela saída marota ali sem olhar pra trás, levantou rapidão. Deixa eu sair daqui. Ele não vai me ver. Grito, quase que cantou, tô invisível, né? Aquela brincadeira da música. Mas aí é uma falta pro Barbalha que pode oferecer risco pro Verdão. Vai lá o Davidson.
Faz o lançamento. Passou pelo Ariel. Sai ali o Fábio Juan, trabalhando com os pés. Já solta com o Ariel, toca no meio. Diego, de primeira, aciona aqui pela direita o Luiz Matheus. Faz o passe no Renan. Davi recebe. Olha ali para quem tocar, viu bem pelo meio, livre de marcação, o Diego. Faz o passe no César. Vai conduzindo. Solta com o Luiz Matheus. Troca passes o time do Verdão do Cariri. Luiz, Diego. Mais uma vez o Luiz. Toca lá atrás com o Ariel. Vai valorizando a posse da bola o time casiano. Davizinho. Segura. Faz o Barbalha correr atrás da bola. Inverte a jogada. Renan chegou tocando de cabeça. Subiu a bandeira, marcando mais um impedimento do ataque casiano. A intenção do Renan ali, acho que era cruzar essa bola para o companheiro que vinha entrando dentro da área. Acabou, né, se adiantando um pouquinho. E aí marcado o impedimento. E vem o Barbalha, buscando o empate ainda no finzinho desse primeiro tempo. Christian. Tenta ali o passe longo. Chegou cortando de cabeça o Gil. Luiz Matheus. Diego. Dá o tapa na frente buscando o PH. Chega cortando de cabeça o Cícero. Já tá com ela o Clevin. Toca pertinho. Recebeu o Davidson. Começa com o Christian. Tenta pressionar por ali o jogador que é o PH. Deu certo. Tocou errado o Barbalha. E aí apareceu o Cícero. Dando o chutão. Bola ganhou altura. Acabou indo próximo à linha de fundo. E aí o Renanzinho também, já que é pra dar chutão, deixa eu dar um também. Aí mandou fora do estádio. Olha só, chutão do zagueiro do Barbalha, viu aqui próximo à linha de fundo. Chegou o Renan pra mostrar que chuta mais alto e mais longe. Olha o Barbalha saindo errado mais uma vez. Davizinho recebe, faz o giro, limpa bem a jogada. Vai bater? Mandou rasteirinho, tocou na trave. Acreditou, bateu de longe ali o Davizinho. A bola foi rasteirinho ali no canto do goleiro. Ian beliscou a trave e foi para a linha de fundo. Ainda tocou mais uma vez ali no goleiro do Barbalha antes de sair. Aí escanteio para o time do Verdão. Quase marcou o segundo, Rayana. Pois é, a gente viu que na infiltração aí não tá dando certo. A gente já viu um chutão ali que assustou o goleiro. E agora esse chute aí de fora da área na tentativa de ampliar o placar, Leandro. Olha a chance mais uma vez. Teve espaço, bateu. De primeiro houve o toque de cabeça do Ariel nos braços do Ian. Tem pressa. Tenta ali a reposição rápida. Subiu bem o Gil. Toca com o Matheus. Tenta passar ali pelo Samuel. Conseguiu roubar bem a bola. Foi puxado. Foi ao chão. Tá marcada a falta. (45 do primeiro tempo já passados. A gente não tem a plaquinha, mas deu para ouvir aqui o Maximiliano Rodrigues informando para as comissões que vamos até os 48. Aquele benefício que o Inaldão dá, né? Que a gente está pertinho do campo ali. Se ele quiser contar alguma coisa ali para alguém que está no campo, a gente está aqui bem pertinho e escuta. Então mais 3 aí. Olha o Lion. Tentava jogada individual. Acabou não dando certo. Sai jogando errado o time do Icasa. Mike. Marcos. Faz o lançamento. Chegava por ali o Cauã. Acabou cortando bem a defesa. Diego. Toca errado. Entregou ali. Recupera o Barbalha. Samuel de longe. Bateu de pé. Canhoto! Gol! Do Barbalha! Samuel, camisa de número 7. A bola sobrou no pé canhoto de longe. Ele ajeitou e arriscou. Contou ali com o auxílio, né, do goleiro Fábio Juan, que acabou não fazendo a defesa. A bola em cima do goleiro, ele não conseguiu fazer a defesa. Falhou
Mas que chutaço do Samuel, olha só, de longe. Ajeitou no pé canhoto, bateu e empatou o jogo no primeiro tempo. A gente falava que o Barbalha estava buscando e conseguiu, Rayana Lucas. O Barbalha foi tentando, até que conseguiu aí. Acho que fez como o Icasa, né? Foi ali tentando pela infiltração, não foi dando certo. Foi tentando ali esses cruzamentos dentro da área, também não deu certo. Ambos os times estavam fazendo essas tentativas. E aí o Barbalha decidiu arriscar de fora da área e deu certo. Gol do Samuel, gol bonito, gol do empate aí, quase que no apagar das luzes do primeiro tempo. Se no primeiro jogo a gente reclamou desse fundamento, nesse confronto estão apostando. De onde dá para bater, o pessoal está arriscando. Já tivemos bola tocando na trave, passando perto. E 2 gols já nesse primeiro tempo de jogo. Tem agora a falta o time casiano. Tá lá o Davizinho ajeitando a bola, é de longa distância. O Ian tá preocupado ali organizando a sua barreira. 2 homens na barreira do time do Barbalha. Davizinho na bola. Faz o lançamento nos braços do Ian, tranquilo, sai ali para fazer a defesa. Tenta a reposição, buscando o Lion. No momento que aponta o centro de campo, é fim de jogo. Encerrado o primeiro tempo de partida. 1 para a equipe do Icasa, gol do Renan. 1 também para o time do Barbalha, gol do Samuel. É a Copa Cariri Sub-17. Você acompanhando tudo aqui no canal Replay com Tony Souza, que conta com os apoios de Diniz Supermercados. De canto a canto, em todo canto, tem sempre um Diniz pertinho de você, com unidades em Crato, Juazeiro, Barbalha e Missão Velha. E Icanet, seu provedor de internet no Cariri, tem nome, é Icanet. Seja cliente Icanet. Conosco também Prefeitura de Juazeiro do Norte, apoiando o esporte amador e profissional da terra do Padre Cícero. Prazeres da Carne, o melhor churrasco e o som ao vivo de Juazeiro do Norte é no Prazeres da Carne, Avenida Padre Cícero, ao lado da Cajuína São Geraldo. E conosco também espaço de dança Aline Silva, várias modalidades que vão desde a criançada ali dos 3 anos, a turminha do balé, ginga, capoeirinha, até a turma da aerodança melhor idade. Temos as turmas de afrodense, jazz, treino funcional. Temos também a turma do fit dance, dança do ventre, um leque de opções para você que quer manter a forma dançando no espaço de dança Aline Silva, Rua São Francisco 319, na cidade do Crato. Espaço de dança Aline Silva, que já está produzindo o seu mais novo espetáculo, Um Legado de Fé, dia 25 de janeiro, sempre é especial, onde o espetáculo vai contar a história da festa da Santa Cruz da Baixa Rasa, uma devoção que acontece anualmente lá na cidade do Crato. Espaço de dança trazendo para os palcos essa história. Em intervalo de jogo, 1-1, eu vou ver a Rayana Lucas, vai fazer essa avaliação desse primeiro tempo movimentado. Tivemos finalizações, boas jogadas, times que trabalham a bola, não tem toda uma afobação e 2 gols, Rayana. Traga pra gente o que você achou desse primeiro tempo de 1 Icasa 1 também pro time do Barbalha, Rayana. Vamos esperar agora para um segundo tempo mais ofensivo, né, mais diferenciado, com mais vontade aí dos meninos, porque todo mundo quer sair, ambos as equipes, né, querem sair daqui do Inaldão com a vitória. A gente viu o Icasa aí marcar nos primeiros minutos, né, aos 3 minutos do primeiro tempo. O Renan ali do Icasa acabou fazendo um gol bonito, né, driblando ali, conseguindo chegar até a meta do goleiro do Barbalha, abriu o placar e depois sentiu muita dificuldade em fazer essa transição aí da defesa para o ataque, conseguir ser mais ofensivo, conseguir ali ampliar até esse placar. O Icasa com essas dificuldades acabou apostando ali muito nesse chutão para frente, né, para conseguir ali, quem sabe, chegar até a área do Barbalha, mas sem sucesso, né, fazendo com que, inclusive, o Barbalha aproveitasse ali as oportunidades para buscar ali esse empate nesse primeiro tempo. O Barbalha, por muitas vezes, tentou ali por jogadas de infiltração, trabalhando a bola, tentando ali chegar até a meta do goleiro do Icasa, o goleiro Juan, mas também não conseguiu. E aí, ao longo da partida, foi apostando, testando, né, como poderia empatar esse jogo. E aí o Samuel decidiu apostar no chute de fora da área, e um chutão, que aí ele acabou empatando o jogo nos acréscimos aí
desse primeiro tempo. São duas equipes que conseguem ali, Leandro, taticamente, se organizar, né, rapidamente. A gente viu muitas vezes aí o time do Icasa fazendo essa transição e conseguindo ali se organizar defensivamente muito rápido, né, saindo ali do ataque para a defesa. E das poucas vezes que o Icasa conseguiu ali furar nesse bloqueio da defesa do Barbalha, foram com alguns sustos, né? A gente teve essa tentativa ali dos meninos, né, de marcar, que acabou chutando para fora, mas a gente teve um chute ali do meio de campo que ofereceu um pouquinho de risco ali para o goleiro do Barbalha, uma bola na trave, né? A gente já viu isso ali no finalzinho desse primeiro tempo, né? Um escanteio ali que ofereceu também mais risco para o time do Barbalha, né? Esse chutão aí que eu estava falando, né? Foi muito despretensioso, o goleirão achou que ia passar direto, mas a bola ali foi perdendo força aí, uma curvinha assim, e quase que a gente vê o gol que o Pelé não fez, né? E aí a gente vê as tentativas do Barbalha, que foi aproveitando essas infiltrações, mas ali estava impedido ali o Cauã, e acabou perdendo uma oportunidade também, quem sabe, de empatar o jogo. E em outros momentos a gente viu o Icasa ali mesmo perdido, né? Nessa saída, no meio de campo, nessas transições. Mas aí vamos ver como os times vão se organizar para esse segundo tempo, né? É uma vontade de vencer, é uma competição de tiro curto. São só 5 equipes, né? Só os times daqui do Cariri. A gente tem o Barbalha, Icasa, o Cariri, o Crato, né? E também o Guarani de Juazeiro disputando essa competição. Então, em cada rodada algum time vai aí descansar, né? Ficar ali esperando a sua vez. Mas aí a gente vê mesmo essa vontade, que são pontos importantes, né? A gente vê que na próxima fase passam-se 4. Então a disputa vai ser acirrada ali por essas 4 vagas para a próxima fase, que vai definir a semifinal e posteriormente a final, né? A federação tem adotado esse modelo de regulamentação, né, para as competições, o que faz com que a gente tenha competições mais curtas, né? Se dá também ao número de equipes inscritas, né? Não que aqui no Cariri a gente tivesse outras para participar, mas é uma forma da federação ali trazer essa regulamentação de jogo. Então, os clubes, né, eles vão buscar sempre, né, trazer ali a vitória, que vai fazer com que alce ali o time na tabela e dá até um conforto nas próximas partidas. E aí a gente tem um Crato que está observando esses 4 times que jogaram hoje para a próxima rodada ali ver como que vai se configurar o restante da competição. Mas agora, nesse intervalo, os treinadores aproveitam ali para fazer ajustes, né, para ver como que vai ficar aí esse segundo tempo e como a gente vai finalizar esse segundo jogo da primeira rodada, né? O Icasa buscando ali a vitória, né? Conseguiu ali logo no primeiro minuto do primeiro tempo, e o Barbalha conseguindo ali o gol de empate já no finalzinho, nos acréscimos ali do primeiro tempo. Então, 2 extremos ali a gente teve em relação a quem marcou o gol aqui hoje no Inaldão. Vamos seguir acompanhando se os times vão fazer alguma mudança para esse segundo tempo, de como que vai funcionar ali esse esquema de ataque e defesa de ambas as equipes, e se o Icasa vai conseguir, né, ajustar aí essa transição que a gente via ali, o pessoal falando muito, né, de conseguir sair com a bola da defesa para o ataque e conseguir oferecer mais risco ali à meta do gol do Barbalha. Um jogo interessante de se assistir, apesar de ser de categoria de base, Leandro, os meninos muito maduros, muito conscientes, né, com passes, com movimentações, a organização tática também muito boa de se ver, a gente consegue daqui de cima observar as linhas, né, de que eles conseguem montar bem certinho de defesa. Então é interessante essa obediência tática também, nessa idade, né, que os meninos estão jogando, que muitas vezes parece um jogo de correria, de afobação, de ansiedade também, porque é a estreia, mas está bem legal de se assistir essa partida de hoje entre o Icasa e o Barbalha. Equipes com organização tática, como você fala, as equipes que com a posse de bola tem uma postura, sem a bola também consegue fazer um desenho defensivo. Tem esse momento agora da conversa do intervalo, a gente vê a movimentação de alguns atletas no banco.
aparentemente com opções limitadas. Ali o Barbalha aparenta ter apenas 5 jogadores no banco de reservas. O time do Icasa, eu consegui contar aqui 7 atletas ali na movimentação do banco. 2 já estão mais próximos do treinador, ouvindo ali as orientações. Quem sabe deve pintar mudança nesse intervalo. O Barbalha está apenas com o Ian, né, no gol. Não tem uma opção de goleiro reserva. A gente já conseguiu observar isso. E é também a realidade da categoria de base, né? Às vezes o pessoal não consegue a inscrição dos atletas a tempo, tem toda essa dificuldade, mas vão fazendo valer a força de vontade dentro de campo, o seu entendimento do que foi orientado pelos seus treinadores. E aí a gente vê esse jogo bastante movimentado realmente. Eu até falei no momento do time do Icasa valorizando a posse de bola, gastando tempo, trocando passes conscientes, não é aquele passe bobo. É um time que realmente está sabendo o que está fazendo. Da mesma forma o Barbalha, o Davidson tem uma boa movimentação no meio, as ações do Samuel também, que é o mesmo Samuel que jogou a Copa Manjadinho, que se destacou muito bem naquela decisão contra o Cariri e fez um belo de um gol. Contou com a colaboração do Fábio Juan, mas acreditou no potencial do seu chute e empatou o jogo. Pois é, ele viu que ali infiltrando e fazendo aqueles lançamentos para alguém conseguir lá dentro da área, né, marcar o gol, não estava dando certo. Ele, então, vou apostar aqui nesse chute, vamos testar esse goleirão aqui de fora da área para ver se a gente consegue alguma coisa. Testou, deu certo. Samuel aí, que se destacou na Manjadinho, como você falou, aproveitou a oportunidade, assim, vamos testar para ver. A gente já tentou de todas as formas, mas essa aqui de fora da área a gente ainda não conseguiu. E aí conseguiu ali nos acréscimos empatar essa partida que o Icasa vinha até então oscilando, né, entre dominar e não conseguir sair para atacar, não conseguir ser tão efetivo ofensivamente, mas aí agora a gente vê um empate, a gente vê ali o técnico do Icasa passando orientações para os meninos, né? A comissão técnica também ali de olho, a arbitragem já chamando, Leandro ali já pedindo ali para finalizar, porque acabou aí o intervalo. Mas aí vamos ver como voltam esses dois times para esse segundo tempo. Já a gente já vai começar, o árbitro já deu ali 2 avisos para as equipes. Quer jogo, se quer começar logo sem atraso, sem demora. O Barbalha já vai indo ali trocando de lado, né, como é feito naturalmente nos jogos. E agora o esquema ali, tem até o esquema do professor ali que a gente está olhando ali. Deu tempo pegar ali um pouquinho para ver como vem esse Icasa para esse segundo tempo. É isso, a Copa Cariri Sub-17 aqui na cidade de Barbalha, rodada dupla mais cedo. Você que está chegando agora, nós tivemos a transmissão do jogo Cariri e Guarani. O Cariri venceu a equipe do Guarani de Juazeiro, o gol do Cabal. E nesse momento a gente vai se preparando para o início do segundo tempo de jogo. Barbalha e Icasa. Icasa e Barbalha. Icasa é o mandante da partida. Vão empatando 1-1. O Icasa marcou o gol com o Renan no comecinho do primeiro tempo, ali aos 3 minutos. E no finalzinho, já nos acréscimos dessa primeira etapa, o Samuel empatou o jogo. Segundo tempo que volta agora tudo igual, né? Como vão se comportar nesses próximos 45 minutos. A gente fica aqui observando para ver se tem alguma alteração nesse intervalo de jogo. O time do Icasa ali faz uma última movimentação para ver a campo. Cícero Melo vai lá, alertando o pessoal, chamando para o jogo, que é logo o início do segundo tempo. Agora sim vem o Verdão. Tá voltando o time do Icasa nessa estreia de Copa Cariri Sub-17. Você que está chegando no canal Replay com Tony Souza, não é ainda membro aqui do canal Replay, faça aí a sua inscrição, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe a nossa transmissão, fique por dentro das informações do nosso futebol aqui no canal Replay com Tony Souza. Não só do futebol, todos os esportes, quando a gente consegue chegar, a gente vai fazendo aí as coberturas, trazendo esses detalhes do que está acontecendo no esporte do nosso interior do estado. A gente fala de atletismo, handebol, futebol masculino, feminino, categoria de base, enfim, até porque bons momentos merecem replay. Vai mexer o Icasa. Vem ali o Verdão do Cariri com 2 alterações. Daqui a pouquinho o nosso repórter Tony Souza vai trazer aí as mudanças do time do Verdão do Cariri. Tá vindo a campo o camisa número 17 e o camisa de número 18, mexendo aí em 2 oportunidades o time do Icasa.
Confere ali o seu relógio, Cícero Melo, faz aquela contagem das 2 onzenas. Vamos para o segundo tempo. O Barbalha é o mesmo da primeira etapa. Daqui a pouquinho o Tony traz aí as mudanças no time do Verdão. Autoriza Cícero Melo, tem bola rolando para o segundo tempo de jogo. A posse de bola do time do Icasa. É o Gil. E vem conduzindo, já pedindo para o time se lançar ao ataque. Tocou de lado com Ariel. Pede ali a aproximação de alguém. Solta de lado com Luiz Matheus. Devolve, Ariel. Tentava o passe buscando ali o Renan. Lateral para o Icasa. Primeiras movimentações desse segundo tempo. Olha o Verdão. Chega a linha de fundo, o Renan faz o cruzamento, passou por todo mundo. Aparece por aqui o Heitor. Complementa o Samuel afastando. Mudou. Daqui a pouquinho o Tony traz a informação que vem o Barbalha no contra-ataque. O Lion em cima dele na marcação. Luiz Matheus mandou pra fora. Quem mexeu, quem entrou, quem saiu no time do Icasa, Tony Souza? No Icasa, 2 mudanças. Saiu o 8, China, e o 5, Diego. E entrou o 17 no lugar do 5, que é o Vitinho. Vitinho 17 no lugar do 5, Diego. E o 18, camisa 18, João Vitor, entrou no lugar do camisa 8, o China, na equipe do Icasa. O Barbalha é o mesmo time que terminou o primeiro tempo. Então Vitinho e João Vitor em campo no lugar do amarelado Diego e também do China, camisa de número 8. As 2 primeiras alterações do time do Icasa. Tem falta ali o time do Barbalha. Tá lá o Deilson para fazer a cobrança. É de longa distância. Tá com um cara que vai fazer ali a bola alçada na área. Conversa com o Clevin. Clevin tá pedindo ali uma cobrança mais aberta. Faz ali a gesticulação. Vem bola na área, subiu o Gil de cabeça. A sobra tentava ali o complemento. O jogador que era o Christian Renan. Olha o Verdão. Tenta sair jogando com o João Vitor. Gil. Trabalha com ela lá atrás. João Vitor recebe. Tenta o passe pelo meio. César. Prende. Consegue ali acionar o Renan. Dá o tapa lá na direita para ninguém. Chegou cortando o Christian. Tenta sair o Barbalha. Vai. Toque errado. Já sobra ali com o Gil mais uma vez. Devolve no Ariel. Olha só a situação que a gente fala. É um time que não dá chutão. Sai tocando a bola o time do Icasa. Não tem esse negócio de se desfazer da posse da bola, hein, Ryan? Pois é, organizadozinho, né, Leandro? É a saída ali, cabeça levantada, olhando o companheiro melhor posicionado para poder passar a bola. Né? A gente vê aí o capitão Geusivan, o Geusivan, mas que está ali na relação com o Gil, tentando ali organizar essa saída, né? E o Icasa vai tentando ali o segundo gol. Vem chegando. Lá pelo lado canhoto, limpa bem a jogada. O Renan dá o tapa no meio, chegou cortando a defesa, sobrou, bateu de pé, canhoto, Davi! Era o Davizinho que aparecia por ali, deu um toquinho de bico de chuteira, a bola foi para a linha de fundo. Nessa jogada trabalhada, de pé em pé, chegou em casa, exatamente, Rayana. Nesse toquezinho aqui para mim, para você, levantei a cabeça, olhei onde você tá, que o Icasa e aí marcando o segundo gol e ali, né, saindo desse empate de 1-1. É muito bom ver esses meninos se organizando assim, Leandro. E também o fato ali dele, ó, a finalização que se tivesse pegado um pouquinho ali, só perdeu um pouquinho o tempo da bola, mas aí conseguiu ainda chutar a bola e tentar aí virar esse jogo. Boa jogada do Renan e a finalização do Davi acabou caprichosamente saindo. Vem mais uma vez em casa, bateu o Davi! Golaço! Gol do Icasa! Davizinho, camisa de número 10.
O Icasa pressionou a saída de bola. Dessa vez ele acertou de pé direito, de longe. Sem chances pro Ian. Bateu firme no canto alto do goleiro do Barbalha, fazendo um golaço aqui no Inaldão. Olha só. Que golaço, bateu firme e bota o time do Verdão mais uma vez na frente do placar, Ana Lucas. O lance anterior não tinha conseguido ali, né, acertar o gol, mas no segundo ali acaba fazendo um golaço e recebendo aquele carinho, né? Acho que porque é o primeiro gol dele na competição e ali aquele carinho bom que os companheiros gostam de dar, das felicitações. Que aí marca aí o Icasa 2-1, realmente voltou aí no intervalo do jogo ali com vontade mesmo de conseguir aí vencer a partida. E as substituições feitas também estão muito bem no jogo, aí o Vitinho e também o João Vitor. Começou com um ritmo muito forte o Icasa nesse segundo tempo, mais uma vez no comecinho do jogo, marcando o segundo gol, voltando à frente do placar. Tenta apertar o Barbalha a todo tempo, olha só, 2 homens na marcação. Limpa bem o Samuel, tem habilidade o camisa 7 do time do Barbalha. Agora recebeu um totozinho ali por trás. Dói, viu, Leandro? Aí é para receber realmente o cartão amarelo, pintou mais um cartão amarelo no jogo. Parece ali pro César, camisa de número 7. Olha só o Samuel, gira bem em meio a 2 marcadores. Tenta dar prosseguimento à jogada. Eu acho que foi o João Vitor. João Vitor. Que acabou de entrar. João Vitor, camisa de número 18. Mais um amarelado no time casiano. Ficou sentindo ali o Samuel, já se levanta. Tem a chance ali de mandar a bola na área do goleiro Juan. Tá lá o Clevin, pertinho dele também o Davidson. Sempre eles próximos à bola no momento das cobranças de falta do time do Barbalha. 3 homens na barreira do time casiano. Autorizada a cobrança. Vem Clevin de pé canhoto. Mandou longe da meta. Apenas tiro de retorno para o time casiano. Canal Replay com Tony Souza. Contando com o apoio do Diniz Supermercados de canto a canto, de canto a canto, em todo canto tem sempre um Diniz pertinho de você, em Crato, Juazeiro, Barbalha e Missão Velha. Conosco também Icanet, seu provedor de internet tem nome Icanet. Seja você também um cliente Icanet. Olha o vacilo da defesa do Icasa. Recupera o Barbalha. Cauã, tenta ali o drible. Faz o giro para a direita na hora da finalização. Foi travado, ganhou o escanteio. Cochilou a defesa icasiana. Cochilou ali, né? O Gil, que é o capitão do time, tá pedindo desculpa, né? Mas ele já rapidamente conseguiu retomar e jogar essa bola para a linha de fundo. Escanteio aí para o time do Barbalha, que vai buscando aí, Leandro, jogo bom de assistir, buscando aí mais uma vez empatar o jogo. Tá lá o Marcos para fazer a cobrança do escanteio. Autorizado. Fez ali a bola alçada na segunda trave. A sobra é com o Christian, tenta proteger. Chegou nas costas fazendo a falta ali o Luiz Matheus. E aí já puxou um cartãozinho. Olha só. Mais um cartão amarelo no jogo pro Luiz Matheus. Vamos ao replay da jogada. Ó. Cobrança de escanteio. Vai lá para aquela chamada zona morta. A bola em direção à linha lateral. Quase que na linha lateral. E aí o Luiz chegou fazendo a falta. E foi presenteado com cartão amarelo. Mais um cartão amarelo e também os critérios, né? Por isso que aqui a gente vê muita gente, principalmente do Icasa, reclamando. Tem o Robson que está aqui, que é o diretor do Icasa. A gente tem o Pedro Edson também que está por aqui acompanhando e reclamando muito aí do cartão amarelo que recebeu o jogador do Icasa, o Luiz Matheus. Ficou sentindo ali o Cristo, jogador do Barbalha, o zagueiro do time do Barbalha. Tá lá sentindo, tá ali mostrando o tornozelo. O Davidson já pega ali a bola. Fica ali o pessoal conversando com a arbitragem. Vem bola na área do Fábio. Barbalha que conseguiu o empate no finalzinho do primeiro tempo. Já sofre aí no começo da segunda etapa um gol. Agora tem que correr mais uma vez atrás do prejuízo.
Davidson na bola. Movimentação ali próximo à linha da pequena área do goleiro Fábio Juan. Autorizada a cobrança. A bola ganha altura, passa por todo mundo, vai direto para a linha de fundo. Apenas tiro de meta para o time do Icasa. Prazeres da Carne, o melhor churrasco e som ao vivo de Juazeiro do Norte, na Prazeres da Carne, Avenida Padre Cícero, ali pertinho da rotatória. Você que está indo em direção à cidade do Crato, vê logo ali a plaquinha indicando a churrascaria Prazeres da Carne. Cardápio com ótimas opções para você. Olha o Icasa chegando. Davizinho traz o jogo aqui para canhota. Consegue evitar a saída. Foi tocado por baixo. Acabou sofrendo a falta. É falta para o time do Verdão. Tá lá o Davizinho, já vai chegando por ali também o João Vitor. E o Christian foi ao chão mais uma vez, viu? Parece que não vai dar para o zagueirão do time do Barbalha. Ele que sofreu a falta no lance anterior, tá ali sentindo. Já gesticulou pro banco de reserva que não vai ter condição de continuar. O camisa 4 do time do Barbalha. Tá ali no chão. A gente já vê uma movimentação aqui no banco. Daqui a pouquinho o nosso repórter Tony Souza traz aí a alteração. Daqui a pouquinho mexe o time do Barbalha. Enquanto isso tem falta para cobrar aqui o time icasiano. O pessoal aproveita, o treinador vai ali também para conversar um pouquinho com seus comandados. Aquela respirada para a garotada. Canal Replay com Tony Souza, acompanhando a Copa Cariri Sub-17. Contando com o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, apoiando o esporte amador e profissional da terra do Padre Cícero. É saindo na maca aí o Christian. Daqui a pouquinho a gente traz a mudança no time do Barbalha. Enquanto isso, Icasa se prepara aqui para a cobrança da falta. O João Vitor e o Davizinho na bola. Autorizado. Ameaçou o João Vitor, vem o Davizinho de pé direito, bola fechada, tocou de cabeça, passa por todo mundo. Teve boa chance o time do Verdão. Era o César que subia por ali. Barbalha tem pressa, tenta sair jogando pelo lado canhoto. Davidson, bota a bola no chão. Detalhe. Acabou sendo puxado ali, perdeu a posse da redonda. Detalhe é seu, Tony Souza. Daqui a pouquinho, 14, Murilo e o 18, Carlos Guilherme, em campo pelo Barbalha. Os jogadores estão no aquecimento. Daqui a pouquinho devem entrar na Raposa Caririense. Informação no oferecimento de Prefeitura de Juazeiro do Norte, Perboni Brasil. Daqui a pouquinho vai mexer então o time da Raposa. Momentaneamente com um jogador a menos. O Christian já tirou até a chuteira ali, não tem condições de voltar. Olha o vacilo da defesa, recupera o time do Barbalha. Cauã ameaçou o chute, foi bloqueado ali pelo Gil. A sobra ainda é do tricolor caririense, mas está parando o jogo, o árbitro da partida. Tá colocando a mão no bolso ali para amarelar mais um jogador. É o Cauã do time do Barbalha. Confesso que não entendi muito bem ali a situação. Cartão amarelo para o camisa 11 do time do Barbalha, o Cauã Moreira, no lance anterior. Ele acabou, a gente pensava que ele tinha dado vantagem, na verdade ele não deu vantagem, ele deu falta. O jogador teria entrado de forma temerária, segundo o árbitro da partida, então cartão amarelo para o camisa 11 da Raposa. Leandro. Tá então a confirmação do cartão para o Cauã. Gilcivan ali, o número 4, capitão do time do Icasa, tá ali com o cotovelo sangrando, né? Acabou ali e a gente tem outro jogador do Barbalha caído ali no chão também. Tem mais um jogador da Raposa no chão. Tem mais um atleta do tricolor caririense sentindo ali. Enquanto isso você confere ali o Cícero Melo, árbitro, conversando
com o membro da comissão técnica, o Ramon. Ramon, que foi jogador do elenco profissional do Barbalha na campanha lá de 2017, quando o time subiu da Série C para a Série B do Campeonato Cearense. O Ramon estava no elenco. E agora aí, como membro da comissão técnica da base do time da Raposa. Jogo paralisado. Tá sentindo ali a mão no joelho ali. Jogador da Raposa, não tá dando para identificar. Mas me pareceu o Marcos. Na verdade, não, o Marcos tá aqui passando na nossa frente agora. Leandro. Hoje não, Tony. Vai entrar o camisa 14, Murilo, né? Saiu 4 ali. O Christian, zagueiro Christian, saiu mancando, já sem chuteiras. Então saiu o Christian entrando aí o camisa 14, Murilo, no time do Barbalha. E aí, entre os que estavam aquecendo, um não estava e deve entrar daqui a pouquinho, o camisa 13. O 13, Pedro Lucas, não estava no aquecimento. Ali entre os dois estava ele, estava o camisa 14, Murilo, e na verdade o camisa 18, né? O Carlos Guilherme, mas agora troca aí a modificação. Quem vai entrar é o 13, Pedro Lucas. Daqui a pouco a gente confirma quem entra, mas ainda está confabulando ali. Nada de substituição, o Barbalha fica com um a menos, já que o Christian já está fora de jogo, Leandro. O Barbalha vai ficando momentaneamente com um jogador a menos em campo. Na verdade, 2, né? Que os 2 Christians saíram aí machucados e não entra ninguém no time do Barbalha. O time do Barbalha tá com 9 em campo, demorando muito para fazer as alterações. Enquanto isso, o time tá com 9 em campo, levando pressão ali do time casiano. Murilo já foi lá no banco, já voltou. Agora sim, se aproxima ali para mudança. E vem o Verdão. Trabalha lá pelo lado direito. Davizinho recebe. Ajeitou no pé canhoto para bater de longe. Canal Replay com Tony Souza. Bons momentos merecem replay. Agora sim vai mexer o Barbalha. Saíram os 2 Christians. Isso, Christian Renan e o Christian, né? Os dois vão sair, o camisa 2 e o camisa 4 para a entrada, portanto, do 13, camisa 13, Pedro Lucas, e o camisa 14, Murilo, na Raposa Caririense. Leandro, no oferecimento de Canete e Prazeres da Carne. Conosco também Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto tem sempre um Diniz pertinho de você. Tá aí o Murilo e vai pintar mais um cartão. Cícero Melo não é de conversa, já tá ali com o cartãozinho na mão, conversando com o Gil. E aí amarelou pro capitão Icasiano. O novo capitão, né? O jogo começou com o Diego. E aí o Gil pegou a abraçadeira de capitão, recebeu o cartão amarelo. O pessoal no banco de reservas ali fica reclamando. O auxiliar conversa aqui com a turma do banco. Enquanto isso vem o Barbalha. Recebe aqui pela direita o Marcos, mas já subiu a bandeira do Josivaldo Pereira, assinalando o impedimento do ataque da Raposa. 18 minutos do segundo tempo. Vai vencendo o Icasa. Vencendo e assumindo a liderança, porque tem um gol de vantagem, assim como o Cariri, mas marcou 2. Olha o João Vitor. Faz o passe nas costas. Tentando o domínio PH. Segura, leva ali próximo à bandeira do escanteio e aí acabou saindo com bola e tudo. Apenas tiro de meta para o time do Barbalha. Ian toca ali no Murilo. Solta com o Davidson. Trabalha ali com o Pedro Lucas. Devolve no Davidson. Levou um tapa ali agora o Davidson, o jogador do Icasa. Do Vitinho, falta já cobrada. Recupera o Verdão.
Sai jogando lá pelo lado direito. Consegue recuperar a Raposa. Fica ali o pé de ganha. Recua no Gil. Dá o chutão pro alto. Vitinho não tem o domínio. Mais uma vez o Vitinho. Tenta o Samuel. Fica um pé de ganha danado ali no círculo central. Cauã tentou de longe. Viu adiantado ali o goleiro Icasiano. Tentou o chute de longa distância e mandou direto para a linha de fundo. Olha só. Um pé de ganha danado. O Cauã só ajeitou e tentou arriscar de longe. Vamos ver se aqui dá certo de novo, né? Com Samuel foi um gol ali que foi ajudado. Vamos ver se aqui dá certo de novo. E assim o Barbalha vai tentando empatar o jogo, Leandro. Olha o Samuel. Tenta o passe de primeira. Buscando o Lion. Houve a interceptação lateral para o Barbalha. Deixa a cobrança para o Clevin. Davidson. Encara a marcação do Vitinho. O último toque foi do jogador do Barbalha, mas segundo o auxiliar, a bola já havia saído. Vitinho domina. Tenta dar um chutão por ali. Consegue afastar. Murilo. De primeira também retribui ali com um chutão pra frente. João Vitor domina. Dá o tapa aqui no lado canhoto. Vai passando bem. O jogador que é o Heitor. Aí tá assinalando ali um toque no braço. O pessoal fica reclamando ali da marcação da arbitragem. Já pegou a bola por ali o Heitor. Se aproxima da vizinho. Ah, tá dizendo que é mais atrás. Cartão e spray não fica sem ser usado pelo árbitro não, viu? Cícero Belo gosta. Aí ele gosta dos acessórios, né, Leandro? Tanto do levantar o cartão ali, tanto também do spray, né? Usou tanto que acho que ela tá bem fraquinho ali, mas ainda tá usando, né? E aí a gente vê essa cobrança aí do Icasa, né? Vai ver ali a orientação de como vai. Olha a bola na área. Chegou cortando a defesa. Sobe com o Cauã. Limpa bem a jogada pra cima do jogador que era o Heitor. Faz a inversão lá na direita. Recebeu o Lion. Saiu cara a cara com o Fábio Juan. Limpou, bateu pra fora. Incrível! Conseguiu fazer o mais difícil. Olha só o replay do lance. A saída do Barbalha no contra-ataque. Tava livre lá pela canhota o jogador que era o Lion. Recebe um passe açucarado nas costas. Engata a quinta. Limpa a jogada pra cima do Fábio Juan. Bateu. E aí foi pra fora. Não é ilusão de óptica. Ele mandou pra fora a finalização com o gol escancarado sem ninguém na frente. Desperdiçou a chance mais clara de gol aqui no estádio Naldão. Perdeu a chance de empatar o jogo o time do Barbalha, Ana Lucas. Só me veio à cabeça agora, Leandro, aquela vinhetinha inacreditável Futebol Clube. Como pode, né? Acho que faltou ali um pouquinho ali posicionamento e levantar a cabeça para ver, para finalizar, mas aí perde uma oportunidade de empatar o jogo. Foi unânime aqui todo mundo, aquela mãozinha na cabeça assim, não! Mas enfim, o Barbalha vem aí tentando. Que jogada bonita também, né? Saiu driblando ali todo mundo, o goleirão. A zaga do Icasa ficou esperando a bandeira levantar ali. E lá vem o Barbalha de novo, Leandro. Já tentava mais uma vez lá pela direita. Era o Pedro Lucas. No momento da parada, da hidratação. Nesse segundo tempo de jogo. 23 minutos passados desse segundo tempo. O Lion... Olha só mais uma vez o lance. Chega cortando a defesa. O Cauã recebe. Limpa bem ali o marcador e dá o tapa. Nas costas da defesa apareceu o Lion. Só ele e o Fábio Juan. Limpou. E aí não olhou na hora de chutar no gol. Mandou pra fora. Se lamenta. Vai ao chão não acreditando no gol perdido. E dessa forma o Icasa segue na frente com 2-1 no placar, Rayana.
É uma oportunidade que não se deve perder, né, Leandro? A gente falava que no intervalo eu estava comentando que é uma competição de tiro curto, a vitória, gols e 3 pontos importam muito para a classificação, né? São 5 equipes só. Próxima fase passam os 4 melhores, quem pontuar melhor aí nessa primeira fase. Então a gente tem aí essas oportunidades de marcar gol, né? Não se deve perder, né? Acho que faltou só um pouquinho mesmo ali, ele levantar a cabeça, ter uma visão de posicionamento mesmo, como ele estava dentro da área, mas foi um lance muito bonito. E se faz esse gol, acho que merecia ali ser ovacionado, né? Passar aí a semana toda tendo ali privilégio. Cobrindo o rosto, tá pensando na jogada ainda. Calma, Lion. O Hendrick também perdeu um parecido na Copa do Mundo. Saiu da cara do goleiro. Pra te confortar, né? Temos esse lance aí que tava valendo bem mais. Uma Copa do Mundo ali, o Hendrick perdeu um lance muito parecido, mas enfim, ainda tem aí tempo, né? Ainda tem ali, vamos dizer, praticamente um terço aí do segundo tempo para tentar empatar e virar esse jogo. E aí, o que falta, né, Leandro? Né? É muito dessas técnicas, né? A parte técnica e tática para os jogadores que estão nessa fase, né? E aí vem aquela que o treinador fala muito, né? Levanta essa cabeça, né? Olha para onde está, para quem e para onde está passando essa bola. E ali acho que meio que na velocidade que vinha, na afobação também, muito nessa expectativa de fazer o gol, acabou pecando ali e não conseguiu ver onde estava posicionado para poder conseguir finalizar bem. Mas o Barbalha vai muito bem, oferecendo muito risco aí ao Icasa. O Icasa, se vacilar, aí a gente vê o empate da Raposa chegando aí nesse jogo que vale aí a liderança, né, da Copa Cariri. E destacar a jogada do Cauã. Que jogada, limpou bem ali a marcação do Heitor, deu um tapa nas costas da defesa. Olha o chute! Vai arriscando de longe o Barbalha. Dessa vez o Fábio Juan não conseguiu fazer a defesa, a bola foi para o escanteio. Olha só, cobrança do lateral, movimentação. De novo o Samuel. Samuel vai arriscando. Marcou o primeiro gol assim de um chute de longa distância. Quase surpreendeu ali o Fábio Juan. É escanteio para o time da Raposa. Vai pressionando em busca do gol do empate. Pedro Lucas na cobrança, autorizado, bateu de pé direito, a bola passa ali na primeira trave. Sobra do Murilo, vai lá proteger. Consegue afastar a defesa do Icasa. E aí, fez a falta por ali o jogador que era o João Vitor. Falta para Raposa. Cauã. Grandalhão Mourelo já vai se movimentando ali, indo para a linha da grande área da defesa icasiana. Cauã vai para a cobrança, pega a distância. 2 homens ali na barreira do time icasiano, é falta frontal. Tem uma opção aqui pela direita, tá livre de marcação Pedro Lucas. Será que vai bater direto? Bateu direto pro gol, direto para a linha de fundo. Apenas tiro de meta para o time do Icasa. 28 minutos do segundo tempo. É o canal Replay com Tony Souza acompanhando a abertura da Copa Cariri Sub-17. Gil dá o chutão. Chegou afastando a defesa, a bola resvalou, saiu pela linha de lado. Heitor faz ali a cobrança. Passou. Sobrou com o Renan, invadiu a grande área, dá o tapinha para trás, chega cortando a defesa. Ainda tenta o Icasa. Renanzinho faz o lançamento, subiu de cabeça. Tenta ainda o João Vitor. Tentou ali uma puxeta, mas já está marcando ali impedimento. Subiu a bandeira do auxiliar Augusto César, assinalando impedimento. O pessoal do Icasa chegou a reclamar de uma penalidade. Olha só a jogada do Renan. Faz o lançamento. Chegou tocando por ali
camisa de número 7, o César. E aí na sequência o João Vitor estava adiantado. Lá vem o Barbalha. Cauã. Fez ali um corta-luz. A bola acabou tocando no braço do jogador e Casiano. É falta pro Barbalha. É falta pro Barbalha, mas o Josivaldo tá chamando aqui o Cícero Melo para reclamar ali do pessoal da comissão do Barbalha. Amarelou. Amarelou ali pro Ramon. Fica ali revoltado o Ramon. O Gustavo tá por ali também reclamando. Amarelou pro Ramon do time do Barbalha. Tem falta a Raposa. Tá lá o Cauã na bola. Movimentação na linha da grande área. Autorizado. Vem Cauã de pé direito. Bateu, rasteirinho. Teve o desvio, a bola segue viva. Tenta ali o Pedro Lucas. Afasta a defesa e Casiana. Sobra com o Renanzinho. Foi ao chão ali, o Marcos pediu uma falta. Pedro Lucas toca pelo meio. Samuel não teve o domínio. Chega cortando o Ariel, dando chutão pro alto. Subiu o Cícero. E aí não conseguiu dominar o Lion. Foi tocado. Sofreu a falta. É mais uma falta pro time da Raposa Caririense. Olha só. Ficou ali no chão o Lion. O Luiz Matheus acabou cometendo a falta. Mas o Luiz Matheus está pendurado. Vai mexer a Raposa. Vem aí camisa de número 18. Carlos Miguel, Leandro, que estava inclusive no aquecimento naquela outra vez. Acabou adiando aí a mudança. Agora não, agora vai entrar o Carlos Miguel no time do Barbalha. Inclusive Barbalha reclamando muito aí da arbitragem. Já teve cartão amarelo para membro de comissão técnica. E aí vai sair o camisa 21, o Lion, né? O Lion, bom jogador, mas acabou perdendo aquele gol. Sai um pouco chateado por ali. E entrando o camisa 18, Carlos Miguel, na Raposa. Olha o Barbalha, mais um chute de longa distância. Passou perto, acompanhou ali o Fábio Juan. A bola foi direto para a linha de fundo. Era o Davidson, sempre ele na bola parada do Barbalha. Sai jogando o Verdão lá pelo lado direito. César recebe, dá o tapa na frente. Buscando ali o jogador que é o João Vitor. Tenta evitar a saída o Luiz Matheus. Mas o auxiliar já está marcando ali. Lateral para o tricolor caririense. Sai jogando com o Davidson. Prende a bola, tenta o giro. E aí o Cícero Melo vai lá marcando a falta. Tá lá o Davidson na cobrança. Até falta no campo de defesa o Davidson tá cobrando. Chegou cortando, tava sozinho o Ariel, tocou de lado. Dá a posse de bola pro time da Raposa. Recebe pelo meio Cauã. Tenta o drible. Acabou se atrapalhando e perdeu. Responde o Icasa. PH. Dá o tapa na frente pro João Vitor. Tentou limpar a jogada, foi forte demais. Nos braços, a sobra da bola fica com o Ian. Pedro Lucas. Na verdade é o Marcos. Acabou puxando ali, jogou no chão o jogador do Icasa, o Renanzinho. É falta pro Verdão do Cariri, que vai mexer. Mais duas mudanças no time casiano.
Mais um amarelo aí. Amarelou então pro Marcos, 22. Olha o Verdão, bola alçada na área. Chegou cortando o Cícero. Tenta indo em casa, Davizinho. Traz o jogo aqui pro lado canhoto. Tenta o lançamento. Buscando o João Vitor. Domina. Foi ao chão. É falta pro time do Verdão do Cariri. O pessoal ficou pedindo pênalti. Mas foi a um passo da grande área, Raiana Lucas. Lance, como a gente viu do anterior. Inclusive ali o João Vitor sofrendo também a falta, né? Que ficou pedindo ali. Mas agora acabou o árbitro interpretando ali. Foi fora da área, né? Mas um passinho a mais, né? A gente teria ali dentro da área a falta. Amarelou ali para o jogador do Barbalha. E uma falta perigosíssima ali para o time do Icasa aproveitar a oportunidade e quem sabe ampliar, Leandro. Eu fiquei até confuso aqui sobre o cartão amarelo, porque quem fez a falta foi o Carlos Miguel. Mas ele sinalizou ali o cartão amarelo, pareceu até para outro atleta. A gente vai tentar confirmar quem foi, mas quem fez a falta foi o Carlos Miguel, que entrou agora há pouco no time do Barbalha. 3, 6, 8 homens na barreira ali agora. 8 homens na barreira ali do goleiro Ian. Além deles, mais 2 jogadores icasianos cobrindo ali a visão do goleiro do Barbalha. Tá lá o João Vitor na bola. Pertinho dele também o Davizinho. E aí o árbitro foi chamado aqui também. Amarelou para o Heitor, preparador físico do time casiano. A barreira do Barbalha diminuiu um pouquinho, agora só são 6. João Vitor, ele e o Davizinho. João Vitor, desde quando sofreu a falta, pediu para bater. Vem ele de pé direito, bateu! Deu toquinho, mas a bola ganhou mais força do que o necessário. Foi direto para a linha de fundo. Mudou, Leandro. Pois não, Tony? Saiu aí o Pedro Henrique e o César no time do Icasa e entraram o 15, Pedro Lucas, e o 20, Luan Nicolas. 15, Pedro Lucas e 20, Luan Nicolas, 2 mudanças na equipe casiana. Mais 2 alterações do time do Verdão do Cariri. 37 minutos do segundo tempo. Tentava o domínio Samuel. Acabou sofrendo a falta. Recebe o Samuel, tenta o giro ali, meio a 2 marcadores. Luan. Começa tudo ali com o Fábio Juan. Pressiona o Barbalha. Conseguiu recuperar. Limpou o goleiro, tá no chão, bateu, salvou em cima da linha, ainda tenta! Gol! Do Barbalha! Marcos aproveitando o vacilo. O goleiro Fábio Juan mais uma vez acabou falhando, pressionou o ataque da Raposa. Olha só, dominou mal, pressionou ali o jogador que era o Cauã, chutou em cima do defensor na sobra. O Marcos apareceu de pé direito para complementar. Iguala tudo aqui no estádio Naldão. 2 para o time do Icasa, 2 para o time do Barbalha, Raiana Lucas. Que dificuldade, que defesa fez o Gil, né, ali em cima da linha, cabeceando ali, tentando salvar, tentou novamente, não conseguiu. E aí, vê aquela história, água em pedra dura, tanto baixa até que fura. O Barbalha tentou por algumas vezes e agora consegue aí empatar o jogo.
para desespero aí dos meninos do Icasa, que seguem lamentando o gol de empate. Mas aí a gente tem ali 5 minutos, né, Leandro? Mais acréscimos, vamos ver como esse Icasa vai aí em busca dessa vitória, se consegue virar, mas o Barbalha buscou e buscou muito bem esse empate. Inclusive vem aí mais uma mudança na Raposa. A gente tem o número 11 ali já na beirada do campo. Perseverou o ataque da Raposa, acreditou até o final, pressionou em cima do goleiro Fábio, até que conseguiu com a finalização do Marcos. 2-2 é o placar, é reta final de jogo, chegamos aos 40 minutos do segundo tempo. Será que esse gol motiva a Raposa? Será que vai dar espaço para o Icasa? Olha o Icasa respondendo, Davizinho no pé direito, limpou, trouxe para o pé canhoto, mas aí apareceu um pé tricolor para cortar. Ainda bateu de longe, Renanzinho caiu na ponte para fazer a defesa sem dar sobras. O Ian tenta ali a reposição, chega cortando a defesa. Sobra de bola com Carlos Miguel, tenta trabalhar lá pelo lado canhoto. Davidson segura, prendeu, foi puxado. É falta para o time do Barbalha. Chegou chutando a bola para longe ali o jogador icasiano. Apareceu o Vitinho chutando ali a bola. Olha o Barbalha. Chega cortando o Gil, não quer saber de brincadeira. Joga a bola para a linha de lado. É lateral para o time da Raposa. Vem aqui o Pedro Lucas. Tenta o passe. O Marcos mais gritou do que dominou a bola. Cedeu o lateral para o time casiano. Pedro Lucas. Joga a bola para a linha de lado. Tenta pressionar o Icasa. Quer a vitória a todo custo o time do Verdão do Cariri. Subiu o Cícero de cabeça. Faz o passe. Samuel domina. Bota no chão. Prende a bola. Ficou ali esperando a falta. O contato veio. A falta para o time do Barbalha. Falta que revolta aqui a comissão técnica icasiana. Aquela corrida contra o tempo, né, Leandro? E aí o Icasa vinha no momento ali de pressionar. Estava conseguindo até montar ali uma jogada, mas acabou aí que o juizão entendeu como falta e deu posse de bola para o Barbalha. Tenta o Verdão trabalhar ali pelo meio. Davizinho faz o passe aqui na ponta esquerda. Renezinho chegou para cortar. O atleta que era o Mike. O pessoal do Icasa fica pedindo ali um toque de mão. Tá marcando apenas lateral. Davizinho dá o tapa na frente. Vinha voltando o Renanzinho. Impedimento marcado. Tem pressa o Barbalha. 42 minutos do segundo tempo. Vai lá o Cícero. Faz a reposição. Sai jogando errado o Barbalha. Tem pressa o Verdão. E aí mandou voltar. Umas pequenas passadas, né? As pequenas passadas ali para poder ganhar um pouquinho de distância. Gil. Lança a bola lá pelo lado direito. Tenta o cruzamento. Sobra com o João Vitor. Domina, bota no chão, toca mais atrás. Luan. Bateu a bola, teve desvio. Protegeu ali o Cícero. Saiu o Ian para fazer a defesa. E aí no choque ficou sentindo o jogador do Icasa por ali. Agora o Cícero também vai ao chão. Tá ali se contorcendo de dor no chão o jogador icasiano. Parece ali o Davizinho. E o Cícero também tá aqui na meia-lua. No chão. E agora o Marcos desabou aqui também. Todo mundo cansado, né, Todo Leandro? mundo cansado, desgastado. Foi um jogo corrido. Um jogo corrido que não teve uma queda de intensidade, Rayana. O time realmente, Leandro. E assim, a gente até entende o cansaço dos meninos, né? E a gente
ver que com muita vontade, né? Ambos os lados aí, e o goleirão ali ajudando o Davizinho a sair de campo, né? Realmente tá sentindo ali. O Ian foi cortês aí agora, viu? O Davizinho tava caído próximo à linha de fundo, ele preferiu atravessar a frente do gol e colocar ele fora do campo do outro lado da trave. A gente vê a reposição já do Barbalha, mas é uma correria aí que a gente vê os times mesmo buscando essa vitória e o Barbalha agora vai buscando virar o jogo. Olha o Pedro Lucas, tentava ali de cabeça, melhor pro jogador que era o Renanzinho. Dá o chutão lá na frente, saiu o Fábio Juan, fez ali a defesa. Já chegava pra sobra o Davidson. Vem o Verdão lá pela direita. Recebe por ali o Luan. Bola sai na linha lateral. Vai mudar no time do Barbalha, né? Entrando aí o Ícaro Rauan, camisa 19. Vamos só confirmar quem saiu. Mas o Ícaro Rauan já em campo no time da Raposa. Leandro. Ícaro Rauan, a última alteração do time do Barbalha. Apareceu o Marcos que desabou aqui. É ele mesmo. Marcos saiu então para a entrada do Ícaro Rauan. Tenta em casa, vem bola na área, subiu de cabeça, mandou para fora. Era o Davizinho que aparecia ali de surpresa em meio à defesa do Barbalha. Tocou de cabeça. A bola foi direto para a linha de fundo. 46 minutos do segundo tempo. Ainda tenta o Icasa. Domina o Pedro Lucas. Faz o passe pelo meio. João Vitor, toca errado. Cícero chegou cortando. Ainda o Pedro Lucas. Faz o passe ali. O Davizinho não entendeu. Chegou para cortar. Não quer saber de brincadeira por ali o Mike. Tenta o lançamento na área. Chega para cortar a defesa. A sobra é do Davidson. Tá sozinho. Prende a bola. Traz o jogo pro meio. Samuel domina. Foi empurrado. Pediu a falta. Mandou seguir a arbitragem. Luan recebe. Tenta passar no meio de dois. Toca a bola na frente para ninguém. Direto para a linha de lado. Arremesso manual pro time do Barbalha. 47 minutos do segundo tempo. Já estamos por conta dos acréscimos do Cícero Melo. Tenta o time do Icasa. Afasta mal o time da Raposa. Bateu de longe. Acabou ganhando a direção da linha de fundo. Chute do Heitor. É tiro de meta para a equipe do Barbalha. Olha só. Ajeitou, olhou, mas na hora de finalizar, acabou mandando para a linha de fundo. Faz ali a cobrança do tiro de meta o Ian. Subiu de cabeça para afastar a defesa icasiana. Era o Pedro Lucas. Tenta o passe. Renanzinho. Por baixo. Pedro Lucas limpo na bola. Faz a interceptação da jogada. Bola no ataque. Tenta o contra-ataque o time da Raposa. Samuel. Leva o jogo para o meio. Prende a bola. Segura. Limpa ali o seu marcador. Bateu o rasteirinho sem força. Direto para fora, mais uma finalização do time do Barbalha. Tá aí um ponto positivo que eu gostei desse jogo, Raia, no número de finalizações. São duas equipes que não tiveram medo de arriscar os chutes a gol. E ali sempre se propondo, né, Leandro, a ser mais ofensivo. A gente viu o segundo tempo mais intenso que o primeiro. A gente viu o Barbalha e o Icasa buscando mesmo ali o resultado. E agora o finalzinho mais intenso ainda, principalmente do lado do Icasa. Olha o Renanzinho, leva o jogo pro meio. Fez fila, vai conduzindo no pé direito, ajeitou, bateu! Canal Replay com Tony Souza. Bons momentos merecem replay. Chegamos aos 49. Bate ali o tiro de meta. O Ian jogou meio que na fogueira, conseguiu consertar ali a Raposa. Clevin prende a bola. Tenta o passe na frente. Bola saiu pela linha de lado. Lateral Icasa. Tá lá o Luan para cobrança.
Toca ali pertinho. Tenta o passe pelo meio. Davizinho não teve o domínio. Chega o Cícero para cortar. O seguro zagueiro do time do Barbalha. A sobra ainda é do Verdão. Davizinho bateu de pé direito no centro do gol em 2 tempos. Faz a defesa o Ian. Tenta o contra-ataque mais uma vez a Raposa. Chegou o Gil. Jogou a bola para a linha de lado. Dois bons zagueiros também. Gostei da atuação do Gil aí, o capitão do time casiano, como também do Cícero, o time do Barbalha. Dando bote certo toda hora. Assertivo, sem ali tanta falta, né? Acho que o Gil aí, o Geucivan, vem muito dessa experiência lá da capital, né? Ele que estava no Ceará, nas categorias de base do Ceará, e veio para o Icasa, acho que trazendo essa experiência, por isso ali com a abraçadeira de capitão. E se saiu, né, na verdade, muito bem nessa partida, tendo cortes ali perfeitos e até orientando mesmo os colegas ali no momento de defesa do Icasa. Quer jogo, Cícero Melo, já passamos dos 50. Tem lateral aqui o time casiano. Vai lá o Heitor, faz a cobrança. Davi, tenta ali o drible para cima do Mike. Jogou em cima do jogador icasiano, ganha o lateral o time do Barbalha. 51 já se foram. Tem o Barbalha aqui a chance de mais uma vez se lançar o ataque. Domina no peito, bota a bola no chão ali o Pedro Lucas. Abre o jogo lá pela direita. Recebeu o Luiz Matheus. Já dá aquela olhada para o relógio o Cícero Melo. No momento que aponta o centro de campo, é fim de jogo no estádio Naldão. 2 para a equipe do Icasa, 2 também para o time do Barbalha. Barbalha que sai com aquele placar sabor de vitória. Sem contar a grande chance desperdiçada pelo jogador Lion. E aí correu atrás por 2 vezes no placar, conseguiu esse empate. O Icasa teve a chance de manter uma vantagem por 2 vezes no jogo, acabou não conseguindo. Fim de partida, 2-2 é o placar final de jogo. Vamos à beira de gramado com o Tony Souza, que vai ouvir aí os personagens desse confronto. 2-2, Icasa e Barbalha. Segue daí, Tony. Aqui com o Marcos Paulo, camisa 22 do time do Barbalha, acabou fazendo gol de empate. Explica aquele lance ali, um lance meio esquisito, a bola bate e rebate para poder fazer o gol. Como foi aquele gol ali, Marcos? Nessa hora eu tava só esperando o atacante pra cima. Aí na hora que ele foi pra cima, o Ramon, o professor deu o estoque pra eu subir pro meio. Aí quando ele deu o estoque pra eu subir pro meio, eu vi a chance e abracei. Só quero agradecer a Deus e o time. Primeira vez jogando pelo Barbalha. E se Deus quiser vai ter mais pela frente. E o empate suado, né? Porque foi um jogo muito difícil para vocês. Pois sim, teve muita chance para ambos os lados. E Deus hoje ajudou a gente também. Como é que está esse trabalho de vocês, o treinamento da equipe? Tudo bem, estreia com empate, mas o mando de campo era do Icasa. Só quero agradecer à equipe e aos professores que vêm trabalhando com a gente. E só isso. Okay, vai lá, Marcos Paulo, jovem Marcos Paulo, autor do gol de empate aqui do time do Barbalha. Foi orientado no meio, foi para o ataque e acabou sendo premiado com o gol. O atacante da equipe da Raposa. A gente vai tentar repercutir mais aqui com os outros atletas de Barbalha e também da equipe do Icasa. Leandro. Tá aí o Tony, que conversou com o Marcos, o autor do segundo gol do time do Barbalha. O gol que decretou aí o placar final da partida. O Barbalha, que foi um time intenso, né, Rayana? Como a gente vinha comentando, 2 times que buscaram o gol, foram propositivos. O Barbalha sofreu 2 gols muito cedo, né? Um gol com 3 minutos do primeiro tempo, um gol ali próximo dos 5 minutos da segunda etapa. Conseguiu o empate, correu atrás, foi valente, lutou até o fim, mas não deixar de destacar os erros que ainda cometem, né? A garotada, aquele nervosismo de estreia, o Barbalha chegou a um gol com a falha do goleiro icasiano, coisas que podem ser corrigidas, até porque é começo de competição, Rayana. Pois é, começo de competição, Leandro, e acho que apesar, né, de ser assim a estreia, de ter
a ansiedade, o nervosismo ali, muitas vezes os erros de passe eles vêm, né? Mas aí a gente vê um time os dois, na verdade, né? 2 times sub-17 com uma postura muito boa, né? Aquém ali da idade dos garotos e buscando sempre, né? A meta ali, buscando fazer o gol, oferecendo risco para o adversário, né? O que a gente viu no primeiro tempo ali meio cadenciado, ali o Icasa tentando sair, o Barbalha buscando marcar, por vezes ali arriscando, e aí no segundo tempo a gente já viu mais correria, né? Primeiro tempo ali a gente viu o Icasa, o segundo tempo no início, né? Buscando ali o segundo gol e o Barbalha querendo ali empatar, perdeu uma chance ali, né, com o jogador do Barbalha, não conseguiu, e ali logo em seguida, minutos depois, a gente vem com empate, mas são equipes bem posicionadas taticamente, uma obediência tática que a gente viu ali, principalmente do time do Icasa, e a garotada do Barbalha também se destacando ali, buscando o resultado e buscando ali vencer mesmo a partida. Empate 2-2, né? Nenhum sai aí com a vitória. A gente segue momentaneamente ali com o time do Cariri na liderança. E a Rayana Lucas fazendo o seu comentário desse confronto Icasa 2, Barbalha também 2. O Tony tá lá com mais um personagem desse confronto. Segue daí, Tony Souza. A gente tá aqui com o Samuel, que fez um dos gols do time do Barbalha. O que aconteceu que o time poderia ter saído com o resultado possível, mas ficou só no empate, Samuel? Boa noite. Jogamos bem, tivemos falhando, e nas nossas falhas levamos o gol, infelizmente. Mas a gente fez um grande jogo. Poderia sair com a vitória, mas veio o empate. Seria pior a derrota, mas seguimos, começo de campeonato, primeira partida, em busca da vitória. Para você está sendo uma grande oportunidade do Barbalha. Você veio lá do sítio Santa Teresa, jogou a Copa Camagim, a Copa Manjadinho, só tem 15 anos, e agora está no Sub-17, mas ainda firme aqui na equipe da Raposa. Está sendo assim uma grande oportunidade para você? Sempre agradecer ao Gustavo, né, por a chance a ele, a Antônio, que está como treinador, da Tupanzinho, me trouxe, me indicou, e agradecer ao Gustavo por me acolher e mostrar meu futebol, que é importante, e ajudar a minha equipe. Ou seja, é aquela coisa, jogar na base do time profissional, sonhar em ser jogador profissional, é isso? É muito bom, correr atrás do sonho a cada dia e se esforçar para dar certo, né? A primeira vai lá, garoto, parabéns aí pelo gol. Samuel, só 15 anos, estava na Copa Manjadinho com o time do Barbalha, né? Jogou a final, inclusive, lá do sítio Santa Teresa, ali divisa Barbalha com Missão Velha, e está vendo a possibilidade de jogar no time profissional, na base do time profissional. Os garotos que sonham em ser futuramente, Leandro, Rayana, jogadores de futebol profissional. A gente vai tentar daqui a pouquinho repercutir com a galera também do Icasa, que está ali reunido, todo mundo ali num círculo ali. Daqui a pouco a gente vai tentar repercutir também com a galera do time do Icasa, tá bom, Leandro? Beleza, tá aí o Tony ouvindo o Samuel, bom jogador do time do Barbalha, jogador já com uma boa rodagem, 15 anos apenas, mas já mostra bastante qualidade, uma experiência em meio a essa garotada aí, o camisa de número 7, em alguns momentos fica ali, parece que tá só caminhando, mas está realmente bem atento à partida, procurando o que fazer quando tiver com a bola no pé. E aí, em uma dessas de procurando o que fazer, fez um golaço, olha só. Ajeitou do pé canhoto, chutou de longe, contou ali com o frango do goleiro icasiano, mas o que importa é o chute, né? Ele apostou na qualidade do seu chute, finalizou de longe, de pé canhoto forte, e ali naquele momento empatava o jogo para o time do Barbalha ainda no primeiro tempo, hein, Rayana? Antes de virar e receber a bola, né, ele já vê ali a posição, né, vê como está no jogo e já chuta mesmo, acreditando ali que possa de fora da área conseguir marcar. Outros lances aí que a gente está vendo no time do Barbalha, né, ali numa cobrança de falta, Samuel também ali perto, esperando, mas foi um jogo muito bom de se assistir, né? Destacar também as defesas dos times, principalmente aí, ó, do Gelsivan, né? Falhou aí nesse lance que tá mostrando agora para me quebrar um pouco, mas conseguiu consertar a tempo ali, inclusive foi um lance que ele ficou ali pedindo desculpa, né, pela falha, mas aí a gente vê o time
do Icasa se postando bem também. O Geusivan, que inclusive quase evitou ali o gol de empate, tentou ali em cima da linha tirar, não conseguiu por 2 vezes ali fazer a segunda defesa, né? Mas muito bem posicionado ali. Infelizmente foi uma falha do goleiro, não teve tanto tempo assim de reação para tentar corrigir. A gente vê o Barbalha ali também apostando nesse chute de fora da área, e o Tony já está ali. Eu não tinha visto que o Tony estava ali, mas o Tony já está ali com o jogador do Icasa. Para ouvir um representante do lado da Alviverde. Segue daí, Tony Souza. A gente está aqui com o Samuel Heitor que estava no Tiradentes ano passado, lá no futebol da capital. Ele é do Crato, mas estava lá no Tiradentes, agora está no time de casa. Começa esse retorno para casa, jogando aqui na região do Cariri e vestindo a camisa do Verdão do Cariri, Heitor. Primeiramente agradecer a Deus e é uma grande honra vestir essa camisa grande que é o Icasa. E também retornar aqui para a região do Cariri fez muito bem para mim, porque teve um tempo que eu não estava conseguindo me encontrar lá no futebol da capital, mas por aqui eu já vinha me encontrando, já vinha fazendo boas atuações. Consegui fazer uma boa Liege com o Campo Grande, infelizmente saí na semifinal, mas agora vamos buscar outros resultados. O empate, infelizmente, não era o resultado que a gente queria, mas seguimos e quem possa chegar, se Deus quiser, no título. Então, jovem, já foi para Fortaleza, já teve uma experiência lá no Tiradentes e agora volta aqui para a região. Ou seja, sai do Tiradentes e vir para o Icasa, a situação é bem diferente. Aqui a torcida pressiona, mesmo sendo de categoria de base. Eu acho que essa cobrança faz bem, porque se você não tiver ninguém cobrando, você pode errar, fazer qualquer corra aí, ninguém vai estar ali. Mas se alguém cobrar de você aí, você tem que dar mais, a cada mês tem que ser melhor. E eu acho que essa cobrança é boa pra gente e essa cobrança também vai ser boa pra gente seguir um próximo bom resultado contra o Crato. Primeira, vai lá, Heitor, obrigado aí. Heitor, que é cratense, estava no Tiradentes ano passado, volta para a região do Cariri agora para vestir a camisa do Icasa. Tá aí, o garoto gosta de cobrança, né? Tá aí realmente tendo essa oportunidade. Trocou a camisa do Tigre da Polícia Militar agora para a camisa do Verdão do Cariri, Leandro. Beleza, aí o Tony Souza ouvindo o jogador do time icasiano, o Heitor, teve boa movimentação aqui pelo lado canhoto do time do Verdão nesse confronto. O Tony segue ali aguardando mais personagens dessa partida para conversar com a gente nesse 2-2 na estreia de Barbalha e Icasa na Copa Cariri Sub-17. Barbalha e Icasa que ano passado, quando se enfrentaram, também fizeram bons jogos bem equilibrados, e hoje um jogo bem dinâmico, de muitas oportunidades, muitos chutes a gol, 4 gols, bola na trave, chances claras que passaram perto, mostraram um bom cartão de visitas aí o time do Verdão do Cariri e também o time do Tricolor Caririense. Vamos à beira de campo com o Tony Souza para ouvir mais um Leandro, participante do jogo. Davizinho que fez um golaço. Eu quero fazer a pergunta, o que foi mais difícil? Foi fazer o golaço ou aquela comemoração ali com aquela pirueta, velho? Primeiramente, boa noite. Foi fazer o golaço, né? E nem sempre o cara pega bem na bola. E dessa vez eu fui feliz e consegui acertar em cheio. Difícil. Foi um golaço e uma bela comemoração. E o jogo, cara? Como é que você avalia essa estreia do Icasa na Copa Cariri Sub-17? Cara, nós estreou bem, né? O que faltou mais foi ter mais atenção. Porque nós teve 2 erros ali e os caras acertou, né? E infelizmente eles podem ser felizes e fazer os 2 gols no nosso erro. Mas é trabalhar e, se Deus quiser, é voltar melhor. Até porque o Icasa, o ano passado, chegou na final, né? Então a torcida espera também. Vocês também estão focados nisso? Esse time de casa pode também chegar à final este ano? Pode sim, se Deus quiser nós vamos chegar na final. Estamos trabalhando para isso. E vamos trabalhar muito, muito, muito forte para, se Deus quiser, nós chegar no objetivo que é a final. Primeira, vai lá, Davizinho. Obrigado, parabéns pelo golaço e a comemoração, viu? Eu não sei o que é. Para mim, sinceramente, eu acho que era mais fácil fazer o gol, viu, Leandro? Que aquela pirueta é complicada. A gente vai tentar daqui a pouquinho também falar com o Renanzinho, que é autor de um dos gols também do Verdão do Cariri, desse empate do Icasa com o time do Barbalha. Leandro. Beleza, tá aí o Tony ouvindo os atletas que participaram nessa estreia de Icasa e Barbalha. O time do Barbalha já tá ali reunido, aquele momento de agradecimento. O Icasa já teve ali sua conversa pós-jogo, o pessoal já tá se dirigindo ali para sair de campo, mas dá tempo a gente ouvir mais um. O Tony já tá ali ao lado do Renanzinho, autor do primeiro gol, que conversa agora com o Tony aqui no canal Replay com Tony Souza. Vai daí, Tony. Vamos aqui com o Renan, cara. Lá no chat a galera tava chamando o Renanzinho, carinhosamente de Renanzinho. O Renan aqui que acabou fazendo dos gols. Gol importante, time de casa estreia, apesar do mando de campo ter sido aqui em Barbalha, com um empate.
Como é que vocês, né, junto com o técnico do Flávio ali, já avaliaram esse resultado, Renanzinho? A gente vai trabalhar mais, se Deus quiser vai dar tudo certo. Sábado tem mais um jogo importante. E não faltou esforço dentro de campo do meu time, mas de todo mundo. E vamos trabalhar mais pro jogo de sábado, contra o Crato. Todo mundo fica falando, jogar no Icasa, a responsabilidade é maior por causa do tamanho da torcida. Vocês sentem isso também na base? Demais, muito. É uma emoção muito grande, estar jogando com essa camisa pesa muito. E é isso. Para você que é de Juazeiro do Norte, então convive muito com a torcida, a galera bate muito esse papo, assim, do Renanzinho que hoje está na base, de repente sonha em vestir a camisa do Icasa no profissional? Sonho sim, um sonho muito alto, se Deus quiser vai dar tudo certo. Trabalho muito, treino muito e se Deus quiser vai dar tudo certo. Primeira, vai lá meu velho, Renanzinho aqui, autor de um dos gols do time do Icasa, trabalho muito, realmente tem que trabalhar muito na base, principalmente essa garotada que a gente sempre conversa, tá aqui não só tá jogando, não é só uma competição, é um sonho de ser jogador de futebol profissional no futuro, Leandro. Quem sabe, né, aqui a gente não possa falar muito sobre esses meninos no futuro bem próximo, é que a gente torce por isso, Leandro Santos. Beleza, tá aí o Tony Souza fazendo o trabalho de reportagem nesse confronto Icasa e Barbalha na abertura da Copa Cariri Sub-17. Agradecer que esteve conosco, você que esteve conosco até agora, nos dando o prazer da sua audiência. Desde as 15h30, a gente na abertura da competição, na transmissão de Guarani e Cariri, agora encerrando nesse confronto Icasa e Barbalha, 2-2. Agradecer você que esteve conosco, que é sempre atento aqui às atualizações que o Replay traz nas suas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, TikTok, site também. Fique por dentro de tudo, até porque os bons momentos merecem replay. Agradecer a Rayana Lucas, esteve aqui nesse trabalho de comentário. Rayana, chega, a audiência sobe, explode aqui o chat, a participação. Nada. Agradecer mais uma vez, sempre um prazer estar aqui ao seu lado nas transmissões esportivas. Rayana, obrigado. Obrigada, Leandro. Falar agora bem rapidinho, antes da gente encerrar, né, que a segunda rodada vai ser no sábado, dia 29, previsto aí, porque pode mudar aí ao longo da semana, mas às 9 da manhã, Crato e Icasa lá no Mirandão, e à tarde, às 3h30, Guarani e Barbalha lá no CT do Guarani. Muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui. A gente segue acompanhando tudo sobre a Copa Cariri aqui no Replay. Agradecer os nossos parceiros Diniz Supermercados, Icanete, Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, Prazeres da Carne, Espaço de Dança Aline Silva, os trabalhos aqui na técnica do Josué de Moraes e as imagens belíssimas registradas pelo nosso Guto Vital. Essa equipe do canal Replay com Tony Souza que levou para você a transmissão da abertura da Copa Cariri Sub-17. Vamos ficando por aqui, a gente volta a qualquer momento nas nossas redes sociais. Acompanhe, fique ligado porque os bons momentos merecem replay.